Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Toda Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Deixa esse fundo que é maravilhoso. Olha que expectativa você causa, meu Gabriel Ribeiro. Meu particular amigo. Olha o fundo musical que o cara coloca. O cara é sensacional. O Gabriel Ribeiro. O trabalho do locutor depende demais do técnico, né? O técnico, ele dita o ritmo, né? Ele dá vida, inspiração pro locutor. Vocês gostaram do fundo? Não sei da onde que ele tirou isso. Espetáculo. Esse aqui é o segredo, mas também eles não falam. Eles não falam. É tudo no improviso, na hora. Mas é isso aí. Gabriel Ribeiro, meu particular amigo, um abraço pra você, viu? Muito boa noite, meu grande amigo. Menino espetacular, sensacional. Mas que fundo musical! E precisa de inspiração mesmo, porque vai começar 2 madrugadas, cara. Colocaram o bugre 9h30 hoje, é o macaco amanhã 9h30. Quer dizer, nós vamos sair daqui e vai começar só 21h30. Então você tem que ter substância, senhor do Pinheiro, né? Muita lábia. E sai daqui a 1h da manhã, sai daqui até dormir e tal, aí volta amanhã. Mesma coisa, 20 horas, concentração, muita lábia e tal, pá daqui, pá de lá, só 9h30 começa a Ponte Santos, saiu 1h da manhã da quinta-feira. Você imagina o Eduzão na quinta-feira levantando. Você já viu, já imaginou, não? Arrastando o pé, empurrando cadeira, batendo porta. E vamos que vamos, aos 68 anos e meio, mais para 69. Bem que a cigana falou: seu Edu, o senhor vai fazer muita madrugada. Eu não entendia. Eu pensei, você é boêmio, né? E tal, mas no fim, boêmio, beber também não bebo. Na madrugada, mas com os amigos da Bandeirantes, com muito prazer, muita alegria. Como sempre, a gente dá uma descontraída. Porque quem que não tá triste com esse negócio do Rio Grande do Sul, né? Mas é de cortar o coração, cara. E pior que não tem outra coisa pra ver na televisão. Você vê noticiário e não tem como, tem que falar sobre isso mesmo.
Os grandes repórteres, os grandes apresentadores, os caras estão indo lá, velho. Espetacular isso. A Bandeirantes mandou lá, assim como a Globo também mandou. Sabe, tudo jornalisticamente, um negócio fantástico. E fantástico é o povo brasileiro. Todo mundo ajudando. Esse coração enorme que tem o brasileiro. Levantar o Sul, se Deus quiser. Mas se Deus quiser, cara. Essa dor vai passar. Os caras vão ter que seguir. A gente, você fica pensando em criança, em idoso, pessoa que tem que passar por cirurgia, morar não sei aonde, é água para todo lugar. Mas é uma coisa que realmente não está, a compreensão não está no nosso alcance, né? Que coisa impressionante. Olha, é o seguinte, a bola tá rolando, tem alguns resultados aqui já em ação. O Avaí tá ganhando de 2-0, rapaz. Intervalo na ressacada, Avaí 2, CRB 0. O Vila Nova começou o segundo tempo, Vila Nova 0, Novo Horizontino também 0. O Novo Horizontino levou uma sapecada do Ceará em casa, cara. Ceará meteu 3-0 em Novo Horizonte. Não é fácil, não. E hoje também tem Botafogo, lembrando Preta com a Chapecoense, a equipe do Humberto Loser, que não tá muito bem. Botafogo tá na zona de rebaixamento. Perdeu aqui pro Guarani. E 21h30, Curitiba e Guarani, tá? Tem bola rolando também na... Deixa eu ver aqui na Libertadores. O Atlético Mineiro começa o segundo tempo, tá 0-0. Mas o Atlético já está classificado, tá? Joga lá no Uruguai. Em Montevidéu, Peñarol e Atlético Mineiro. Mas também quem tem Scarpa, Hulk, Paulinho, você quer o quê? Que folha tem o Atlético, hein? E olha, e bonito também que o Galo fez. Ele fez um treino lá. Você viu, Gabriel Ribeiro? O Atlético Mineiro fez um treino e ele abriu o treino para a torcida. A torcida entregou lá 1 quilo de alimento não perecível, tem roupa, higiene, enfim, o que quisesse, né? Uma belíssima arrecadação, mas lotou a MRV Arena. Belíssima atitude, assim, dos clubes, todo mundo arrecadando. Não foi muito legal, o Santos ia jogar com portões fechados contra o Brusque, mas agora tem direito à torcida, diz que leve também donativo, compra o ingresso e dá o donativo também. Muito bacana mesmo, viu? Todo mundo ajudando. Olha, no túnel do tempo, eu tenho aqui o hino do Guarani do Curitiba. E você sabe que ontem, cara, eu vi... Eu tava fechando aqui no sábado, né? Nós tivemos um jogo, os dois jogaram sábado, lembra? Ponte e Guarani jogaram sábado, 17 horas. O Guarani aqui com o Botafogo e a Ponte lá com o Operário. E quando eu tava encerrando aqui o apito final, eu dei uma olhadinha assim, 13 de maio. E o Guarani jogava 14, mas me passou essa data 13 de maio. É uma data que eu não esqueci. Na hora passou batido. Seu Edu Pinheiro Pimba, ontem, dia 13, fez exatamente 33 anos daquele Guarani 1, Curitiba 0, que o Guarani subiu e voltou pro Brasileirão. Jogo do acesso, foi uma segunda-feira à noite, no Brinco. O primeiro jogo valendo acesso foi lá em Curitiba. Deixa eu ver aqui, 13 de maio. Foi no dia 9 de maio, o Curitiba venceu. Curitiba 1, Guarani 0. E o Marcos Garça defendeu um pênalti cobrado por Chicão. Chicão é aquele atacante, revelado pela Ponte, anos 80. Chicão tava lá. Então aí 1-0 pro Curitiba. Marcos Garça defendendo pênalti. E aí teve o jogo da volta, que foi no Brinco, 13 de maio, ontem, exatamente 33 anos. E o Pereira, um zagueiro do Guarani que foi campeão brasileiro pelo Bahia, o Pereira, aqui é 91. Se não me engano, o Bahia foi campeão brasileiro em 88. Me desculpe se não for, acho que foi 88 que o Bahia foi campeão brasileiro. O Pereira jogava no Bahia. E aí o Pereira, ele cobrou um pênalti, 14 minutos do primeiro tempo, ele chutou para fora. E o próprio Pereira acabou marcando o gol do Guarani. Se não me engano, foi de falta. O José Ricardo Mariolani, estou aqui no site dele com a ficha técnica e detalhes. Eu acho que foi de falta, ou devo ter me enganado, enfim, porque senão teria colocado aqui também de falta. E foi aos 45 do primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo,
1x0, ficou 1x0, terminou 1x0. Aí pênalti. Aí Heraldo chutou pro Curitiba, fez 1x0. Aí o Vonei chutou pro Guarani, empatou. O Vonei veio da Ferroviária. Aí o Chicão cobrou e fez 2x1. Perdeu em Curitiba, mas aqui fez 2x1 Curitiba. Aí o Pereira cobrou, empatou 2x2. Perdeu com bola rolando, mas aqui na decisão fez 2x2. Aí Pachequinho, lembra de Pachequinho do Curitiba? Cobrou, fez 3x2 Curitiba. Aí o Wagner, esse Wagner cobrou, empatou 3x3. Deixa eu ver aqui na escalação, o Wagner... Onde é que tá? Ah, o Wagner entrou no lugar do Claudinho. Se não me engano, esse Wagner... Eu acho que ele veio do 15, acho. O Claudinho veio do 15. Wagner não me lembro agora. Catani fez 4x3 Curitiba. Aí Valmir. O Valmir empatou pro Guarani. Era volante, né, Valmir? Aí Nardella, que tinha jogado no 15 de Piracicaba, do Bolis, cobrou e o Marcos Garça defendeu. E aí o jogo... O Valmir estava 4x4. Aí o Nardella cobrou, o Marcos Garça defendeu contra o 4x4. E aí o Edson Bobrão cobrou o último pênalti. As cobranças foram lá no placar eletrônico, tá? E aí fez 5x4 naquela noite de 13 de maio de 91, uma segunda-feira, com José Roberto Light apitando. O Guarani subia e voltava para o Brasileirão. O público no brinco, 17.059. Marcos Garça jura, lateral direito. Se não me engano, trabalha em Piracicaba. Paulo Silva, Pereira e Julimar. Birubiru, aquele mesmo, da democracia corintiana. Valmir e Edson Bobrão. Edson Bobrão hoje trabalhando na base da Ponte. Faz tempo que está lá no Sub-20. Foi revelado pela Ponte, lá dele todo mundo sabe, né? Da Ponte foi pro Corinthians e tal. Foi na Copa do Mundo também. Deixa eu ver, foi na Copa do Mundo que o Julimar, né? O Julimar que era o titular. Depois Nenê, né? Essa Bobrão, porque estava no final de carreira. Ele era lateral direito, mas jogava no meio. Nenê, depois Ivair com I, Ivair Vonei, que veio da Ferroviária, e Claudinho, depois Wagner. E o técnico, simplesmente Pepe, com uma estrela maravilhosa. Tudo que Pepe fez na vida deu certo, um iluminado, além de uma baita competência, o maior nome que já passou por Campinas, o seu Pepe. Aqui é 91. Depois o seu Pepe voltaria para o Guarani em 95, até que teve um derby no Majestoso. Estava 2x0 o Guarani. Gols do Amoroso e... Amoroso marcou e foi expulso naquele derby. Amoroso e Djalminha. E a Ponte acabou empatando. Aí o Pepe também dirigiu o Guarani em 2003. Naquele jogo que teve Guarani Vila Nova de Goiás, Copa do Brasil. Primeiro jogo foi em Goiânia, foi 1x0 Vila Nova. Até que o Giba, treneiro, foi mandado embora, o Giba mandado embora, foi demitido. E aí o Neto, Boca Larga, hoje apresentador da TV, o Neto, ele dirigiu o Guarani. Até que o Cridense marcou no finalzinho 3x1, o Guarani precisava vencer por diferença de 2 gols. Estava 2x1 Guarani, o Cridense marcou 3x1, mas depois o Guarani foi eliminado dessa Copa do Brasil 2003, porque tinha um jogador irregular, segundo a análise do Supremo Tribunal Federal lá, tá? E o Pepe já estava contratado para dirigir o Guarani. 2003, no Campeonato Paulista, inclusive uma coisa interessante. No Paulista, o Guarani ganhou o derby no Majestoso e última rodada. Foi um domingo de manhã. E o Guarani ganhou o derby da Ponte e se classificou para o mata-mata e pegou a Portuguesa Santista. E o técnico da Santista era o Pepe. Jogo único em Santos, porque a Santista tinha campanha melhor. Foi 0x0 e a Portuguesa Santista eliminou o Guarani do Paulista 2003. E aí, um pouquinho mais tarde, o Pepe voltava para o Guarani para dirigir o Guarani 2003. O Pepe também dirigiu a Ponte em 93 e 97, na reta final, mandaram o Pardal embora.
E aí a ponte subiu nas mãos do Pepe. O Pepe iluminado, né? Campeão paulista para Inter de Limeira, segundo maior artilheiro da história do Santos. Ser segundo de Pelé, ser o primeiro no mundo. E o atleta que mais vezes ganhou o Campeonato Paulista, seu Pepe. Ganhou Mundial, estava na Copa do Mundo, se machucou, mas foi campeão do mundo. Em 62 no Chile. O Pepe é uma coisa fenomenal. E aí que entrou o Zagallo, né? Se machucou, entrou o Zagallo. O Pepe é o maior nome que já passou no futebol de Campinas, o José Macia, o Pepe. Então tá aqui, 33 anos da subida do Guarani em cima do Curitiba ontem. E ontem também, 3 de maio, ontem, 12 anos da final do Campeonato Paulista, seu Edu. Santos e Guarani, os 2 jogos no Morumbi. Primeiro jogo 3-0, Santos, e o segundo jogo 4-2. Mas o Santos tinha Neymar, é complicado, né? Neymar, tá aqui, Guarani de Emerson no gol, Bruno Pérez, mas o titular era o Oziel. O Oziel não jogou as 2 partidas, rapaz. O Oziel foi eleito, inclusive, o melhor lateral direito do Paulista 2012. Então, Emerson, Bruno Pérez, domingo, zagueirão, André Leone e Bruno Recife, Everton Páscoa, que depois foi para o Santos, depois Thiaguinho, Fábio Bahia, Danilo Sacramento e o Medina, que tinha sido antes, na semifinal, o herói do derby no brinco, de virada 3-1, 2 gols do Medina. Fumagalli se machucou no primeiro tempo, entrou o Medina, depois Max Pardalzinho entrou no lugar do Medina, que é o segundo jogo, tá? Fabinho, que marcou a época no Guarani, veio do Botafogo Ribeirão Preto, Fabinho, pequeno polegar, e Bruno Mendes, que está de volta. O Guarani está machucado, se machucou o ano passado. Depois Ronaldo, esse Ronaldo, Inter de Limeira, Novo Horizontino, e agora está no Operário, enfrentou a Ponte no sábado. E técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, que Deus o tenha, já falecido, né? E alguns aqui entraram na seleção do campeonato. O Allan Kardec 1-0 para o Santos, o Fabinho chegou a empatar, Neymar de pênalti 2-1, Bruno Mendes, aqui empatou 2-2, aí o Neymar 3-2, Allan Kardec aos 46, 4-2. Deixa eu ver aqui o público, no Morumbi, 53.700. A renda foi dividida, deixa eu ver aqui o primeiro jogo de 3-0, foi no dia 6 de maio, né? Gols do Paulo Henrique Ganso e 2 gols do Neymar. Então tá aí, 12 anos da final do Paulista e 33 anos que o Guarani subiu em cima do Curitiba. Vamos lá então? Deixa eu ver só uma coisa aqui antes de eu pegar e chamar aqui o hino, né? Deixa eu ver. Sim. Ah, não diga. Não diga. Eu tenho um amigo meu de Piracicaba, o Jura. Mas eu acho que eu posso conversar com o Jura, né? Posso colocar no ar, né, meu anjo da guarda? Posso colocar, né? Ah, você tá com ele aí? Não? O Jura, rapaz, deixa eu ver. O Jura jogou na Ponte também, acho que em 95, numa época terrível. Onde eu coloco? No grupo? Aqui, ó. Olha. Cheia de guizos você também. Você é cheio de guizos. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou colocar aqui. Eu ouvi o Jura, rapaz. O Jura. Não, tá aqui. Acho que dá pra pegar. Você sabe que tecnologia é comigo mesmo, né? Deixa eu ver. Aqui. Ah, achei. Vamos lá. Só no comecinho, então. Vamos ver que o Jura. Deixa eu ver se eu tenho autorização do meu anjo da guarda. Ah, tá aqui, já tá. Muito bem, já colocou até no grupo. Vamos lá. Jura que estava em 90... Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, tava em 91. Subiu com o Guarani. O Jura subiu com o Guarani. Jura! Lateral direito, aliás, revelação do Guarani. Jura, era um loirinho, né? Vamos lá, vamos ouvir aqui o Jura. Eu acho que tá morando e trabalha em Piracicaba, né? Vamos lá. Oi, Jura! Boa noite a todos, boa noite, Edu. Ô, boa noite. Jura aqui falando. Jura. Jogaço Guarani Curitiba. E boa noite, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme
ainda mais nesse momento, nessa lembrança que ontem fez 30 anos do nosso acesso de um jogaço de bola no Brinco de Ouro e lá em Curitiba também. 1-1 em Curitiba, 1-1 no Brinco de Ouro, decisão nos pênaltis. Que jogo, que adrenalina, mas que acesso merecido. Eu lembro que era 64 clubes, se eu não me engano. Cara, um campeonato de Série B muito dificílimo. Então, como não recordar dessa partida, né? Eu aqui muito feliz por fazer parte desse jogo, tanto na ida como na volta. 2 jogaços dificílimos, onde o Guarani conseguiu acesso. A gente tinha um timaço dirigido pelo seu Pepe, Bertuzini presidente. Cara, para mim foi uma honra ter vestido esse manto sagrado que é o do Guarani. Para mim sempre feliz quando eu falo do Guarani. Então, cara, feliz da vida. Jogaço, né? Não naquela proporção de 90. Então, hoje é um jogo atípico, um jogo diferente, uma Série B também. Mas onde aquele ano lá, há 30 anos atrás, a gente estava conseguindo o nosso acesso aí. Prazer enorme falar com vocês, ouvintes da Rádio Bandeirantes, Edu. Cara, um grande jogo para o Guarani amanhã, que a gente consiga um resultado positivo. Abraço a todos! Ô, Jura, muito obrigado mesmo pela sua gentileza, a gente que agradece, agradeço ao Anjo da Guarda aí que conseguiu o contato. Não, mas é que também a gente trabalha com isso e eu tô aqui com o arquivo aberto também. E uma coisa que eu percebi, quando você entrevista o jogador assim, embora ele tivesse participado, jogasse e tal, mas às vezes alguns detalhes fortes, também são mais de 30 anos, né? Mas, ô Jura, prazer, viu? Prazer. E olha, você falou bem, Bertuzini era o presidente. O Betão tinha essas coisas dele mesmo, fazia boas contratações, grandes contratações, contratações bombásticas, de Djalminha e tantos outros que o Bertuzini trazia. Mas o Beto também era bom de expediente. Essa conversa aqui, não vou falar aqui de já passou, o crime já prescreveu. Mas Betãozinho chegou no Zé Roberto Wright, viu? Deu uma chegada lá, claro, opa! E você também ganha o mundo da bola nos bastidores. Se você não fizer bastidor, seu adversário vai fazer. O seu adversário vai fazer. Então, isso aí todo mundo sabe na cidade, né? E o amigo Bertuzini, às vezes eu brinquei com o Bertuzini. Pegamos uma amizade muito bacana, apesar faz tempo que eu não vejo. Mas o Betão é espetacular, pô. E nos concedeu entrevista, participou aqui de jornada, você entende? Ele era brincalhão, e o Beto, ele arriscava o palpite, não ficava em cima do muro. Teve um derby aqui que ele falou, vai acontecer, eu conversei com o treineiro, o Guarani vai ganhar. Se não me engano, foi 2018, o primeiro derby com torcida única do Brinco. E aí o Bertuzini arriscou, falou, não, o Guarani vai ganhar. Mas aí a Ponte ganhou 3-2, foi o derby do André Luiz, que marcou 2 gols. Mas Jura, você sabe, e deixa eu falar uma coisa pra você, esse campeonato aqui de bastidor teve muito problema. O Guarani teve um jogo antes, teve um mata-mata em Ribeirão Preto, um jogo contra o Botafogo. Mariolani já trocou uma ideia com ele também aqui. Botafogo e Guarani. Tá aqui, ó, esse aqui, 28 de abril de 91, essa Série B. O Guarani perdia, e aí o Vonei empatou aos 45. O Guarani estava sendo eliminado. E com esse gol do Vonei, o Guarani foi às quartas de final. Foi para as... Tá aqui o Jura aqui jogando, tá aqui, ó. Foi a partida mais emocionante, tirando a final que eu digo valendo o acesso contra o Curitiba, porque depois o Guarani decidiu o título com o Paysandu, e o Paysandu acabou ganhando. E aí, o Guarani trouxe Cacaio, 91, final da Série B, os dois já tinham subido, o Guarani e o Paysandu. E aí, então, o Bertuzini trouxe Cacaio. Cacaio jogava um bolão, cara, bom jogador. Bom jogador. O próprio Cacaio, se não me engano, fez gol no Guarani nessa final aqui. Bom, essa partida de 28 de abril de 91, domingo, Ribeirão Preto, o Botafogo dando em cima do Guarani, mas tomando um sufoco. E com todo respeito, uma das pouquíssimas vezes que eu humildemente consegui falar com o seu Pepe, em sua passagem aqui em Campinas, foi algum encontro, algum evento, tudo. Eu cheguei, ô seu Pepe, prazer, puxa vida, né?
Não, eu trabalho na Bandeirantes lá, sou plantão do Batista e tal. Não. E ele falou pra mim, com todo o respeito, mas a equipe do Guarani é uma equipe que deixava muito a desejar, essa de 91, né? Essa Bobrão final de carreira. É que o Marcos Garça pegou muito. Se não me engano, mora em Paulínia, Marcos Garça. Mas pegou demais esse campeonato. Sabe quando tem que subir, não tem jeito? E estava escrito, realmente nas estrelas, que o Guarani iria subir. Mas o time era ruim, pô. Ruim pra dedéu. E foi aos trancos e barrancos e Marcos Garça pegando tudo. E aí? Deixa eu pegar aqui a final. Você quer ver só? A final, ó, tá aqui. Foi no dia 26 de... Primeiro jogo foi no dia 19 de maio de 91. Tá? Guarani e Paysandu. Guarani venceu 1-0, gol do Claudinho. E gozado do público, só 9.300. Não se dava, assim, muito valor naquela época para a decisão da Série B. O que valia mesmo era subir. Subiu e tal, torcida contente. Tá aqui, Jura, na escalação. Titularíssimo. Na reta final, Jura, hein? Aliás, durante o campeonato todo. Titularíssimo. É claro que você não vai chegar pro cara tirar o valor dele. Todos lutaram muito. Mas o time, pô, vou falar pra você, era um sofrimento. E aí, 1-0 Guarani. E o jogo final, eu me lembro, 19 de maio, você quer ver, 26 de maio de 91. E não era comum naquela época, há 33 anos, a televisão mostrar jogos ao vivo. E eu me lembro que a IPTV, aqui de Campinas, mostrou a final, Paysandu e Guarani. Esse jogo foi aonde? Foi lá no Mangueirão, né? Claro, Mangueirão. O público no Mangueirão, 34 mil. O Cacaio marcou o primeiro e Dadinho marcou o segundo. Os gols foram no segundo tempo, aos 21 aos 36. E tá aqui, Té Cacá, isso mesmo, depois ele veio pro Guarani. E quem narrou, aliás, eu encontrei com ele eu encontrei no supermercado, né, o Campos Filho. A gente fala Campos Filho hoje porque depois ele saiu da imprensa e foi pro mundo político, se elegeu vereador várias vezes aqui de Campinas e depois ele não elegeu mais vereador, não está mais na Câmara, o Campos Filho. Mas na época era Cidinho Campos, da IPTV, ele apresentava aquele jornal da IPTV, o jornal aqui de Campinas, era 7 da noite, muito bom, ele, pô, cara espetacular, né? E eu fui plantão de Cidinho na Rádio Cultura em 82. O Campos Filho já trabalhava na IPTV e ele narrava na Rádio Cultura, né? E eu, plantão dele. E eu sempre, quando me encontrava com o Campos Filho, lembrava essa narrativa dele aqui de Paysandu 2, Guarani 0. Vamos então aos hinos, então? Meu caro Gabriel Ribeiro, hein? Então é o seguinte, deixa eu só atualizar o placar aqui. Atualizando aqui o placar, continua Peñarol e Atlético Mineiro 0-0, segundo tempo, lá em Montevidéu, o Atlético já classificado. A próxima fase da Libertadores, deixa eu ver o que mais aqui. Na Sul-Americana, 21h30, Corinthians e Argentinos Júnior, hein? Na Neoquímica, 21h30, Corinthians é segundo colocado. E na Sul-Americana, somente o primeiro colocado é que se classifica, tá? E tem gol do Vila Nova. Na Série B, segundo tempo, Vila Nova 1, Novo Horizontino 0. Novo Horizontino vem de derrota, hein? Em casa 3-0 pro Ceará. E o Avaí faz 2-0 no CRB, já tinha feito, tá no segundo tempo, os gols são no primeiro tempo. Lá em Floripa, Avaí 2, CRB 0, tá? 21h30, Botafogo e Chapecoense, 21h30, Curitiba e Guarani. Deixa eu ver aqui, 20 horas e 28 minutos. Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus do céu, você tá de brincadeira, verdade? Ah, não. Opa, que maravilha! Então vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo com a rapaziada aqui. Meu grande amigo Bolis, o moço de Piracicaba, preocupadíssimo. A vazão do rio Piracicaba tá com 65% a menos. Tem que chover, muita chuva no sul, pouca chuva aqui. Ei, rio de Piracicaba. Um abraço, meu anjo da guarda. Jura sensacional, adorei, hein, Boris. Um abraço, meu amigo. Daqui a pouquinho você vê melhor. Não, daqui a pouquinho. Não foi legal? Deixa eu ver, o Catarino, acho que depois também, né? Tá ok? Só quero ver, só quero ouvir e quero ver também, hein? Você tá bem, Catarino? Tá bem? Eu tô bem, e você, Boris? Ah, agora tá bem. Não, eles estão lá, vai testar depois. Só pegar aqui um boa noite do amigo CH, nosso comentarista também, né?
Vamos ver o que ele pensa dessa partida aqui sobre Guarani e Curitiba, por aquilo que ele viu do Guarani contra o Botafogo e o Curitiba, situação difícil, né? Guto Ferreira saiu, enfim, treinador interino, cobrança pra lá e pra cá, vem de derrota, vem de 2 derrotas, aliás, o Curitiba, Couto Pereira, pressão, um grande abraço, boa noite, CH! Olá, Edu, boa noite, um grande abraço a todos, uma ótima transmissão para todo mundo, esperamos que o Guarani faça um bom jogo, não vai ser fácil. O Curitiba está vivendo um momento de instabilidade, caiu o treinador, hoje de novo é um interino. Paulo Autuori foi apresentado como novo homem de esportes, diretor de futebol, vai arrumar a casa porque é muito competente, já traçou o perfil do novo técnico a ser contratado, está pedindo ajuda à torcida, voto de confiança, quer dizer, tudo isso é o clima que o Guarani vai enfrentar, um clima de um time que precisa reagir na competição, estou falando do Coritiba, e o Guarani está tentando remar, né? Porque começou o campeonato muito mal, com 3 derrotas, venceu o último jogo e bem contra o Botafogo, e a expectativa é que o Guarani repita o que apresentou contra o Botafogo, Edu. Oi, Edu, na final contra o Santos, desfalques tinha Oziel, Neto, Wellington Monteiro e Fumagalli. Fumagalli, verdade. No derby ele se machucou, né? Muito obrigado, é o Felipe do Bonfim. Oziel, lateral direito, o Neto, zagueiro. O Wellington Monteiro, não me lembro dele. E registrando aqui o Fumagalli. Muito obrigado, viu, Felipe do Bonfim. Boa noite, Edu. Deixa eu ver uma coisa aqui. Situação dos paulistas na série C e D. É o Márcio do Chapadão. Você gosta da C e da D? Olha, é um campeonato que eu adoro, viu? Adoro mesmo, sensacional. Vamos dar uma faturada? Eu volto com o Boris e com o Catarino na fita e mais o CH agora 20h31, 21h30. Daqui 59 minutos. Começa Curitiba e Guarani do Couto Pereira em Curitiba. Você está na Bandeirantes em Concentração. O PSB promove o renascimento criativo, a competitividade da indústria brasileira e o empreendedorismo. Nossos governos oferecem educação integral e de qualidade para todos, fortalecendo as bases, gerando empregos e reduzindo a desigualdade. O PSB é um partido que conecta ideias a ações. Juntos construiremos um país mais próspero e justo. Este é o compromisso do novo programa do PSB. O PSB propõe, o PSB faz. PSB 40, Partido Socialista Brasileiro. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O Brasil está mudando. A necessidade de uma reforma política é urgente e inadiável. Precisamos mudar o sistema político brasileiro. Propomos o fim da reeleição e um mandato único de 5 anos para presidente, governadores e prefeitos. E mandato para ministros de tribunais superiores. A unificação do calendário eleitoral e realização das eleições no mesmo ano. É isso que propõe o novo programa do PSB. É isso que o PSB faz. PSB 40, Partido Socialista Brasileiro. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germânica
sicrediveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. O PSB promove o renascimento criativo, a competitividade da indústria brasileira e o empreendedorismo. Nossos governos oferecem educação integral e de qualidade para todos, fortalecendo as bases, gerando empregos e reduzindo a desigualdade. O PSB é um partido que conecta ideias a ações. Juntos construiremos um país mais próspero e justo. Este é o compromisso do novo programa do PSB. O PSB propõe, o PSB faz. PSB 40, Partido Socialista Brasileiro. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Nós, mulheres, comandamos mais da metade dos lares brasileiros e somos a maioria entre os eleitores. Chegou a hora de liderar. No PSB, enfrentamos os desafios e combatemos a injustiça. Quando uma mulher entra na política, a política se transforma. E é o nosso momento de conquistar espaços, gritando bem alto por um Brasil de liberdade e igualdade. Esse é o compromisso do novo programa do PSB. O PSB propõe, o PSB faz. PSB 40, Partido Socialista Brasileiro. Concentração. Oi, Márcio do Chapadão, olha rapidamente, muito obrigado pela atenção. Os paulistas da Série C, CD Cebola, tem dois, tem a Ferroviária e tem o São Bernardo. Então, final de semana, Ferroviária em Araraquara ganhou, Ferroviária 2, Náutico 1. Sabe quem é o técnico do Náutico? Mazolinha tá lá. E o São Bernardo jogou ontem, lá no interior de Goiás, em Aparecida de Goiânia, e empatou, bom resultado. Aparecidense 1, São Bernardo também 1. São 20 equipes na Série C, turno único, 19 rodadas, 8 se classificam. E as 4 últimas rebaixadas, tá? E o Atlético, que é treinado pelo Roger, ex-atacante da Ponte, no final de semana, olha o que o Atlético fez, em São João del Rei. Foi até Maceió, no Rei Pelé. Sabe o que aconteceu? CSA 0, Atlético 5. Ô, louco! O Atlético é líder com 12 pontos, 100%, 4 jogos, 4 vitórias. São Bernardo é 4 colocado, Ferroviária é a 5ª. E na Série D de dado, os paulistas estão no grupo 7. São 8 grupos de 8 equipes. Tivemos Inter de Limeira 1, Água Santa 0, na estreia do Felipe Conceição como técnico da Internacional. E São José e Santo André empataram 0-0 no Martins Pereira. A Inter lidera com 9 pontos, 100%, em 3 jogos, 3 vitórias. O Água Santa é o 4º colocado, o Santo André é o 5º e o São José é 6º. São 4 que se classificam, tá? Depois de turno, é retorno. E ao Márcio do Chapadão, um grande abraço, muito obrigado. Alô, Leandro Borges. Tem gol, hein? Tem gol. Tem gol? 2 gols. Atenção, hein? Lá no Uruguai. Você é meu anjo da guarda, o time tá? preto e amarelo. Bom, é o seguinte, gol do Júnior Barranquilla? Não, também, né? Também. Não, e o Peñarol faz 2-0. 2-0 no Galo até então, com 100% de aproveitamento na Liberta, viu, Edu? Boa noite pra você. Boa noite, meu querido amigo. Tá tudo bem, Boris? Tudo bem. Chegou o Jura aí, Edu? Foi sensacional. Jura é um cara sensacional. Pô, você me emocionou, rapaz. Você sabe que hoje pela manhã eu falei com o Jura me mandou uma mensagem pedindo um auxílio em um determinado assunto, e daí vindo pra cá a gente, assim como você, aprendi com você, aliás, né, com aquela categoria de sempre, a gente dá uma verificada, e evidentemente que na mente do torcedor bugrino, um jogo contra o Coritiba é um jogo emblemático, né, e de 1991, eu me lembrava que Jura estava nesse time, e foi mais ou menos aquilo que você contou no início do Concentração, dia 13, fui lá, vi, e realmente com o Mariolane, né, sempre trazendo todas as informações dos jogos do Guarani, exatamente no dia 13. E você disse dia 13 foi uma segunda-feira, e ontem, dia 13, foi uma segunda-feira. Né? Foi! Coisa, não? São as coincidências, e Jura estava nesse time aí. Jura estava nesse time. Eu me lembro perfeitamente daquele dia, cara. Me lembro perfeitamente daquela segunda-feira.
Sensacional, espetacular. Você falou aí sobre 2 jogadores, o Wagner era o Wagner Moraes que depois passou pela ponte, Edu? Eu tenho a impressão. Então, aqui na escalação tem o Wagner e tem também um que passou. Claudinho. Claudinho Batista. Claudinho passou pelo 15. Você sabe que o Claudinho Batista, ele dá aula para jovens, né? Crianças e adolescentes, em uma unidade do Palmeiras. O Palmeiras espalha várias unidades por todo o estado de São Paulo, por todo o Brasil. Escolinhas de futebol, né? Sei. O aprendizado. E o Claudinho Batista é um destes treinadores. Inclusive, os 2 filhos o Pedro e o Lucas, eles fazem aula, né? Na escolinha do Palmeiras com o Claudinho Batista, um cara sensacional, jogou no Paraná Clube, jogou no Bragantino em uma certa ocasião, no início da década de 90, ele fez 3 gols em cima do Flamengo, atuando pelo Bragantino, tem realmente uma história, jogou 10 anos no Japão, um cara também sensacional, viu, Edu? Agora você pega pra mim o contato, vamos bater um papo com ele aqui. Piracicaba falou assim, você tá iluminado, viu, Boris? Você tá iluminado, cheio de craques do passado. Depois que Johan, como é que chama aquele? Cafu, Johan Cafu. E o Jura, ele é professor na escola do Jonathan Cafu. Olha só, cara. O Cafu tem uma escolinha, claro que quem administra é o irmão. Cafu tá no Cuiabá, Tá no Cuiabá. Quem administra a escolinha é o irmão dele, que é atendido pela alcunha, né? Pelo apelido de Sapinho. E é ele quem administra a escolinha. E o Jura é o principal professor lá dessa escolinha que trabalha com crianças desde os 7 anos de idade. 2014, o 15 meteu 4-0 na Ponte e o Cafu fez o gol. Aí a Ponte contratou o Cafu no segundo semestre e subiu pro Brasileirão. Meu caro Vladimir Catarino, meu amigo, meu irmão, como é que você vai? E esse bugre pra hoje, hein, Catarino? Fala, Edu, tudo bem? Melhor agora, você tá bem? Tudo ótimo, que honra falar com você, falar com o ouvinte ligado aqui na Bandeirantes. É o Guarani, né? Guarani que vem de vitória, aliás, uma excelente vitória contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, 2-0. A partida aconteceu na última rodada sábado no estádio Brinco de Ouro e tenta manter o embalo, né? Foi a primeira vitória, aliás, os primeiros pontos conquistados pelo Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. O time ainda está na zona do rebaixamento, mas quer continuar somando pontos para alavancar aí a subida na tabela de classificação. Hoje pega o Coritiba, confronto complicado também. Coritiba não vem numa boa fase. Tanto o Guarani quanto o Coritiba já estão escalados e definidos. Edu? Não brinca, tá escalado. Opa, maestro Gabriel Ribeiro, bugre escalado. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Com alterações, o Guarani, né? Não tem hoje 2 jogadores importantes. O Luan Dias, que está entregue ao departamento médico, também Caio Dantas está machucado. Bugre vem com Vladimir, ao goleiro 89, 2 para o goleiro Heitor. A dupla de zaga tem 2 para o Lucas Adel, 23 Douglas Bacelar, 17 Jefferson. Meio campo com Camacho, 14, 18 Matheus Bueno e 11 para o Chay, 7 Lucas Paraíso, 19 João Victor, 20 Reinaldo. Repeteco do time titular do Guarani de Júnior Rocha, com Vladimir 89, 2 Heitor, 12 Lucas Adel, 23 Douglas Bacelar, 17 Jefferson, 14 Camacho, 18 Matheus Bueno, 11 Chay, 7 Lucas Paraíso, 19 João Victor, 20 Reinaldo. No banco, o técnico Júnior Rocha terá como prováveis substitutos, né? São 5 alterações, opções para o banco. Douglas Borges é o goleiro 31, Léo Santos, zagueiro / volante com a 3, Kaique, lateral meia dúzia, Marlon 8, Diogo Matheus 13, Lucas Araújo 21, Rafael Freitas 26, Vinícius Cauê 27 e Gustavo França 33. Edu? Então, esse Reinaldo, ele pega o lugar daquele menino lá do Ayrton. O Ayrton começou jogando, né, contra o Botafogo. O Ayrton tá fora. No ataque, na verdade, são 2 jogadores que não estão daquele que a gente costumeiramente começou o campeonato, né? Caio Dantas e o Ayrton, os 2 do ataque estão fora. Então aí os substitutos são, teoricamente, o Lucas Paraíso e o Reinaldo. Tá, e o
O Camacho, que era dúvida, tá no jogo. Tá no jogo, foi liberado, inclusive é titular. Eram 3 dúvidas, né? O Camacho, o Luan Dias e também o Caio Dantas. Somente o Camacho foi liberado, Caio Dantas e o Luan Dias estão fora. Tá, o Heitor ganhou a posição a princípio do Diogo Matheus, certo? Na lateral direita, exatamente. O Diogo Matheus entrou depois no Botafogo, mas a princípio o Heitor agora, né, passa a ser o titular. Tá, só rapidamente é o seguinte, para repassar aqui, não, rapidinho, vamos lá. Goleiros do Guarani tem o Douglas Borges, tá na reserva, tá? Vladimir voltando, Pegoraro, departamento médico, Álvaro da base, também goleiro. Lateral direito, Diogo Matheus tá no banco? Tá no banco? Tá. Diogo Matheus... Não tá no banco? Tá no banco. Tá no banco. Heitor é titular, tem como também Guarani lateral direito, o Ian Henrique, é da base, tá? Jogou no passado contra o Londrina, mas não vem sendo relacionado. Zagueiros, o Guarani contratou o Douglas Bacelar, veio do Avaí, hoje é titular. Léo Santos tá no banco? Tá no banco. Lucas Adel é titular. Márcio Silva veio do Botafogo em janeiro, mas esse rapaz não vem sendo relacionado, o Márcio Silva. Rayan, nem no banco tá, né? Tá no banco? Não. O Rayan não começou bem o campeonato, né, Edu? Acabou falhando aí nas primeiras rodadas e por isso tá fora. O Márcio teve uma contusão séria, né? O Márcio Silva, não foi isso? Tá fora, tá no departamento médico. Inclusive, passou por cirurgia, né? Então, isso propiciou que o Guarani inscrevesse o Lucas Adel, lembra disso? Foi no Paulista, o Márcio Silva se machucou e o Lucas Adel acabou sendo inscrito, não vinha nem sendo relacionado. De zagueiro, o Guarani tem Pedro Henrique, estava na Bulgária, não vem sendo relacionado, e Bruno Bianconi, para compor o elenco, é da base, tá? Lateral esquerdo, Jefferson, titular, chegou agora, ele veio do Atlético Goianiense, mas ele estava no Juventude, mas pertenceu ao Atlético de Goiás, tá? Jefferson. Tem Vinícius Cauê também, mas por enquanto tá aqui no banco, olha lá, Vinícius Cauê. É lateral esquerdo, veio do Atlético Paranaense. Volantes, o Kaique, deixa eu ver se tá no banco o Kaique, me ajuda aqui, meu caro Vladimir. Tá no banco. Kaique tá no banco. Tem esse Lima, não sei que, ele voltou pro Guarani, tava no Limeira, não sei que fim deu Lima. Tá no grupo, mas não deve ser aproveitado, viu, Edu? Anderson Leite, veio do CRB em janeiro, também deu uma sumida. Camacho hoje é titular. Lucas Araújo, deixa eu ver, tá no banco, né? Tá no banco. E Matheus Bueno, que hoje é titular. Meia, Bruno Oliveira, veio da Caldense, né? Tá no DM, machucado. Machucado. Luan Dias machucou, certo? Certo. Luan Dias machucou. Chay virou titular na meia, é o que tem de meia. Ayrton, atacante, você falou, mas desculpa, não me lembro. O Ayrton não tá no banco. Não, ele tá fora, né? Desde o último jogo, né? Você machucou? Isso. O Caio Dantas se machucou. Renier, que veio do Santos, deixa eu ver, não tá no banco. Lucas Paraíso, hoje é titular. João Vitor é titular. Reinaldo, ele veio do Santa Clara de Portugal. O Reinaldo tá aqui, é titular hoje. Rafael Freitas, cadê o Rafael Freitas? Tá no banco. Tá no banco, menino da base, jogou um pouquinho ano passado, no Paulista, era carequinha e tal. Fez uma brilhante Copa São Paulo esse ano. Marlon, tá no banco? Marlon? Não está. Tá no banco. Bruno Mendes, machucado. Gustavo França, que o Batista questionava essa semana aqui no Sport em Debate. O Guarani informa, o Gustavo França hoje está no banco, tá? Ele é atacante, uns dizem que é meia. Vocês me corrijam, por favor, se Gustavo França é atacante ou é meia. Tá, mas em todo caso tá aí. Bom, o elenco é esse. Se não for, pelo menos 97% é esse, em termos de elenco. Vamos dar uma faturada. Aliás, por desculpa, Coritiba. O Coritiba escalado no Gabriel Ribeiro, meu maior. Coxa na pedra, viu, Edu? Tá escalado. Tem gente que prefere picanha na pedra. Coxa na pedra foi boa, hein? Tá escalado Coritiba de Pedro Morisco. É o goleiro 72. Natanael tem a 16. 5 Maurício Antônio. 26 Bruno Melo. Meia dúzia Rodrigo Gelado. 40 para o Morelli. 19 Sebastião Gomes. 98 Lucas Ronier. 10 Matheus Friso. 57 Wesley Pomba. 21 Brandão. Repeteco do Coritiba, Pedro Morisco 72, Natanael 16,
tem o Maurício Antônio 5, Bruno Melo 26, Rodrigo Gelado meia dúzia. Morelli 40, Sebastião Gomes 19, Lucas Ronier 98, 10 para Matheus Friso, 57 Wesley Pomba e 21 Brandão. No banco de reservas, o James Freitas, né, que é o interino hoje do Coritiba, manda o Benassi com a 67, Gabriel Leite 87, Diogo Batista 2, o Benevenuto 4, Iago 17, Matheus Bianchi 18, Figueiredo 22, Bernardo 23, David 33, Giovanni Meurer com a 38, Johnny 43 e Jean Pedroso 47, Edu. Aquele Jamerson que era do Guarani, ele não tá escalado não, né? Não, hoje não tá no jogo não. Ele não jogou contra o Avaí já machucado, viu? Até o segundo jogo seguido que Jamerson não atua. Vocês se lembram que Jamerson foi pro Coritiba, o Regis veio pro Guarani, voltou pro Guarani. E só a respeito disso, aproveitando o gancho, o Regis ele foi pro Goiás, todo mundo sabe, mas até agora nem relacionado foi, tá machucado. Quando a Ponte for jogar com o Goiás lá, vocês informaram isso. Né? Tá com lesão aqui o Regis. Gente, se o Regis tivesse continuado no Guarani, não estaria jogando. Mas que fase do Regis, hein? É uma coisa impressionante. Bom, quem é que apita, Catarino? O árbitro é gaúcho. Nossa solidariedade, né? Mais uma vez ao povo gaúcho. O Jonathan Benquestai Pinheiro apita o jogo, Edu. Ele vai ser auxiliado pelo catarinense Alex dos Santos na bandeira 1, pelo gaúcho Leirson Peng Martins na bandeira 2. O quarto árbitro é o paranaense Murilo Ugolini Klein. No VAR estará o goiano Elmo Alves Rezende Cunha. Olha, o Coritiba foi rebaixado para a Série B e faltavam 2 rodadas para terminar. O Guto Ferreira foi contratado, já para montar para a Série B. No Paranaense desse ano, foi eliminado o Coritiba da semifinal pelo Maringá. Na Copa do Brasil, o Coritiba foi eliminado de cara. Primeiro jogo lá em Belém contra o Águia de Marabá. Perdeu 3-2, perdeu grana também, eliminado. E na Série B, empatou com a Ponte aqui 1-1. Depois ganhou um gol finalzinho de Brandão lá em Coritiba. Coritiba 1, Brusque 0. Aliás, gol do Guilherme Brandão, isso mesmo. Depois o Coritiba perdeu em casa por Sport 1-0. O Guto caiu. E aí o Coritiba foi jogar com o Avaí em Floripa, e aí perdeu o Avaí 1-0. O interino é James que fala, é James Freitas, é isso, Catarino? James? É James, né? Aí vai muito da pronúncia de cada um, mas vamos adotar o James, viu? É mais bonito e mais chique. Lembrando que o Paulo Autuori foi contratado, né, Edu? Para ser o homem forte do futebol, aquele mesmo, o Paulo Autuori, mas já disse que na beira do campo ele não vai estar. Novo diretor, já pensou a grande que ganha Paulo Autuori? Paulo Autuori, o diretor vai ganhar mais do que o treineiro. Você tem a menor dúvida? É uma contratação caríssima. Por falar em treinador, Carpa. Thiago Carpini é o novo técnico do Vitória. Tava nos Estados Unidos, Carpini, rapaz, tá vendo só? Fazendo, sei lá, tá chique o Carpini, ganhava 400 de São Paulo, né? E quando caiu o Claudinei Oliveira, o Carpini vem e tal, o Batista falou, esqueça o Carpini. Por enquanto deu uma mudada multa, né? No patamar dele, né? E tem a multa, ele vai receber em suaves parcelas do São Paulo. Grande Carpa. Vamos dar uma faturada, Tigrão na área, CH... Já se apresentou, volta também antes de encerrar a concentração, os dois analisando o Guarani contra o Coritiba. Agora 20h52, 21h30, só 21h30 começa Coritiba e Guarani. E seja o que Deus quiser, até já. Você está na Bandeirantes em Concentração. O Brasil está mudando. A necessidade de uma reforma política é urgente e inadiável. Precisamos mudar o sistema político brasileiro. Propomos o fim da reeleição e um mandato único de 5 anos para presidente, governadores e prefeitos, e mandato para ministros de tribunais superiores, a unificação do calendário eleitoral e realização das eleições no mesmo ano. É isso que propõe o novo programa do PSB. É isso que o PSB faz. PSB 40, Partido Socialista Brasileiro. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Nós, mulheres, comandamos mais da metade dos lares brasileiros e somos a maioria entre os eleitores. Chegou a hora de liderar. No PSB, enfrentamos os desafios e combatemos a injustiça.
Quando uma mulher entra na política, a política se transforma. E é o nosso momento de conquistar espaços, gritando bem alto por um Brasil de liberdade e igualdade. Esse é o compromisso do novo programa do PSB. O PSB propõe, o PSB faz. PSB 40, Partido Socialista Brasileiro. Concentração. Olha o seguinte, na Série B, atenção, na Série B tem gol, hein? O Vila Nova fez 1-0 com Danilo Barcelos contra Ex-Ponte. Danilo Barcelos, gol contra, gol do Vila Nova. E aí o Novo Horizontino empatou com o Luca, Ex-Ponte, e o Henrique Almeida, de peito, aos 47, fez 2-1 pro Vila Nova. Vou ver já se terminou. Lá na ressacada, gol do CRB agora, hein? Tava 2-0 Avaí, diminui aqui o CRB, Pedro Castro e Garcês, os gols do Avaí, mas agora é gol do CRB. Deixa eu ver se terminou aqui. Está nos acréscimos, Vila Nova 2, Novo Horizontino 1. Nos acréscimos, Avaí 2, CRB 1. O jogo do Atlético Mineiro pela Libertadores está nos acréscimos. Penharol 2, Atlético 0, mas o Galo já está classificado. E 21h30, Sul-Americana, tem Corinthians e Argentinos Júnior na Neoquímica. Guarani escalado e pronto, analisando. Oi, um abraço. Oi, Tigrão. Queremos ouvir, hein, Tigrão? Grande abraço, seja bem-vindo. Oi, Edu, muito obrigado. Um abraço para você também, um abraço para os amigos do Concentração. Vai ousado o Guarani, hein? A gente discutiu bastante aqui sobre a possibilidade de que o Guarani pudesse povoar um pouco mais o meio-campo, de repente meter um volante a mais aí, né? Tipo Lucas Araújo, por exemplo, ele tá no banco. Kaique tá no banco. Mas não. Vai para dentro o Júnior Rocha, tá com confiança, tá com moral. Elogiou muito o grupo depois da partida contra o Botafogo, na primeira vitória do Guarani até agora na competição, e vai tentar atacar a equipe do Curitiba, que eu olhando aqui, Edu, não vejo nada de especial no time do Curitiba, nada, absolutamente nada. Um time com 4 jogos, com 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate, já trocou de treinador, e eu vou falar para você que o Curitiba é fraco. Pode ganhar do Guarani, joga em casa? Pode. Tem camisa, tem história, é campeão brasileiro em 1985, mas o Guarani também o é, em 78. Então é briga igual. Mas o Guarani tá ousado. Bueno, Camacho, Chay, Reinaldo, Paraíso, João Vitor. 4-3-3, cara. Mas o Reinaldo volta, porque o João Vitor volta mais com a bola, o Guarani vai atacar o Curitiba. E aqui, ó, pelo menos no papel, apesar de ter um pontinho a mais do que o Guarani, o time do Curitiba, não é superior. Então, é jogo igual. Eu escalaria com 1 a mais no meio e deixaria um dos extremos aí como uma arma, dependendo do andamento do jogo, jogaria com o meio-campo um pouco mais compactado. Mas opta por ser ousado, também está certo, vai com 3 atacantes, mantém a plataforma tática usada contra o Botafogo, e eu imagino que o Guarani tem tudo para arrancar um bom resultado esta noite em Curitiba. Seja o empate, que é bom, ou claro, sempre o melhor dos cenários, a vitória, que pode acontecer sim, porque quando a gente analisa aqui o time do Curitiba, meu Deus, por isso que foi eliminado da Copa do Brasil no primeiro jogo, por isso que não chegou à final do Campeonato Paranaense, e por isso que vem nessa draga também aí, como não? Como não? 4 pontos em 12 disputados, 33% é alguma coisa, 1/3, né? 33,3%. É ruim o time do Curitiba, hein? Que se não contratar, vai contradizer a todos nós que colocávamos o Curitiba como um dos favoritos ao acesso, ele que estava na Série A no ano passado. Jogo bom para o Guarani voltar para Campinas com 3 pontos. Eduzaço. Olha, acabou então, Tigrão. Acabou Penharol 2, Atlético Mineiro 0, Libertadores. Repito, o Galo já está classificado. O Corinthians joga 21h30 pela Sul-Americana contra o Argentinos Júnior na Neoquímica. Série B, acabou.
Vila Nova 2, Novo Horizontino 1, segunda derrota do Novo Horizontino, repito, Vila Nova 2, Novo Horizontino 1 e nos acréscimos Avaí 2, CRB 1. Oi, CH! Guarani escalado, o que você achou, hein? Eu achei que o treinador foi coerente com as convicções dele. Ele colocou um time para jogar contra o Botafogo, a execução foi boa, o resultado aconteceu. Ele mudou o goleiro, funcionou. Ele mudou o lateral direito, funcionou. Ele mudou os 2 zagueiros, funcionou. No meio campo ele manteve, funcionou. Ele pôs o Chay, entrou bem. Colocou o João Vitor no ataque, foi bem. Fez até gol. Colocou o Paraíso, fez o segundo gol. Então ele terminou o jogo jogando com 3 atacantes. É o jeito dele. Agora, se vai dar certo ou não, tem bola de cristal. De qualquer maneira, vamos torcer para que a execução do que ele combinou, do que ele treinou, seja à risca como foi contra o Botafogo. O jogo é diferente, a atmosfera é diferente, mas o Guarani primeiro tem que fazer a execução do trabalho que ele proporcionou, planejou para o jogo. Então, se a aplicação e a intensidade forem parecidos com o que foi contra o Botafogo, o Guarani pode trazer um ótimo resultado para Campinas, Edu. Muito bem, então vamos iniciar e convido aos amigos aqui que me acompanham nessa jornada. Vamos, o serão, primeiro serão, amanhã vai ser o segundo, hein? Vamos sair de madruga aqui, se Deus quiser, voltamos amanhã, começamos no trampo às 8, concentração e tal, amanhã Ponte joga 20h30 com o Santos, sair de madruga também, quarta pra quinta, você imagina, já avisei na padoca que quinta de manhã eu não irei. Atenção, hein? E prepara o café, né? Porque a temperatura tá caindo, hein? Tem mais essa. O velho do Rio vai estranhar a temperatura. E vamos que vamos, 21h01. O show vai começar espetacularmente com esse rapaz aqui que tá narrando demais, hein? Eu falo pra você, ei, Piracicaba, 65% de vazão, Rio Piracicaba tá faltando pro Rio. O que é isso, hein? Precisa chover aqui. Vem aí, Coritiba e Guarani com o osso de Piracicaba. E até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germânica Veículos .com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Jornada Esportiva Bandeirantes.
completo. Com Verde Bola Verde Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva em noite de Campeonato Brasileiro da Série B, já 9 da noite. A bola rola no Couto Pereira, em Curitiba, na capital paranaense. E nesse momento tem uma temperatura de apenas 12 graus, uma leve garoa. Frio na capital paranaense e já 9h30 da noite a bola rola para Curitiba e Guarani e Curitiba. O Bugrão em campo embalado pela primeira vitória conquistada na última rodada, 2-0 no Botafogo. Vai para cima do Coxa em busca de mais um resultado positivo. O Curitiba, que por sinal não faz uma boa campanha, empatou na estreia, venceu na segunda partida, mas nos últimos 2 jogos o time paranaense foi derrotado. Guto Ferreira, até então do comando técnico do Coxa, foi demitido. Tem treinador interino na área. O novo diretor técnico chegou. Enfim, é o time do Coritiba também em uma situação muito ruim. São apenas 4 pontos conquistados. A mesma pontuação do Guarani, que iniciou esta rodada na zona do rebaixamento. Mas em caso de um resultado positivo, o Guarani pode sair. 4 pontos ganhos, tem 3 o Guarani, se empatar, evidentemente, chegaria a 4 pontos, mas tem 3 pontos nesse momento, 4 pontos o time do Curitiba. Já 9h30 da noite, a bola rola no estádio Couto Pereira, para você ligado na Rádio Bandeirantes no FM em 85.7 e através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça, deixe o seu like, participe conosco na nossa arquibancada virtual, espalha para geral, compartilhe o link da transmissão dos grupos de WhatsApp. É o Bugrão em campo para você ligado, para você acompanhando em noite de Série B. Terça-feira, dia 14 de maio de 2024. Já a bola rola pela 5ª rodada. Aqui na Bandeirantes, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Ica Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. E Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, vamos juntos em mais uma jornada esportiva. Um duelo que na mente do torcedor do Guarani é histórico, afinal de contas, há praticamente 33 anos, há 33 anos e um dia, o Guarani conquistava o acesso para a elite do futebol do Brasil justamente diante do Coxa. 2 partidas, a primeira lá em Curitiba, derrota por 1-0. No Brinco, no dia 13 de maio de 1991, vitória por 1-0 e nos pênaltis deu Bugrão. Guarani naquela ocasião, portanto, conquistava o acesso, título, por que não? Para a elite do futebol do Brasil, e mais uma vez estas equipes se enfrentam. Não se enfrentaram o ano passado porque o Coritiba estava na Série A, foi rebaixado, e voltam a se enfrentar no cenário nacional hoje pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E a partir de agora vamos girar com o timaço de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. As vozes que estarão comigo nesta grande jornada esportiva. As últimas do Guarani, que querem embalar na Série B após a primeira vitória conquistada na última rodada, 2-0 diante do Botafogo. Vem chegando o Vladimir Catarino com as últimas do Grão. Alô, Vlad, um grande abraço para você. Boa noite, Vladimir. Oi, Bolis, boa noite para você. Uma noite muito especial para o amigo ligado na Bandeirantes, mais especial ainda ao torcedor do Guarani. Bugre vem de vitória, a primeira no campeonato, primeiros pontos conquistados no triunfo sobre o Botafogo por 2-0, e exatamente buscando manter o embalo, o time vai a Curitiba pegar o Coxa. Tem desfalques, não conta com Caio Dantas e Luan Dias, o atacante Caio Dantas, o meia Luan Dias, que estão entregues ao departamento médico. Lucas Paraíso e Chay são as novidades
Guarani, mesmo jogando fora de casa, vai no esquema mais ofensivo. Tem 3 atacantes na expectativa de voltar com pontos na bagagem. Boles. Guarani pra cima no time do Coritiba, já no estádio Couto Pereira. E quais são as últimas do Coxa? Vem de 2 derrotas seguidas. Os seus jogadores considerados experientes, sacados do time titular, principalmente no campo ofensivo. Quais são as principais informações do Coxa Branca, Vladimir? O time tá pressionado, né? Desde o final do ano passado, quando do rebaixamento da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro, e também nesta temporada não fez uma boa campanha nem no Campeonato Paranaense, nem na Copa do Brasil. Também não começa bem a Série B. Guto Ferreira foi demitido. O James Freitas hoje é o técnico interino. Ele não tem jogadores importantes. Sacou alguns, entre eles Leandro Damião, mas conta na expectativa também do Brandão, né? Tem sido jogador importante nesse time do Coritiba, principalmente desde o ano passado. Precisa da vitória para começar a subir na tabela de classificação. Boles. Vai, portanto, as últimas informações de Coritiba e Guarani, já 9h30. A bola rola nesta noite de terça-feira. Para você ligado pelo YouTube, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos colocar uma meta aqui para chegarmos a 36 mil inscritos. Fácil, estamos com 35.800, facinho de chegar a 36 mil inscritos, então se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tirando os comentaristas definidos e escalados para o jogo, Carlos Henrique, o bate pesado. E a sua expectativa para este duelo? Um grande abraço, boa noite, CH. Boa noite, Boles. Um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. A minha expectativa é de jogo difícil, complicado. O Coritiba precisa do resultado, o Guarani querendo reagir na competição e o técnico Júnior Rocha mantém o mesmo jeito que o time ganhou e jogou contra a equipe do Botafogo. Acho que está correto. Será corretíssimo quando terminar a partida e o Guarani efetivamente voltar para Campinas com um bom resultado. Espero que o time tenha a mesma intensidade e disciplina que teve contra o Botafogo. Se for assim, tem boas chances de trazer um ótimo resultado para Campinas. Pode. Valdemir Gomes, da palavra fácil de Tigerman, o fera da opinião. Alô, Tigrão. Um grande abraço para você. Boa noite, Tiger. Alô, Boles. Boa noite. Um abraço para você também. Um abraço para os amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Olha, na teoria, assim, olhando intenções no quadro, né? Aqui na frieza da escalação, dentro daquela falta da movimentação do jogo, né? Olhando apenas dentro dessa coisa estática que é a escalação, tá cheio de más intenções para cima do Coritiba, o novo treinador do Guarani, o Júnior Rocha. Cheio de más intenções. Aqui, na estática fria do pré-jogo, a intenção do Guarani é de ganhar o jogo. Ele foi para Coritiba e escalou o time para tomar a iniciativa, para ser propositivo. Teoria isso. Na prática, vai depender muito da atitude do time, também do comportamento do Coritiba. Agora, antes da bola rolar, que é o que temos, com a bola rolando, a gente já vai definindo tudo. A gente já vai passando aqui, par e passo, com riqueza de detalhes e pormenores para o amigo ouvinte da Bandeirantes, aquilo que está acontecendo. Mas antes do melão rolar, tá cheio de más intenções e ousadia. O Júnior Rocha, e se o time entrar desenvolto, confiante, sapeca esse Coritiba dentro do Couto Pereira, porque o Coritiba não é nada disso. Roles. É isso, aliás, o Couto Pereira, que no último final de semana registrou o seu recorde de público nesta temporada. E não foi um jogo do Coritiba. O Paraná Clube, que está na segunda divisão do futebol paranaense, jogou na casa do Atlético Paranense na sua estreia no Paranaense, uma espécie de Série 2 do Paulista, e realmente teve um público sensacional. E no último final de semana, jogou contra o Apucarana, venceu a sua partida e quase 25 mil torcedores paranistas estiveram no estádio marcando presença. Até então, o recorde foi um jogo do Coritiba contra o Atlético Paranaense. Ainda pelo Campeonato Paranaense, pouco mais de 22.500 torcedores estiveram na ocasião. Mas no jogo do Paraná foram 24.362 torcedores na partida entre Paraná e Apucarana. O Paraná, portanto, jogou no estádio Couto Pereira pela segunda divisão do Campeonato Paranaense. Hoje, devido à campanha e devido também ao frio, torcedor marcando presença, mas bem diferente do último final de semana nesse jogo que eu citei do Paraná.
Torcedor bugrino também marcando presença, já 9h30. A bola rola e você vem comigo no microfonaço da Bandeirantes Campinas do FM em 85.7 pelos aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agora, o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande abraço. Boa noite, Edu. Ô, meu grande amigo Boris, um abraço a você, uma alegria, um prazer ser o seu plantão. Um abraço a todos da equipe e também um abraço muito especial aos amigos da Bandeirantes. A última vez que se enfrentaram, Coritiba e Guarani, foi 2021, segundo turno, Série B, foi no Couto Pereira. O Coritiba fez 1-0 com o Guilherme Biro, lateral esquerdo, gol no primeiro tempo. Aí no final do jogo, pênalti para o Guarani. O volante Bruno Silva sofre pênalti. Quem que foi para a bola? Regis. Cobrou, chutou no travessão. E o Coritiba venceu 1-0. Regis hoje no Goiás. O Daniel Paulista, que era o treneiro do Guarani. Olha, eu venho já no Indica a Bola. 2 jogos encerrados já pela Série B, abrindo a 5ª rodada. O Atlético Mineiro perde a invencibilidade na Sul-Americana, na Libertadores, mas já está classificado. Tem o Corinthians na Sul-Americana, essas e outras em Indica a Bola na sequência. 21h15, trabalhos técnicos. Gil Kleber, Gabriel Ribeiro e Pedro Piscinato em off pela ponta esquerda. Futebol é com a Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Bom, é o seguinte, então, olha aí, encerrado no Oba, em Goiânia, abrindo a 5ª rodada, Vila Nova 2, Novo Horizontino 1, segunda derrota do Novo Horizontino. Danilo Barcelos contra 1-0 Vila Nova, o Luca empatou para o Novo Horizontino e o Henrique Almeida marcando aí o gol da vitória do Vila. Na ressacada em Floripa, Avaí 2, CRB 1, o Pedro Castro 1-0 Avaí, o Garcês 2-0 Avaí e Anselmo Ramon, ex-Guarani, marcando nos acréscimos para o CRB e ficou assim, foi tarde, Avaí 2, CRB 1. 21h30, além de Coritiba e Guarani, tem Botafogo e Chapecoense lá em Ribeirão Preto. E amanhã, 19 horas, tem Brusque e Operário lá em Itajaí. No Independência, América e Mirassol lá em BH. O Ituano, que vem aí de 8 derrotas, recebe o Sport lá em Itu, 19 horas. 21h30, lá em Belém, no Curuzu, o Paysandu Diário dos Anjos contra o Goiás. 21h30, Arena Castelão, Ceará e Amazonas. E 21h30, Ponte Santos. Seja o que Deus quiser. Vamos lá, Libertadores, hein? Acabou em Montevidéu, Peñarol 2, Atlético Mineiro 0, Atlético já classificado, Lucas Hernandes e Max Silveira, os gols do Peñarol. E amanhã tem o Flamengo, né? Amanhã, Maracanã, 21h30, Flamengo e Bolívar, Flamengo em situação delicada, cuidado do seu Tite. No Allianz, o Palmeiras já classificado recebe o Independente Del Valle. Só matemática para explicar que o Palmeiras fica de fora. Na quinta-feira, Maracanã, Fluminense e Cerro Porteño. O Botafogo do Rio joga em Lima na quinta-feira, 19 horas, contra o Universitário. E no Morumbi, na quinta-feira, 21 horas, São Paulo e Barcelona do Equador. E daqui a pouco, em Sul-Americana, 21h30, daqui a pouquinho, 21h30, agora 21h18, Neoquímica, Corinthians e Argentinos Júnior. Só o primeiro colocado de cada grupo na Sul-Americana se classifica para a próxima etapa. Amanhã tem Atlético Paranaense e Danúbio do Uruguai. Tem Boca e Fortaleza. Olha que chique lá, Bombonera. O Fortaleza ganhou 4-2 lá no Castelão. Vamos ver amanhã. Boca tá com raiva. E o Cuiabá amanhã recebe o Deportivo Galarcilaso do Peru. Na quinta-feira, Mineirão, Cruzeiro e União La Calera do Chile. E o Red Bull Bragantino na quinta joga lá em Assunção com o Esportivo Luquenho. E aqui na Bandeirantes você ficou em Dia com a Bola.
Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticcerie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. O PSB promove o renascimento criativo, a competitividade da indústria brasileira e o empreendedorismo. Nossos governos oferecem educação integral e de qualidade para todos, fortalecendo as bases, gerando empregos e reduzindo a desigualdade. O PSB é um partido que conecta ideias a ações. Juntos construiremos um país mais próspero e justo. Este é o compromisso do novo programa do PSB. O PSB propõe, o PSB faz. PSB 40, Partido Socialista Brasileiro. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Nós, mulheres, comandamos mais da metade dos lares brasileiros e somos a maioria entre os eleitores. Chegou a hora de liderar. No PSB, enfrentamos os desafios e combatemos a injustiça. Quando uma mulher entra na política, a política se transforma. E é o nosso momento de conquistar espaços, gritando bem alto por um Brasil de liberdade e igualdade. Esse é o compromisso do novo programa do PSB. O PSB propõe, o PSB faz. PSB 40, Partido Socialista Brasileiro.
Renove a sua oficina com a Loja do Mecânico. Encontre tudo o que precisa a preços acessíveis. E tem oferta. Bancada de trabalho, R$ 99,90. Válida até 18 de maio. E a cada R$ 250 em compras, ganhe um número para concorrer a uma Moto Ninja ZX e 10 CG Titan. Visite a Loja do Mecânico na Rua Carolina Florense, 1364 em Campinas. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Leandro Bolis. Estamos de volta no microfonaço da Bandeirantes. Já tem bola rolando, equipes no gramado no Couto Pereira. É a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani vai em busca de um resultado positivo. Vem de vitória após 3 derrotas nas 3 primeiras rodadas. Pega o Coxa, que vem de 2 derrotas consecutivas. E sem perder tempo, direto e reto na voz de Vladimir Catarino. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Tremulando em Coritiba, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Guarani escalado com Vladimir, ao goleiro 89. 2 para Heitor. 12 Lucas Adel, 23 Douglas Bacelar, 17 Jefferson, 14 Camacho, 18 Matheus Bueno, 11 Chay, 7 Lucas Paraíso, 19 João Victor, 20 Reinaldo. Júnior Rocha manda o Bugre a campo com Vladimir, Heitor, Lucas Adel, Douglas Bacelar e Jefferson, Camacho, Matheus Bueno, Chay, Lucas Paraíso, João Victor e Reinaldo. No banco, Douglas Borges 31, Léo Santos 3, Kaique meia dúzia, Marlon 8, Diogo Mateus 13, Lucas Araújo 21, Rafael Freitas 26, Vinícius Cauê 27 e Gustavo França 33. No alto de tantas glórias, brilhou um novo sol. Coritiba, de Pedro Morisco, é o goleiro 72. 16 para Natanael, 26 Bruno Melo, 5 Maurício Antônio, meia dúzia Rodrigo Gelado, 40 Morelli, 19 Sebastião Gomes, 98 Lucas Ronier, 10 Matheus Friso, 57 Wesley Pomba, 21 Brandão, técnico James Freitas, é interino. Escala o Coxa com Pedro Morisco, Natanael, Bruno Melo, Maurício Antônio, Rodrigo Gelado, Morelli, Sebastião Gomes, Lucas Ronier, Matheus Friso, Wesley Pomba e Brandão. No banco, Benassi 67, Gabriel Leite 87, Diogo Batista 2, Benevenuto 4, Iago 17, Matheus Bianchi 18, Figueiredo 22, Bernardo 23, David 33, Giovanni Meure com a 38, Johnny 43 e Jean Pedroso 47. Arbitragem do jogo. O árbitro é o gaúcho, Jonathan Benquestai Pinheiro. Ele vai ser auxiliado pelo Alex dos Santos na bandeira 1, Leirson Peng Martins na bandeira 2, quarto árbitro Murilo Ugolini Klein e no VAR, Elmo Alves Rezende Cunha. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani, a partida é muito complicada. Os dois times precisam demais da pontuação. O Guarani lá embaixo, no Z4, o Coritiba com um ponto apenas a mais que o Guarani, está fora, mas está ali numa situação que precisa demais do resultado. Campo pesado, garoa em Curitiba, é difícil para os dois, mas para o Guarani, né, da maneira que está escalado, eu entendo que é uma partida para poder ter a afirmação do bom jogo que fez contra o Botafogo de Ribeirão. Por isso o técnico coloca praticamente o mesmo jeito de jogar, com alguns jogadores diferentes, evidentemente com características diferentes. Quero ver o Chay desde o começo da partida para ver se realmente ele será o Chay que todo mundo espera. Tem o Paraíso na frente, que é uma novidade, entrou bem na última partida, e o restante praticamente o mesmo time, com a colocação do Reinaldo na frente. Eu tô com uma expectativa boa, mas depende muito do comportamento do time dentro do campo. Se o comportamento for de disciplina e intensidade, a chance do Guarani aumenta demais.
E para você, Tigrão, o que você espera do Guarani contra o Coxa? Obrigado, CH. Olha, a minha expectativa também é muito boa. Eu acho que o Júnior Rocha é ousado, entra com um time ofensivo. Claro que a gente pode questionar aí se não seria uma melhor opção ele povoar mais esse meio-campo. Mas os jogadores do Guarani, ofensivos, agora com o Lucas Paraíso, que inclusive tem muito boa mobilidade, volta, é um garoto, né, de apenas 22 anos. Ele pode também, sem a bola, voltar, ajudar a pegar essa saída de bola, marcar a equipe do Coritiba até a linha média, bem como os dois que fazem mais as beiradas, o João Vitor e o Reinaldo, são jogadores também de boa mobilidade. Então, claro que aparentemente fica ali com um buraco, fica com um espaçamento no meio-campo com apenas 3 jogadores, mas isso é no papel. Quando a bola rola, com o dinamismo do jogo, com a movimentação dos jogadores, com o posicionamento, tudo pode ser melhor preenchido. Estou otimista com o Guarani, claro que não pode ter recaídas, claro que não pode ter aí uma partida de apatia, claro que tem que ter muita confiança, mas eu percebo no semblante dos jogadores do Guarani aqui, né, naquele grito de guerra final antes da bola rolar, que o time está muito confiante e acho que o Guarani vai para cima. Acho que o Guarani não vai ficar esperando para jogar no contra-ataque, vai ser propositivo e tem tudo para surpreender o Coritiba dentro dos seus domínios. Tá tudo pronto no Couto Pereira, a bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz potente, precisa e vibrante de... Leandro Boles. Muito obrigado, Tigrão. Tudo pronto. A bola vai rolar pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos ser juntos no microfonaço da Bandeirantes. B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, você ligado em 85.7 FM faixa estendida e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo e pra alegria da nação bugrina é o Bugrão que está em campo hoje e vai pra cima do Coritiba em busca da 2ª vitória consecutiva então. Flechadas neles, Bugrão! Em busca da 2ª vitória. Depois da primeira sobre o Botafogo. Agora fora de casa, jogo difícil. Mas a galera bugrina acredita e vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Bola rolando no estádio Couto Pereira, o Guarani com o uniforme tradicional, a camisa verde, o calção branco e a meia verde. Curitiba também com a camisa número 1, a camisa branca com as 2 faixas na altura do peito, no verde, no preto, o calção preto e a meia branca. 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E quem tenta tomar a iniciativa é exatamente o time da casa, o time do Curitiba. 12 graus nesse momento na capital paranense. Abertura lá do outro lado para o Maurício Antônio, experiente capitão, 32 anos. Ele empurra na ponta, vem buscar o jogo, Friso, domina, ajeita, fez o passe por dentro, tentativa de tabela com Natanael, o passe no comando pro Ronier, muito forte, chega bem na proteção da defesa, a bola vai embora pela linha de fundo, foi o Jefferson, o último a proteger, é tiro de meta pro time do Guarani. Curitiba que, aliás, Tigrão, dos 3 atacantes, o Pomba tem 21, o Ronier 19 e o Brandão também 19, que nada de Leandro Damião, nada de Robson, é a juventude no ataque do Coxa. É. E você sabe que chegou agora a informação aqui de que o James Freitas, o interino técnico do Curitiba, deu a seguinte... Vai lá. Aqui vem o time do Curitiba para o campo de ataque. Boa jogada do Ronier, tá na área, puxou a bola para o pé direito, ele é canhoto, aí ficou difícil, agora puxa para canhota, encara a marcação do Camacho dentro da grande área, girou, balançou para lá, para cá, chega bem na cobertura, colocando a bola para fora, Reinaldo. É escanteio para o time do Curitiba bater, Vladimir Catarino. Ficou meio que perdido ali com a bola o Ronier, mas mesmo assim conseguiu ganhar um toque do Reinaldo, escanteio primeiro do jogo para o Coxa cobrar. É, mas deu para ver que ele é liso, hein? Ele parte para cima, de olho nele, no Ronier, camisa 98 do time do Curitiba. Tem escanteio, Coxa para bater, quase 3 minutos, vem para a cobrança lá na direita, o Natanael levantou para a boca do gol, desvio de cabeça, Vladimir. Tranquilo no centro do gol, quando ocorre o desvio, a bola bate na cabeça de um jogador bugrino e aí a amortecida fica fácil nas mãos do goleiro Vladimir. Diga, Tigrão. É o James Freitas, o interino técnico do Curitiba, deu a seguinte orientação pro Gelado.
Gelado. Sim. Quero você fervendo no jogo. Aí fica difícil, hein? Aliás, hoje é dia do gelado, né? É jogo pro gelado. Agora ele tem que redobrar a marcação. Futebol, pois não. Tá frio e chuviscando em Curitiba, garoando. Que novidade, hein? Nada, zero. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Para você que está no YouTube, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações, é só clicar no sininho. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Vamos chegar a 36 mil, tá fácil, hein? Estamos com 36.800, quase 35.800, quase 35.900. Vamos chegar a 36 mil inscritos no nosso canal. Vem para o programa de ataque, o time do Guarani, bola por dentro para Matheus Bueno. Recolhe, domina o Guarani pela primeira vez no campo ofensivo. Jefferson trabalha a bola por dentro com Douglas Bacelar. No círculo central, ele empurra para a direita para Heitor. Domina, puxa a bola cercado, marcado pelo Wesley Pumba. Ele volta a jogo para Bacelar, que recomeça lá do outro lado. E o Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. Mande o seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis para a nova loja do Iga Atacado na região do Satélite Íris, que muito provavelmente será inaugurada no final de julho. Tentativa do time do Guarani, afastou lá atrás de defesa, na sequência o árbitro marca a primeira falta para cima do zagueiro bugrino Lucas Adel. O jogo está parado, falta marcada pelo gaúcho Jonathan Pinheiro, Vladimir. A falta aconteceu sim, o Lucas Adel acabou sendo deslocado, ficou no chão, já está em pé e a falta já foi cobrada. Matheus Bueno no círculo central, trabalha para no campo ofensivo, chegamos a 5 minutos, comecinho do jogo, placar de 0-0 no Couto Pereira, Guarani, Coritiba, quinta rodada da Série B. Heitor volta a bola para Douglas Bacelar, com passe rasteiro, ela chega do outro lado para Lucas Adel, passadas largas do zagueirão, ultrapassa a linha da marcatória, enfia boa a bola para Reinaldo, partiu para cima da marcação do Natanael, liga de fundo, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, tira de qualquer maneira Rodrigo Gelato, ela volta no rebote ainda por time do Guarani com o João Vitor pelo setor direito, recuou para Heitor, puxou a bola para o pé direito, calculou, executou, cruzou lá dentro, sobe a zaga com o Bruno Melo, afasta e tira de qualquer maneira, ela volta para Brandão, mata no peito, coloca no terreno, fez o passe para Natanael, Guarani aperta, belisca, tenta recuperar a bola bate no Reinaldo e vai embora. Lateral na direita para o time do Curitiba bater. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de balo desta emoção, eu confirmo Couto Pereira em Curitiba, na capital paranaense. Curitiba e Guarani, placar de 0-0. E por aí, hein, Edu? Olha, encerrado aí na Série B, Vila Nova 2, Novo Horizontino 1, Avaí 2, CRB 1, Sul-Americana, Comecinho, Neoquímica, Corinthians Argentino Júnior 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Guarani com a saída de bola, bola no chão, não rifa a bola, mas agora o Vladimir pressionado, obrigado, dá um chutão para o campo de ataque, tentou para isso, de cabeça subiu com ele o zagueirão do time do Curitiba, a bola volta para Bruno Melo, empurra por dentro para Pomba, Pomba dominou, girou, soltou para Brandão, ele volta ao jogo para a esquerda para Rodrigo Gelato, pisa na bola no círculo central, dá uma esfriada no jogo, empurra para Bruno Melo do outro lado do cartão Maurício Antônio, ultrapassa a linha da marcatória, tenta ver a direita o time do Curitiba, recolheu, dominou Natanael, já tem a marcação do Reinaldo, voltou para o Maurício Antônio, por dentro fez o passe curtinho para Morelli para Bruno Melo, pressionado pelo Chay, recua para o goleiro Pedro Morisco, que recomeça no campo defensivo para o time paranaense. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Para você ligado no FM em 85.7, vamos juntos, FM faixa estendida pelas ruas e avenidas de Campinas por toda a região. Obrigado pela carona, pelo rádio ligado. Vamos juntos, aqui o Guarani tem a posse de bola no campo defensivo com o Matheus Bueno. Tá pressionado, se enrolou, perdeu a bola, tentou recuperar e conseguiu. Quase o Ronier rouba a bola do Matheus Bueno dentro da grande área. Aí seria fatal. Na sequência, a bola acaba saindo, é lateral para o time do Guarani bater. O Guarani está insistindo bastante nestas saídas de bola. Carlos Henrique e o CH, com a bola no chão, evita ao máximo rifar a bola, dar chutão para o campo de ataque. Mas, eventualmente, tem que fazer isso, né, o CH? Mais fácil dar um bico nela, né? Eu tô preocupado com o Bueno. O Bueno tá naqueles dias. Sabe como é que é, Boles? Precisa dar um despertador para ele, né? Tá naqueles dias. Vamos ver se acorda. O início é muito equilibrado até agora.
Vi de ontem o que aconteceu no Morumbis, né? São Paulo e Fluminense. Primeiro gol do São Paulo, uma entregada do Fábio, além de outras situações de gol claras do time do São Paulo, exatamente por essa situação de querer toda hora sair com a bola no chão. É legal, é bonitinho, mas às vezes não funciona. Natanael tenta o levantamento na entrada da grande área, o toque de cabeça para trás, corta pelo alto Douglas Bacelar. A sobra da bola para Paraíso, tentou partir com a bola dominada, não houve falta não. Partiu, vem embora na velocidade, o Grão se mandou o Chay para o campo de ataque, ele tentou a finta para cima do Morelli. Tentou a finta entre as pernas do Morelli e acaba perdendo a bola. Recupera o time do Coritiba, sai jogando pela esquerda. Rodrigo Gelado com quase 9 minutos do primeiro tempo. Ele ultrapassa a linha da marcatória, rompe a fronteira, já pisando no campo ofensivo. Fica sem opções do passe, meio na ponta para o Wesley Pomba. Esse é o jogador do Ituano. Dominou, pisou na bola, encara a marcação do João Vitor, que volta para auxiliar o Heitor. Com o pé direito de volta, a bola recomeça com Bruno Melo. A Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros bandeiros com preços exclusivos. Você já sabe, é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Lateral para o Guarani bater lá pela esquerda no campo defensivo. Tentava o time do Coritiba com Natanael. Passe muito forte, a bola saiu. Lateral que o Guarani vai cobrar com o Jefferson. Renove a sua oficina com a Loja do Mecânico. Preços acessíveis. Tem bancada de trabalho por R$ 92,90. Oferta até 18 de maio. Em Campinas, na Carolina Florense, 161364 no Jardim Guanabara. Chay com o pé direito, empurra para João Vitor. O Guarani tenta a saída, passou por fora o Heitor. Boa prometida para ele na velocidade. Botou na frente e chegou na cobertura o colombiano Sebastián Gomes. Colocando a bola para fora, cedendo o lateral para o time do Guarani bater no campo ofensivo. O Heitor disparou bem, mas aí tinha a marcação na cobertura do time do Coxa. Tem lateral para bater o time do Guarani. Placar de 0-0. Chegamos a 10 minutos deste primeiro tempo. Heitor cobrou curtinho para João Vitor. Domínio pelo setor direito. Tentou passe para trás. A bola bateu, rebateu. Na sequência, perde a bola do Grão. Tira lá atrás de defesa. Tentativa do Wesley Pomba. Falta. O árbitro pega a falta, o jogo está parado, é falta para o Coritiba, Vladimir Catarino. No lance anterior, né, o Heitor deu aquele pique, né, aquela saída estratégica, achou que estava com a bola toda, mas aí a cobertura chegou primeiro para fazer o corte, depois a falta aconteceu e o Coritiba já cobrou. Guarani tem 3 pontos ganhos, perdeu na estreia para o Vila Nova fora de casa 2-0, depois foi derrotado em casa para a Chape 1-0, perdeu para o Santos 4-1 e na última rodada conseguiu a, enfim, primeira vitória 2-0 para cima do Botafogo. Já o Coritiba empatou na estreia com a Ponte 1-1 em Campinas. Depois venceu a sua partida 1-0 para cima do Brusque. Depois foram 2 derrotas. Acabou perdendo para o Sport 1-0 em casa. E na última rodada perdeu para o Avaí pelo placar de 1-0. Aqui domina o Matheus Friso na meia esquerda. Bomba prometida na entrada da grande área para Ronier. Para Morelli. Ele bate pro gol. Carimba, zaga bugrina. A sobra da bola para o Paraíso. O Paraíso volta a bola para Camacho. Camacho recolheu, dominou, prende a bola, escapa na marcação. Cima do Jefferson pela meia esquerda. Abertura na ponta para Reinaldo. Recolheu, dominou Reinaldo na marginal do gramado. Fintou o primeiro, chega rasgando o Ronier, colocando a bola para fora. É lateral na esquerda, um pouco depois da risca no meio campo. Pro time do Guarani bater. Tem gol, Edu. Olha, a Neoquímica, gol do Corinthians e Yuri Alberto. 9 minutos, Corinthians 1, Argentino Júnior 0 pela Sul-Americana. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bola recuada para o goleiro Vladimir. Com o pé esquerdo ele levanta a bola para o grande ataque. Tentando lá na ponta o Reinaldo. A bola quica no gramado. Chega primeiro, protege bem o Reinaldo. Tem a marcação do Natanael. Sai da ponta, vem para mim. Foi falta o juizão. Agora ele levou vantagem, mas aí perdeu, né? Perdeu a vantagem. Insistiu e recuperou. Bola no círculo central para Camacho. Ele recolhe, domina na meia esquerda para Chay. Chay é titular. Chay recolheu, dominou, soltou curtinho para João Vitor. Tentou a finta e perdeu. O passe do Chay foi horroroso. Recupera o Sebastián Gomes. Partiu com a bola dominada. Chegou o Heitor por baixo e comete a falta. E uma falta que pode gerar até o cartão amarelo para o jogador bugrino. Não, ficou apenas na conversa, a falta foi marcada, Vlad. Fica apenas na bronca, né? Mas o Heitor chegou forte ali, cortando a possibilidade de contra-ataque bem rente à linha lateral. O James Freitas, ou James Freitas, é o treinador interino do time do Coritiba, mas após a vitória não, após o desempenho mesmo com derrota na última rodada, o Paulo Autori, que chegou, é o novo diretor de futebol, é o homem forte do Coxa. Ele deu uma declaração de que pode até efetivar o James. Ele que trabalhou com o Felipão, preparador físico, auxiliar, Felipão, Mano Menezes, trabalhou até com o Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho. E agora é treinador, pelo menos nesse momento, o interino do time do Coritiba. Aqui tentava o ataque, mas o parte foi muito forte para o Natanael. É mais um tiro de meta para o Guarani. E aí, Tigrão, esse comecinho do jogo, 13 minutos, 0-0 no Couto Pereira. Os times estão se estudando, Tigrão?
Eu não diria que estão se estudando, eles estão com dificuldade de jogar. Coritiba com dificuldades, ninguém acerta mais do que 2 passes, não tem sequência. E o Guarani na mesma plataforma, com o mesmo estilo, com a mesma dificuldade. Jogo muito equilibrado, igual, e até agora de baixo nível técnico. Passes errados, muita trocação defensiva e nada de verticalidade. O Guarani tenta, e tem uma novidade, né? Ele botou o João Vitor do lado direito. O João Vitor sempre rendeu mais do lado esquerdo, mas ele opta pelo Reinaldo do lado esquerdo e o João Vitor do lado direito. O Chay chegando, Paraíso centralizado, mas volta muito. Vejam onde o Paraíso pegou a bola no segundo gol do Guarani contra o Botafogo sábado passado, né? Ele pegou antes da linha de meio de campo e arrancou. É uma característica do jogador, tem muita velocidade e tem muita energia, muita resistência. Mas até agora, o jogo, claro que é muito cedo ainda, o pessoal se assentando em campo, mas o jogo até agora é muito ruim. Detalhe. Se tem detalhe, manda pro ar. Você sabe, Vladimir, que tá frio em Curitiba e o Chay tá até com uma luva. É, rapaz, é o frio, né? Não estava acostumado, era muito calor, esfriou bastante lá. E é ele quem domina, Chay com a sua luva. Abre vira direita para João Vitor, ele sai da ponta, vem para meia no quinto sinal, faltam 15 minutinhos para as 22 horas. Bateu o Bueno, de primeira abre para Lucas Adel, Guarani vem embora, o bom dia do Bugrão. Lá pela esquerda, Jefferson recolheu, dominou, soltou na entrada da grande área para Camacho. Camacho deixou para Reinaldo de 3 dedos, tentou passe em profundidade para o Jefferson, cortou a defesa. Guarani cobra a lateral com o Reinaldo, boa bola do Camacho para Reinaldo, linha de fundo, cruzou rasteiro na entrada da grande área, tira mal a defesa. Jefferson com a sobra, ele arrisca. A intenção foi ótima, mas a finalização saiu pela linha lateral para o time do Coxa bater. Vlad. Surgiu como surpresa a bola ali para o Jefferson, né? Ele chutou, mas a bola foi pela linha lateral. Se tivermos um choque entre o Chay e o Gelado, vira um Chay gelado? Ah, não tenha dúvida alguma. Linguiça Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Gostou, né, Tigrão? Ah, ele tá inspirado, né? Vou falar pra você, hein? Se apertar essa defesa do Curitiba aí, vira mercado livre, hein? Entrega rápido, hein? Aliás, você prefere o chá gelado ou o chá mais quentinho, aquele que deixa a língua quente, pode até queimar a língua, hein, Tigrão? Não, isso daí eu tomo muito cuidado, viu, Bolis? Eu tenho que preservar aquilo que ainda me resta. Para bom entendedor, meia palavra basta. Domina Maurício, Antônio para o time do Curitiba, empurra por dentro para o colombiano Sebastião Gomes. Empurrou agora na ponta para o Wesley Pomba, ele sai da ponta, vem para meia, pé direito, levantou o Ronier livre de cabeça na trave. Ela belisca, a trave vai embora pela linha de fundo, quase o pequenininho Ronier. No cruzamento do Pomba, a defesa vacilou, o Lucas Adel ficou marcando a bola. Depois ele conseguiu ainda a recuperação e acabou dificultando a finalização, que parecia certeira do Ronier. Quase o Coxa abre o placar. É que ele não desviou totalmente de cabeça, foi ombro barra cabeça. O Vladimir torceu e a bola passou o Catarino. Mas teve liberdade ali pro cabeceio, né? O camisa 98, o Ronier, tava morto no lance o zagueiro do Guarani. Pra sorte do Bugre, a bola foi na trave. O Lucas Adel, CH deu uma vacilada, deixou pequenininho livre, quase o Coxa abriu o placar. A melhor chance do jogo foi do time do Coritiba, CH. É o tipo de vacilo que não pode acontecer, né? O Bueno tá dormindo também no jogo, o Adel tomou essa no costado e o jogador do Coritiba só não fez o gol porque ele cabeceou mais de ombro do que de cabeça. O jogo é muito equilibrado, mas realmente o jogo não agrada. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Chegamos a 17 minutos e meio, o primeiro tempo. No Couto Pereira, em Curitiba, a bola rola e você confere comigo aqui na Bandeirantes. Guarani, Curitiba 0-0, vem o Coxa na esquerda, recolheu, dominou Rodrigo Gelado, levantou, a bola passou de uma extremidade, a outra sobrou para Ronier, ele puxou para canhota, bateu pro gol, golaço! É gol! Gol do Coritiba! Lucas Ronier tem a
98 estampada na camisa. Desde o início do jogo a gente alertava. Ele recebeu na entrada da grande área, puxou a bola pra canhota e bateu no ângulo direito de Vladimir, que pulou, mas nada pôde fazer. Aberto o placar, festa da torcida do Coxa. Ronier, um belo gol no ângulo do goleiro Bugrino, liberdade total para ele. 18 minutos de bola rolando do primeiro tempo, tá registrado em Curitiba. Curitiba 1, Ronier, Guarani 0 e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Jogada começou exatamente com o Rodrigo Gelado, né? Tava aqui pelo setor direito do ataque do Curitiba, inverteu a bola lá pro Ronier, que dominou e trouxe para dentro. O Jefferson tava na cobertura, mas não impediu o chute do atacante do Coxa, que acertou o canto alto ali do goleiro da equipe do Guarani. Festa do Ronier, festa do Coxa, 1-0 Curitiba. É, Tigrão, caçapa cantado, o garoto tem habilidade, vai pra cima, tem personalidade, apenas 19 anos e meteu no ângulo do Vladimir. Pouco antes ele havia perdido uma chance clara, mas agora não perdoou. 1-0 pro Coxa. Fez um golaço. Golaço, aquela bola muito característica do cara que joga com o pé trocado ou joga do lado trocado. Ele é canhoto, tá do lado direito, né? Ele trouxe por dentro agora o Jefferson. Não pode virar o bumbum, né? Não pode deixar o cara ter toda essa liberdade. Encosta nele, pô. E uma bola virada de uma lateral na outra, da esquerda para a direita. Mérito do chutador, sim, mas teve liberdade. Foi um golaço. Ele bate cruzado no ângulo, Vladimir vai e não acha. Muito cedo para tomar o gol. Claro que agora o comportamento vai ter que ser outro. O Guarani estava indo só na boa, vai ter que sair um pouco mais. Não é bom isso. Tomou o gol muito cedo, mas foi um golaço. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 20 minutos, primeiro tempo, CH 1-0, Curitiba na frente, belo gol do Ronier. Foi um golaço. Foi um golaço de grande felicidade, trouxe para a perna esquerda, bobeira do Jefferson. Defensivamente, o Guarani não faz o mesmo jogo. Olha o Guarani chegando, João Vitor, a bomba, espalma, Pedro Morisco! Uma paulada do João Vitor na entrada da grande área, ele saiu da ponta, foi pro meio e arriscou o chute com o pé direito para a grande defesa do Pedro Morisco na primeira chance do Guarani, Vladimir. Meio quente esta bola do João Vitor, né? O Pedro Morisco teve trabalho para defender, espalmou e a defesa do Coxa tirou. SH quase, o Guarani dá resposta imediata, mas se segue 1-0 pro Coxa. Foi o melhor momento do Guarani no jogo, mas tem que acordar defensivamente. Não pode ter o comportamento passivo que o Guarani tá sem a bola. Não pode ter esse comportamento, tem que ser mais agressivo sem a bola. Vamos ver se o time, né, tem a calma e começa a atacar um pouco mais. Tomar gol nesse início de primeiro tempo não é nada bom, mas vamos ver a reação do time na partida, principalmente no aspecto emocional, Boris. Bora lá, Bugrão, reação já, quase, o João Vitor, foi uma paulada, hein? O chute veio quente, o Pedro Morisco caiu bem para fazer a defesa. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar agora a 22 minutos, cravados, primeiro tempo. Série B, quinta rodada do Couto Pereira em Curitiba, gol de Ronier. Curitiba 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. Ainda a Série B, primeiro tempo, Ribeirão Preto, Botafogo 0, Chapecoense também 0. Pela Sul-Americana, gol do Yuri Alberto, Corinthians 1, Argentino Júnior 0. Você ligado com o Timaço de Carlos Batista, estamos no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, para você que não é inscrito, se inscreva no canal, participe da nossa arquibancada virtual e também através do WhatsApp 19 é o código de área 971021493. A dividida do Rodrigo Gelado com o João Vitor, a bola saiu em lateral para o Guarani bater. É na junção da risca no meio campo com a risca lateral. Passe do Heitor por dentro para Matheus Bueno, curtinho para Chay. Chay tentou a inversão lá na esquerda para Reinaldo
Reinaldo, a bola vai chegar no Reinaldo, linha lateral da grande área. Marcação do Natanael, já saiu da área. Reinaldo domina, ajeita, mas na contra-ofensiva é do outro lado, Reinaldo. Aí ele vai ter que recomeçar com o Lucas Atel. E o Guarani já perde o time ofensivo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E essas situações de Luan Dias e Caio Dantas nem sequer viajaram para Curitiba, Flávio? Não viajaram não, até porque o tempo foi muito curto, né? Do sábado para hoje, a expectativa é que tenham condições para a partida do próximo domingo. Acho que é segunda, né? Aliás, na segunda próxima rodada do Guarani no Brasileiro, a quinta rodada. Aqui Douglas Bacelar chega, pede a falta o Brandão do círculo central, o árbitro em cima do lance, manda seguir, o Guarani recupera João Vitor, recolheu, dominou por dentro para Matheus Bueno, para Camacho, para João Vitor, tem no comando Lucas Paraíso, marcado pelo Maurício Antônio, trabalha a bola pela direita para Heitor, Heitor sai da ponta, vem pro meio, tá fechadinho o time do Curitiba todo atrás, o Coxa vence o jogo por 1-0, por isso quem vem pro campo de ataque para tomar a iniciativa, a jogada é Lucas Adel por dentro para Camacho, para Matheus Bueno, tentou para Chay, passou, sobrou para João Vitor, para Chay, boa bola, entrada na grande área, Chay bateu cruzado, bloqueado no momento do cruzamento, ela volta para Heitor, tentou a finta e perdeu. Wesley Pomba dá o bote, Heitor chega por baixo, toca na bola, mas a bola sai. É lateral para o time do Curitiba bater pela direita no seu campo defensivo, também conhecido como setor esquerdo. Sicredi do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. E aí, Tigrão, quase 25, o Guarani já assimilou o gol sofrido? Assimilou e poderia ter empatado o belíssimo chute do João Vitor. E foi muito bem o Paulo Morisco, fez a defesa, bola forte. Bola quente. Agora me chama a atenção o Chay. O Guarani está jogando com 3 no meio. E o Chay não se posiciona nunca na faixa central do gramado. Presta atenção que ele recebe a bola a todo momento aberto pelo lado direito. Quase que como um ponta, às vezes como um lateral. Ele faz uma primeira e uma segunda linha pelo lado direito. Ele tem que entrar um pouquinho mais para dentro do campo para fazer a aproximação desse meio campo, porque o Guarani está perdendo ali a briga de meio campo, fica com um jogador a menos. Agora ele está mais centralizado. Mas até agora, nesses primeiros 25 minutos, o Chay muito aberto pelo lado direito, deixando uma inferioridade numérica de jogadores no meio campo por parte do Guarani. 1-0, o time do Curitiba está vencendo o Guarani no estádio Couto Pereira. Briga pelo alto, vai tirar a defesa na sequência na dividida do Heitor com o Brandão. Brandão levou melhor. A bola sobrou para o Wesley Pomba, ele tem velocidade, dispara pelo setor canhoto. Dominou, girou, bateu pro gol, Vladimir! Espalma o goleiro Bugrino, rebote, fica pro time do Curitiba. Ronier da entrada da grande área para Matheus Friso. Tem mais coxa, deixou curtinho para Sebastião Gomes, limpou, rolou para Wesley Pomba, vai mandar pro gol. Cercado, marcado, iria na ponta para Rodrigo Gelado. Levou pro fundo, levantou a cabeça. Calculou, executou para a boca do gol, tira a defesa, rebote pro coxa, Morelli dominou, limpou, disparou, tira de qualquer maneira a defesa. Vladimir faz uma grande defesa na finalização de Wesley Pomba, Catarino. Tinha muita gente na frente, né? A bola foi lá no canto, o Vladimir foi buscar, espalmou, impedindo o segundo gol do Curitiba. Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Ele está mostrando de novo que pancada, hein? Tinha muita gente na frente do Vladimir, ele fez uma grande intervenção, evitando o segundo gol do time do Curitiba. Aliás, se estivéssemos no brinco, neste primeiro tempo, o Vladimir estaria defendendo o gol do portão de entrada do estádio Bugrino. Tem lateral para fazer a cobrança, o time do Guarani lá pela esquerda no campo defensivo, vem o Jefferson vem para a bola. Com 26 minutos e meio deste primeiro tempo, 1-0. Quinta rodada, o Curitiba está vencendo o Guarani no Couto Pereira. Jefferson tentou passe na frente para Lucas Paraíso, estica, aperta, tira a zaga do Curitiba, volta para Reinaldo, levanta a bola para Chay, de qualquer maneira Morelli tocou na bola, tocou ali atrás, na sequência do lance, o Curitiba sai jogando com o Rodrigo Gelado, chega o João Vitor, desvia e a bola sai. Na junção da risca do meio campo com a risca lateral, setor canhoto. É lateral para o time de Curitiba bater. O Basco, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Sai trabalhando bola o time do Curitiba, o Guarani vai para sua terceira partida como visitante, como partida fora de casa, neste início de Campeonato Brasileiro da Série B em 5 rodadas.
Bola do Camacho para Lucas Adel. Lucas Adel para Bacelar. Marcado pelo Brandão. Fez o passe no comando para Paraíso. Ele dominou, tentou se livrar do marcador. Chega por baixo Morelli. Recupera a sobra da bola. Fica para Natanael, que recua para o goleiro Pedro Morisco. Recomeça o time do Curitiba no campo defensivo. Renove a sua oficina com a loja do mecânico. Preços acessíveis. Tem a bancada de trabalho por R$ 92,90. E atenção, compre acima de R$ 250 e concorra a uma Moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Fone 1933702550. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364 no Jardim Guanabara. Domina Lucas Adel para o time do Guarani, 28, o tempo vai passando, 1-0 para o time do Curitiba, gol marcado e um belo gol pelo Ronier, garoto de apenas 19 anos, meteu no ângulo direito do Vladimir. Matheus Bueno é quem domina, já foi puxado, o outro viu, mas não marcou a falta porque o Matheus Bueno recuou. E foi isso que apontou o árbitro. O Matheus Bueno reclamou, ele disse: eu marquei a vantagem, né? Não precisei parar o jogo. Você tinha a posse de bola dominada e recuou. Douglas Bacelar. Mais a inversão da direita para a esquerda, a bola chega no Lucas Adel. Matheus Friso marca. Lucas Adel recolheu, dominou, agora se complicou. Ronier chegou na marcação, falta. Chamou a falta e a falta veio do Ronier para cima do Lucas Adel, um pouco depois da risca no meio campo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Não esqueça, deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, é tempo de análise, eu quero ouvi-lo. Vamos chegar a 30 minutos, segue 1-0, o Guarani está perdendo o jogo, CH. O Guarani tem uma dificuldade gigantesca para sair jogando, né? O Brandão tá marcando homem a homem ali, o Bueno, e a dificuldade é que os três jogadores de ataque que marcam saída de bola, os jogadores do Coritiba são muito rápidos. E o Bueno não tá num bom dia, ele tá lento, tá demorando para tocar na bola, ele tá esquisito. E tem dificuldade porque o Brandão tá marcando muito bem ele. E os dois alas, os dois atacantes que marcam os laterais do Guarani também muito eficientes. O Guarani não tem saída de bola, essa para mim é a principal dificuldade do time do Júnior Rocha. Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio, tá sempre ligado aqui no Instagram, no @Leandro Boles, 2 L's e S. O Ari também tá na área, Ari Ferreira, o PK também. Alô, PK, o GA. Tá curtindo a Liga Americana, meu amigo Chapim, Alessandro Franco, Denis Requelde, Vinícius Marcial Fernandes, o otimista. Tá dizendo que o Guarani vira, sempre otimista, Vinícius. Bola pro time do Guarani no círculo central. A inversão, ela chega no peito do Douglas Bacelar. Ele mata no peito, coloca no terreno para Heitor. Heitor força o jogo na direita para João Vitor. Chega Rodrigo Gelado, tira mal. Voltou para Chay, colocou na área. Maurício Antônio chega para cortar. Volta no gogó do João Vitor, que domina. Fez o passe atrás para Chay. Voltou para Heitor. Preparou o cruzamento, levantou para a boca do gol. Passa por todo mundo. Ainda subiu o Reinaldo, mas a finalização, ou melhor, o cruzamento foi alto do Heitor, Vladimir. Alto e forte, né? Não dava para ninguém aproveitar na área, e também do outro lado, ela foi direto pela linha lateral. A posse é do time do Coritiba, que vai vencendo 1-0. E o Ica Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. Quer saber mais? Ou quer estar empregado? Ou participar do processo seletivo? Mande o seu currículo para o e-mail seleção sem acentos, selecal@iga.com.br. São mais de 250 vagas para a nova loja do Ica Atacado em Campinas. Aqui domina o João Vitor na disputa com o Rodrigo Gelado. Ele perde a bola, puxa a camisa do lateral esquerdo do Coxa. E é um lance típico para cartão. O João Vitor vacilou, dançou. Aliás, foi bem juvenil o João Vitor nesse lance, né, Vlad? É meio que padrão, né? Esse tipo de falta é para cartão amarelo. Segurou ali o atacante, o jogador do Coritiba, o João Vitor. Por isso, o primeiro cartão amarelo do jogo pro 19 do Guarani. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Aqui Natanael faz boa jogada, veio o Coritiba, colocou na área para Brandão, a bola foi desviada, Vladimir pegou. No cruzamento do Natanael, ele procurava o Brandão. Antes de chegar no Brandão, a bola foi desviada e atento o Vladimir saiu do gol para fazer a defesa. Confirmando no Couto Pereira, 32, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo, quinta rodada de um total de 38. Vamos ser juntos com a Bezona até o final de novembro, no mês 11.
Couto Pereira, Matheus Bueno vacila, Matheus Friso também do domínio, Douglas Bacelar chega rasgando, a sobra da bola fica ainda para o time do Curitiba, Matheus Bueno frouxo, vai dar o bote, não consegue recuperar, a bola volta para o Friso na ponta para Rodrigo Gelado, prepara o cruzamento, recua para Bruno Melo que solta por dentro para Maurício Antônio, recolheu o domínio para o time do Curitiba com o pé direito, tenta o lançamento, chega João Vitor de cabeça para afastar, a bola sai em lateral para o Coxa bater, e o Júnior Rocha à beira do campo está pedindo atenção, com palmas para o seu time ficar atento, está sinalizando principalmente ali pelo meio no Matheus Bueno. E eu sigo no giro do placar, 1 pro Coritiba, 0 pro Guarani, é do Pinheiro. E o João Vitor fica pendurado, levou amarelo também contra o Botafogo aqui no brinco, hein? Olha, Libertadores terminado, Penharol 2, Atlético Mineiro 0 e pela Sul-Americana Neoquímica agora 32 do primeiro tempo, Yuri Alberto marcou, Corinthians 1, Argentino Júnior 0. Tá lá no Paraguai, sabe quem é o Vladimir Catarino? Quem está lá no Paraguai? Léo Carrillo. Tá lá? Tá curtindo o futebol da Bandeirantes. Grande Léo Carrillo. Tá sempre curtindo o futebol aqui da Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. E amanhã, meio-dia, na tela da Band Mais TV, os donos da bola. Carlos Batista, a origem. Vai repercutir tudo sobre esse jogo do Guarani, já projetaram o jogo da Ponte que joga amanhã 9h30 contra o Santos aqui na Bandeirantes com a narração do Roger Williams, com seu timaço de comentaristas, além dos quadros que são sucesso como Nalato, personagem do dia, além de muita opinião e bate-papo. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, meio-dia, na tela da Band Mais TV para mais de 80 municípios espalhados pelo interior São Paulo. Aqui domina o Morelli, cercado marcado, dá o combate ao time do Guarani, adianta a marcação, Chay pressiona o Pedro Morisco, que consegue o passe lateral para Bruno Melo, recolheu, dominou no campo defensivo, fez o passe curtinho para Rodrigo Gelado, tentou afastar, a bola bateu nas nádegas do João Vitor e saiu, é lateral para o time do Curitiba bater. A loja do mecânico é o seu destino nas compras acima de R$250. Você concorre a uma moto Ninja i10 CG Titan, são 11 chances de ganhar, confira na rua Carolina Florense, 1364 em Campinas. Tenta João Vitor, marcar por 2, ficou difícil, perde a bola, recupera o time do Curitiba. A bola volta para Morelli, agora o Matheus Bueno chegou atropelando e cometeu a falta. Falta marcada, mais uma falta no jogo, é falta para o time do Curitiba. Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. E aí, Tigrão, o que é que não tá funcionando no time do Guarani para esse placar que é adverso para o Bugre Campineiro? Continua me incomodando muito o Chay, muito. O Guarani tem uma trinca, olha o Chay onde recebeu a bola, ó. Presta atenção. É aí que ele tá jogando. Na ponta direita. Olha lá, já perdeu. Então tem o Heitor, tem o Chay e tem o João Vitor. O Chay fica entre os dois. É muita gente no mesmo setor e faltando alguém para preencher melhor no meio. Isso me incomoda. Além do que, do outro lado, onde estão o Reinaldo e também o Jefferson, o Reinaldo não volta, né? Você viu que nessa última arrancada aí do Natanael, o Reinaldo estava no campo de ataque. O Natanael encarou mano a mano, 1 contra 1 em cima do Jefferson, que marca mal. Fez o cruzamento por uma questão de 30 centímetros. Não fez o gol porque a bola foi um pouquinho mais forte, chegou para o Vladimir. Foi um pouquinho fechado o cruzamento. Então o Guarani com dificuldade de marcação na beirada esquerda de defesa e com congestionamento desnecessário do lado direito. Chay de novo, ó. Recebe ali como se fosse uma segunda linha pelo lado direito. Ele tem que jogar mais dentro do campo. Dificuldades para o Guarani, hein? Muita dificuldade no jogo. É, jogo difícil, o Guarani perdendo por 1-0. Parece até que um jogador do Guarani pega a bola depois do meio campo. São sempre 2, 3 jogadores do time do Curitiba contra um bugrino, aí fica difícil. Tenta de novo o time do Curitiba com Ronier por dentro para Matheus Friso, voltou para Natanael, curtinho para Ronier, com o pé esquerdo de volta, a bola recomeçando para Maurício Antônio, 1-0 para o time do Curitiba. Você ligado no futebol da Bandeirantes, nesta terça-feira é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, 5ª rodada, para Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Já vamos entrar na reta final do primeiro tempo, já assim que a bola parar de rolar também. Vem aí o Edu Pinheiro comandando o intervalo aqui na Rádio Bandeirantes.
Vladimir, volta a bola para Douglas Bacelar pelo setor direito, marcação do Matheus Friso. Dentro da grande área, de novo para o goleiro Bugrino. Ele abre pela esquerda para Lucas Adel. Recebe, domina fora da grande área, volta para Vladimir. Se apresentar alguém ali por dentro. De novo, Vladimir, Bacelar. Bacelar carrega a bola, fica sem opções no passe. Vem carregando no primeiro terço do campo com muita lentidão. Ainda o Douglas Bacelar. Matheus Bueno, tá ali no meio. Corre de um lado, corre do outro lado, mas não se apresenta. E com isso, Douglas Bacelar toca para Lucas Adel, que devolve para Douglas Bacelar. Guarani não tem saída. Tenta o Douglas Bacelar agora. Consegue o passe por dentro pro Chay. Chay recolheu, dominou já perto o Bruno Melo. Agora sim, deu certo. Matheus Melo para Heitor. Heitor carrega a bola marcada pelo Pomba. Deixou curtinho na ponta para João Vitor. Recolheu, dominou, devolveu no fundo para Heitor. Ele prepara o cruzamento, vem por baixo o cruzamento. Chega o zagueiro para cortar. Bruno Melo, completo de qualquer maneira. Despacha para o campo de ataque. Chega com o peito estufado. Douglas Bacelar. Deixa para Matheus Bueno, que insiste na direita para Heitor. Calculou, executou, não cruzou lá dentro. Reinaldo e Paraíso se apresenta também o Chay. Guarani roda a bola na entrada da grande área. Douglas Bacelar. 38, primeiro tempo, 1-0 para o time do Curitiba. Gol marcado pelo Ronier no comecinho do jogo. Lucas Adel do meio campo, recua para o goleiro Vladimir e o Guarani recomeça. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Domina Douglas Bacelar para o time do Guarani. Ele recolheu, dominou 1, 2, 3 toques. A bola tem por dentro o Matheus Bueno. Heitor se apresenta pelo meio. Deixou curtinho para ele na marginal do campo. Wesley Pomba bloqueia. Ele volta a bola para Douglas Bacelar. Empurra por dentro na fogueira ali para o Matheus Bueno, que tem que recuar para o goleiro Vladimir. Então, opa, se tem detalhe ele vai pro ar. Não tem meia, né? O Chay fica aqui na sombra, né? Tá ali escondido do chuvisqueiro. E aí fica o Bueno e o Camacho que só tocam curto e de lado, tentando armar o time. Aí recebe a bola de frente, não tem o cacuete para meter uma bola, para fazer a transição e rodam a bola para trás. Voltam para os zagueiros. E com isso, com essas e outras, não fosse uma jogada individual do João Vitor, que bateu bonito, e o goleiro do Coritiba, Paulo Maurício, que fez uma grande defesa, o Guarani não teria, até agora, dado nenhum chute a gol. Deu 1. É muito pouco. Por quê? Porque está deixando para os volantes a função de fazer a transição. E é bom o volante quando ele vai como elemento surpresa. Quando ele é o elemento previsível, fica difícil, porque é só cercar que ele não tem cacuete de avançar com a bola. E aí ele toca para trás e o Coritiba, pelo menos até agora, né, administra com muita tranquilidade a vantagem de 1-0. Alô, José Antônio do Amaral Caprânico, Zé Guarani, tá ligado no futebol da Bandeirantes. Tentou João Vitor, perdeu a bola, sobra, fica pro time do Coritiba. Roniero, autor do gol, recua para Natanael. 40 minutos, primeiro tempo, 1-0 pro Coxa. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Morelli tentou a entrada da grande área, chega bem na interceptação. E na antecipação, o Heitor, ele sai driblando, escapou no primeiro, escapou no segundo, linda jogada do Heitor, clareando todo o ataque bugrino, abre na ponta para João Vitor, tem o Chay pedindo, soltou, abriu lateralmente, bola curta para Chay, ele recolhe, domina, protege, falta, o bandeira não deu, nem o juiz. 10, não sei se foi falta não, viu, Vlad? Eu fiquei a impressão que não foi não, para mim o passe que foi muito curto, né, quando o Chay foi tentar dominar a bola, acabou perdendo. E como isso o time do Coritiba, né, já recupera, tropeçou, CH? Tropeça nas pernas, né? A intensidade do meio campo do Guarani é uma coisa irritante, né? O Coritiba, ele sai atrás e chega todas na frente. Todas. O Camacho não participa do jogo. O Chay é uma figura absolutamente decorativa. O Guarani não tem força física, além da lentidão, além do posicionamento equivocado. O Guarani tá mal no jogo. Segue 1-0, o time do Coritiba vence, já estamos na reta final do primeiro tempo, domina o Matheus Bueno, marcação dupla para cima dele, tentou puxar a bola, mas sofreu a falta. Falta marcada na meia direita para o time do Guarani bater. A informação é do Pinheiro. Olha, segundo gol do Corinthians, o Wesley, 40, primeiro tempo, Neoquímica, Corinthians 2, Argentinos Júniors 0. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. 41 minutos e meio, primeiro tempo, 1-0 para o time do Coritiba. Bora, Bugrão, tem que jogar um pouquinho mais de bola. Jefferson na meia, para Camacho, deixou de letra para Matheus Bueno, empurrou, passe errado no Matheus Bueno. E aí propicia a transição ofensiva rápida, o contra-ataque para o time do Curitiba. Ronier meteu o lançamento para Brandão, Vladimir saiu, Douglas Bacelar toca na bola.
Chega o zagueiro, coloca a bola para fora, quase o Brandão consegue a finalização na bola esticada do Ronier na velocidade do Brandão, Vladimir. Houve uma dúvida ali entre o Vladimir e o Bacelar para ver quem ia pro lance, até que o zagueiro foi quem chegou no carrinho, tocou por último na bola, mandou pela linha de fundo escanteio. É que o Bacelar calça 44 e tem quase 2 metros de altura, se fosse menos ele não chegaria nessa bola não, e o Vladimir saiu precipitado no gol. Quase o Coritiba, mas o Bandeira não valia nada porque ele já marcava impedimento. Sicredi segurou o consórcio do cartão a carteira digital e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 42 minutos e meio, vem para o time do Guarani. Lucas Paraíso não domina, chega rasgando o Bruno Melo, confirmando 42 e meio o primeiro tempo. Futebol da Bandeirantes nesta terça-feira no Couto Pereira, quinta rodada da Série B, a Bezona. 1 pro Coritiba, gol de Ronier aos 18 minutos do primeiro tempo, 0 pro Guarani, Edu. Ainda a Série B, 43, Ribeirão Preto, Botafogo 0, Chapecoense 0, encerrados. Vila Nova 2, Novo Horizontino 1 e Avaí 2, CRB 1. E o Matheus Bueno acaba de errar mais um passe, mas o Guarani recupera com o Camacho pro Paraíso, de frente pro gol, recolheu, dominou, colocou na direita para João Vitor, linha lateral da grande área, encarou a marcação, voltou para Camacho de primeira, passa a direita, quase um golaço de Camacho. Uma chapada na bola espetacular do passe de João Vitor, livre pro Camacho, levantou a cabeça, o Camacho de primeira colocou no canto, caprichosamente a meia altura, a bola passou por muito pouco, o Guarani não empata o jogo, Vladimir. Foi inteligente o João Vitor, né? Percebeu o Camacho chegando quase que na meia-lua de entrada da grande área, o arremate foi tentando tirar do goleiro, tirou do goleiro, mas também do gol, linha de fundo, tiro de meta. Agora sim, né, Tigrão? Agora sim a jogada funcionou, o João Vitor levantou a cabeça, os atacantes entraram e o Camacho ficou livre, quase ele marca um golaço, seria o empate do Bugrão. Camacho se eberte. Não passava nem agulha. Vou falar pra você um negócio. Que chute lindo, hein? Melhor jogada do Guarani no jogo. Ele já chegou batendo, a bola pingou, mesmo assim ele conseguiu acertar na cara dela, com um efeito de chapa com lá de dentro do pé, com curva. Deu azar. Melhor lance do Guarani no jogo até agora. Traz um alento aí, poderia ter empatado. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento e irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 22 horas 15 minutos, horário oficial de Brasília, o quinto sinal confirma para você. Reinaldo lá na canhota, recolheu do minuto, chega Ronier todo atrás nesse momento, o time do Curitiba. Guarani tenta vir para cima, Camacho fez o passe pro Paraíso, tem Reinaldo aberto pela canhota, ele recolheu, dominou de costas pro gol, abriu na ponta para Jefferson, Jefferson cortou, limpou, cruzou, tentava na entrada da grande área, quarta defesa, Jefferson vai atrás e recua para Camacho, vai daí Camacho, preferiu o passe na direita para João Vitor, o Guarani esboça uma pressão, está com 10 no time do Curitiba. Heitor na direita, cruzou para a boca do gol, Chay desviou e a bola passou. Vai embora pela linha de fundo. Acho que não era o Chay o correto para finalizar, né, Vladir? A bola não era para ele, né? Mas acabou tentando aproveitar, desperdiçou a chance e o árbitro deu mais um de acréscimo, 46. Vai me dizer que o Corinthians meteu mais um lá na Neoquímica Arena, hein, Edu? Então, rapaz, hoje a coisa tá dando certo. De novo, Yuri Alberto, o segundo goleiro no jogo e o terceiro do Corinthians, hein? Corinthians 3, Argentino Júnior 0 é a Sul-Americana. Vamos até 46 minutos, mas o árbitro preferiu terminar antes. Com 45:50, apita Jonathan Pinheiro do Rio Grande do Sul. Não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo do Couto Pereira, 1 pro Coritiba, 0 pro Guarani, que por muito pouco na reta final não empatou o jogo. A bola parou de rolar na capital paranaense, meu caríssimo Edu Pinheiro. Grande Boris, grande narrativa como sempre. O Vladimir, quer dizer que frio, né? Quem que tá de blusa? Eu vi alguém de blusa, de luvas, né? O Chay, né? O Chay, né? O Chay tá de luva. Tá frio, rapaz. Começou com 12 graus, agora tá com 11,2. Realmente uma noite fria em Curitiba, com uma garoa leve também, acaba caindo mais ainda a temperatura e o Guarani vai perdendo 1-0, Edu.
Tá, não foi o Luan Dias, não foi o Caio Dantas, 2 baixas pelo menos, né? Vamos lá, como é que tá jogando o Guarani, Vladimir? Tá com o Vladimir no gol, Heitor, Lucas Adel, Douglas Bacelar e Jefferson, Camacho, Matheus Bueno, Chay, Lucas Paraíso, João Victor tomou amarelo no primeiro tempo e Reinaldo. Então João Victor tá pendurado, o Camacho na dúvida jogou, aliás um belo chute do Camacho, passou rente aí 43, pode ter sido um empate. Deixa eu ver o que mais aqui, o Chay do lugar do Luan Dias, Reinaldo começando no lugar daquele menino lá, como é que é o nome dele, rapaz? Ele jogou contra o Botafogo, é o... Ayrton, isso, é o Reinaldo no lugar do Ayrton, tá. E no banco, o que tem, Vladimir? Douglas Borges, Léo Santos, Kaique, Marlon, Diogo Matheus, Lucas Araújo, Rafael Freitas, Vinícius Cauê e Gustavo França são as opções do Júnior Rocha. Bom intervalo, Vladimir. Valeu. Vamos lá então, 1-0, o gol foi do Lucas Ronier, 19 anos ele tem. Aliás, antes ele cabeceou uma na trave, 16 minutos, cruzamento, esse Ronier pimba na trave, Vladimir completamente batido, 2 minutos se passaram e aí Lucas Ronier limpa para cima de Jefferson e dá um balaço aí no ângulo, 1-0, né? Na sequência, João Vitor, um chutaço, boa defesa do goleiro aí do Curitiba. Depois, a 25 minutos, Vladimir faz uma boa defesa, um chute do Pomba, Wesley Pomba. E a 43, João Vitor serve a Camacho, que chuta de fora da área, raspou um chutaço. Vamos lá, CH, você dizia aí, vamos lá, Curitiba 1-0, além da defesa aí, na saída de bola, né? Saída de bola, problema, você falou. Agora no final, você falou um monte de coisa do Guarani, CH. Quer repetir, por gentileza? O Guarani está com várias dificuldades, né? A primeira dificuldade é na saída de bola, porque inteligentemente o Curitiba está marcando o Bueno homem a homem. E os 2 laterais. O Guarani não tem saída de bola. Quem tem liberdade são os 2 zagueiros, que não conseguem armar absolutamente nada. Para piorar, o Camacho participa pouco do jogo, porque está sendo muito bem marcado também. E o Chay está mal posicionado. O Tigrão falou o primeiro tempo todo e é verdade. Ele fica aqui como auxiliar do lado direito do Heitor. Eu não estou entendendo esse posicionamento do Chay. Além da dificuldade de mobilidade que ele tem, né? Ele em todas as disputas de velocidade, ele sai na frente do jogador de Curitiba e o jogador de Curitiba pode ser qualquer um, chega na frente dele. Então há um problema de número de jogadores no meio campo, há um problema de intensidade do Guarani no meio campo e essa saída de bola que incomoda demais. Essa dificuldade não pode acontecer, tem que ter alternativa de posicionamento sem a bola para o Guarani pelo menos virar de frente e tocar a bola em sentido ao gol do Curitiba. O Bueno domina a bola e volta para os zagueiros. Domina a bola e joga para pisar lateral, pisar para trás. O Guarani não tem evolução de jogo e está jogando com 3 atacantes. Está errado, tem que corrigir isso aí. E como corrigir? Ou ele reposiciona quem está sem a bola para ter, né, a opção do passe, o time tem que ser mais rápido também na saída de bola, ou aumenta o número de jogadores no meio campo, tira um atacante e coloca o 4º homem no meio campo. Do jeito que tá, o Curitiba só tá jogando na espreita, marca muito bem, e daqui a pouco vai dar uma estocada e fazer uns 2-0. Então, não gostei do primeiro tempo, não tem nada a ver com o futebol empregado de intensidade, de toque de bola, de evolução, de transição da partida contra o Botafogo. O time tá modorrendo. O time tá macambúzio, taciturno, lento demais. E não pode ser assim. Porque na frente, no meio campo, tem garotos. O Coritiba tá numa velocidade de 100 km por hora, o Guarani tá 60. Por isso tá perdendo o jogo. Agora, diga-se, o menino que fez o gol fez um golaço, não é? Houve espaço? Houve, mas ele pegou uma bola de esquerda, que a bola foi no ângulo do goleiro Vladimir, que não pode fazer absolutamente nada. Não é que o Coritiba foi um grande time no primeiro tempo, é que o Guarani não jogou. Essa última aí que foi com o Camacho, com o João Vitor, levou perigo, mas precisa chegar mais, precisa incomodar mais. Para isso, esse meio campo precisa estar melhor posicionado, mais rápido, e o seu Bueno tem que acordar para o jogo, né? Precisa dar um despertador para ele, Edu. Pois é. Ó, gente, seguinte, Guarani é 18º, hein? Vai perdendo 18º com 3 pontos, o Paysandu tem 2 e Ituano não tem nenhum.
Mas vamos lá, olha, encerrado, Vila Nova 2, Novo Horizontino 1, Danilo Barcelos contra 1-0 Vila Nova, o Luca Esponte empatou no Novo Horizontino e o Henrique Almeida, gol da vitória do Vila Nova. Na ressacada, Avaí 2, CRB 1, o Pedro Castro e Garcês, os gols do Avaí, e Anselmo Ramon, ex-Guarani, marcando o finalzinho para o CRB. Intervalo, Ribeirão Preto, Botafogo 0, Chapecoense também 0. Em termos de Sul-Americana, né? Libertadores, primeiro encerrado, Peñarol 2, Atlético Mineiro 0. O Atlético já está classificado. Amanhã tem Flamengo e Bolívar. Palmeiras em Independente del Valle vai ser no Allianz. E na quinta-feira tem no Maracanã, Fluminense Cerro Porteño. O Botafogo do Rio joga na quinta em Lima contra o Universitário. E o São Paulo em casa recebe o Barcelona do Equador. Sul-Americana, intervalo na Neoquímica. 2 gols do Yuri Alberto, 1 do Wesley. Corinthians 3, Argentinos Júniors 0. Amanhã tem Atlético Paranaense e Danúbio lá em Curitiba. O Fortaleza pega o Boca na Argentina, La Bombonera. O Cuiabá recebe o Deportivo Garcilaso do Peru. E na quinta-feira tem Cruzeiro e União La Calera do Chile. E o Bragantino joga lá no Assunção com o Esportivo Luquenho. Já já o Tigrão comenta, hein? Intervalo, Coritiba 1, Guarani 0, gol do Lucas Ronier, a 18 minutos, agora 22h23. Futebol é com a Bandeirantes. Atenção, o Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios. Assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte e alimentação, cartão multibenefícios, convênio com faculdade, kit maternidade e muitos outros. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. O Iga Atacado está esperando você. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Renove a sua oficina com a Loja do Mecânico. Encontre tudo o que precisa a preços acessíveis. E tem oferta: bancada de trabalho, R$ 99,90. Válida até 18 de maio. E a cada R$ 250 em compras, ganhe um número para concorrer a uma Moto Ninja ZX e 10 CG Titan. Visite a Loja do Mecânico na Rua Carolina Florense, 1364 em Campinas. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ele recupera com o Camacho pro Paraíso, de frente pro gol, recolheu, dominou, colocou na direita para João Vitor, linha lateral da grande área, encarou a marcação, voltou para Camacho de primeira, passa a direita, quase um golaço de Camacho. Uma chapada na bola espetacular no passe de João Vitor, livre pro Camacho, levantou a cabeça, o Camacho de primeira colocou no canto, caprichosamente a meia altura, a bola passou por muito pouco, o Guarani não empata o jogo, Vladimir. Foi inteligente o João Vitor. Valdemir Gomes. Esse lance foi a 43 minutos. Coritiba vence 1-0. Gol do Lucas Ronier, 18. Tigrão. Edu, o jogo começou meio barro, meio tijolo, meio morno. Demorou um pouquinho para pegar no breu. E daqui a pouco o jogo engatou, o jogo engrenou, sabe? Bola na trave do Coritiba, depois o gol desse menino que fez um golaço. Realmente, o Lucas Ronier. Para mim, um erro de marcação do Guarani. Olha, a gente está revendo nesse momento, ele mata a bola dentro da área, traz no peito, no chão, tira da direita para a esquerda, traz na perna boa e fica ali o Reinaldo acompanhando, dando distância, não encostou. E aí ele bateu, teve muita qualidade, muita perícia e meteu a bola na rede. Aí o Guarani, com muita dificuldade para preencher o meio-campo, para começar as jogadas, para fazer a transição meio-campo-ataque. O melhor jogador do Guarani para mim no primeiro tempo, surpreendentemente, foi o Heitor. Ele se arrisca, ele vai, não está dando na direita, ele sai na esquerda, ele vem por dentro, tenta arrastar a bola. O Heitor está fazendo aí o papel do meia, do armador em alguns momentos, sentindo que os volantes do Guarani, eles não têm essa característica de meter uma bola longa. Aí a gente vai ver o scout, a gente vai ver lá o SofaScore. Como é que chama aquilo lá, ô Boles? SofaScore. Ah, pensei que era SofaScore. A gente vai ver aquilo lá, nossa, o Camacho acertou 900 passes. Né? E ele jogou bem, assim, no finalzinho, no último terço do primeiro tempo, o Camacho se apresentou um pouco mais, inclusive deu um lindo chute, aí deu azar, poderia ter feito gol. Agora, ele dá muito passe curto e lateral. O Bueno, passe curto, lateral e para trás. Então não tem ninguém assumindo aquela função de dizer, não, peraí, volante tá com a bola, toca em mim que eu vou fazer ela chegar. Então não adianta você ter 3 atacantes espetados. Né? O Paraíso, por exemplo, está saindo toda hora para buscar a bola porque ela não chega. Então tem esse problema do posicionamento do Chay, que a gente frisou várias vezes aqui, muito aberto do lado direito. E aí o treinador, sentindo que o Heitor está bem no jogo, que o João Vitor está participativo, ele tem que dizer para o Chay, vai mais dentro, joga entre os 2 volantes e os 3 atacantes, mas mais centralizado para fazer a bola chegar. Porque ele recebe essa bola abertinho ali no espaço curto de gramado do lado direito, sempre tem uma dobra em cima dele. Sempre tem uma dobra, né? Tá ali o Gelado, que para mim é um dos destaques do Coritiba no primeiro tempo, e o Wesley Pomba, que é um garoto também que vai e volta toda hora, estão dando um fecha, um no chá e um na sobra, acabou. Ele não consegue evoluir. Então é uma questão de preencher, de posicionar melhor o Chay, se é que ele vai ter pernas e fôlego para isso no segundo tempo, para que ele receba essa bola, para que ele se posicione ali entre os volantes e os 3 atacantes, para fazer aquele papel de conduzir, para fazer aquele papel de transição, meio campo, ataque. E ele não está fazendo isso. Ainda assim, com todas essas dificuldades, com erro de marcação no gol do Coritiba, ainda assim, eu tenho que dizer a bem da verdade que os últimos 10 minutos do Guarani não foram ruins, não. O Guarani chegou,
subiu um pouco a marcação, que também estava muito atrás, estava marcando da linha de meio campo para trás, subiu um pouquinho a marcação, começou a não dar toda aquela folga, aquela moleza para o Coritiba vir se articulando de trás para frente e até equilibrou o jogo. O que eu tenho para dizer nesse momento para o torcedor do Guarani? Se a equipe de Campinas voltar para o segundo tempo, né, com o posicionamento e com um pouquinho mais de verticalidade que nós vimos nos 10 minutos finais do primeiro tempo, a coisa pode melhorar e o Guarani aumenta muito as suas chances de conquistar um empate cedo dentro do jogo. O Coritiba, depois que fez o gol, claro, puxou as linhas para trás e tentou jogar no contra-ataque. E o Guarani demorou muito para perceber isso, que tinha que agredir um pouco mais. Então é correção de posicionamento e um pouquinho mais de velocidade com a bola nos pés e verticalidade, sentido do gol e não tão lateral, que a coisa muda, como aliás mudou nos minutos finais do primeiro tempo, meu queridíssimo Leandro Boles. Valeu, Tigrão, tudo pronto, vai começar o segundo tempo no Couto Pereira, quando apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas no FM em 85.7, pelo youtube.com/rádio Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo, com muita informação. Bola rolando para o segundo tempo em Curitiba, placar de 1-0 para o Coxa. Tivemos alguma alteração no intervalo, Vladir? Não, Boris, nem em Coritiba e nem em Guarani. Ninguém mudou aí para o segundo tempo, mesmo os times. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para Arthur Eugênio, Elcio Paiola, todos lá do Portal Futebol Interior. Ontem nós estivemos no evento da Federação Paulista de Futebol, premiação do Campeonato Paulista da Série A4, aqui em Campinas, representando a Rádio Bandeirantes. O Vladimir também esteve lá, Roger Williams também. Enfim, nós estivemos nesse maravilhoso evento. Então, um grande abraço a todos, parabéns pela organização, não só do futebol interior, como da Federação Paulista de Futebol, do Sindicato dos Atletas, e o Wagner Ferreira, grande Wagner Ferreira. Tivemos ao lado de Zenon estava por ali também, marcando presença, grande Zenon, a todos os amigos, Ica, o Donimitica, do Ica Atacato. Foi muito legal este evento. Chegou uma foto aqui para mim, eu já postei lá nas minhas redes sociais, no @LeandroBoles no Instagram. Fala aí, Tigrão. Não, só para não deixar passar batido, demonstra um pouquinho ainda de desconhecimento no detalhe fino das características individuais dos jogadores com relação ao Júnior Rocha que eu estou falando. Eu fiz essa observação no primeiro tempo, o João Vitor rende mais do lado esquerdo e o Reinaldo se adapta melhor ao lado direito. Se fosse ele, inverteria. Mas continua no segundo tempo, João Vitor na direita e Reinaldo na esquerda. É isso, são os detalhes nas vozes de Carlos Henrique, o bate-pesado de Valdemir Gomes, o Tigrão, os comentaristas da Bandeirantes. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Tenta o campo de ataque, o time do Coritiba afastou lá atrás de defesa. Morelli foi para a disputa, acaba perdendo a bola para Camacho, tentava o Chay. Chega primeiro o Bruno Melo, recuando para o Rodrigo Gelado, cercado, marcado pelo João Vitor. Tentou tirar a bola, bateu, rebateu e voltou para Rodrigo Gelado. Ele domina e agita para o time do Coritiba, toca mal. Dá de graça para Matheus Bueno, que empurrou no comando para Chay. Chay dominou, 3 a marcá-lo. Escapa no primeiro, escapa no segundo e sofre a falta. Falta cometida pelo Sebastião Gomes, o jogo tá parado, é falta para o time do Guarani bater com 2,5 do segundo tempo. E o Ica Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Mande seu currículo para o e-mail seleção@ica.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis. Tá perdendo o jogo, Bugrão, tá 1-0 pro time de Coritiba, mas tem muito jogo pela frente. Bora acreditar na São Bugrina. Aqui para Jefferson, ele recolhe, domina para você, ligado pelo youtube.com/rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Douglas Bacelar, na direita para João Vitor. João Vitor recolheu, dominou, ameaçou partir com ela. Prefere passe atrás para Douglas Bacelar. Todo atrás o time do Coritiba. Toma iniciativa o Bugrão. Fala para Lucas Adel, ultrapassada na marcatória. Com a canhota, ele solta na esquerda para Reinaldo. Reinaldo dominou, partiu para cima da marcação, escapou no primeiro, tentou escapar no segundo, marcação dupla para cima dele, tentava o passe para Camacho. Chega Matheus Friso tocando na bola, a bola sai. É lateral na esquerda para o time do Guarani bater. É bola para Camacho. Camacho fez o passe curtinho para Reinaldo. Reinaldo tentou o cruzamento, trava Natanael.
Coloca a bola pra fora, ela chegou sim a sair. Saiu, mas voltou pra dentro do campo, mas havia saído. Lateral que o Jefferson vai cobrar pro time do Guarani. Quinta rodada da Série B. Guarani vem de vitória, o Coritiba de 2 derrotas seguidas. Por isso o Guarani busca pelo menos um empate nesse comecinho do segundo tempo. Brandão foi desarmado, mas segundo falta, o árbitro marcou do Lucas Adel. Pra cima do Brandão, o jogo tá parado, é falta pro Coxa. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, uma carteira digital e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 4 minutos do segundo tempo, placar de 1-0 para o time do Curitiba. Bruno Melo levanta, Branco em ataque, chega dar o bote, recupera Heitor para Matheus Bueno, para Heitor do corredor, chega Morelli para acabar com a festa, mas a bola volta para Heitor. Houve a falta ali do colombiano que vai receber cartão, deixou o pé pra cima do Heitor, o jogo tá parado, foi o Pomba. Exato, Wesley Pomba, né? Chegou atrasado, ele acabou acertando o Heitor, amarelo pra ele, camisa 57 do Coritiba, primeiro cartão para jogadores do Coxa. E sente demais a pegada do Heitor ainda no campo, caído no gramado, o departamento médico foi acionado, caído o Heitor, lateral direito bugrino. E o básico, a Sanasa já entrega. Mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Foi um pisão do Pomba no pé direito do Heitor e dói, hein, CH? Dói demais. O cartão amarelo foi justo ou, se fosse você o árbitro, trocaria a cor do cartão? Não, correto, né? Foi um lance que o atleta do Coritiba, eu não acredito em maldade, mas ele pisou no tornozelo do Heitor, né? Na lateral do tornozelo ali, parte do pé e machucou. Cartão amarelo de bom tamanho. Segundo cartão do jogo, o primeiro foi pro João Vitor do primeiro tempo e agora o Wesley Pomba do time do Coxa recebe o cartão. Jonathan Pinheiro do Rio Grande do Sul é o árbitro que está trabalhando no jogo. Tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança. Chay vem para a bola da meia direita. Preocupado o goleiro Pedro Morisco. O Bugrão busca o gol de empate. Capricha aqui da Chay. Partiu para a bola, levantou na boca do gol de cabeça. A bola passou e o Reinaldo domina mal. Não conseguiu dominar, a bola escapou, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir. Tentou dominar, mas não conseguiu, né? A bola bateu nele e foi pela linha de fundo. Tiro de meta só para atualizar a situação do Ayrton, né? Não foi pro jogo hoje. Lesão na coxa direita, tirou o atacante Ayrton do jogo desta noite. Bolas. Volkswagen Nivus de Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Você ligado no FM 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Carrega a bola João Vitor, igual para Heitor no campo ofensivo. Heitor curtinho, devolve na ponta para João Vitor. João Vitor parou, prendeu, olhou, pensou, chamou, acionou, bateu os Bueno. Levanta a cabeça, também está sem opções do passe. Tentou com Heitor, Heitor de primeira, chega Rodrigo Gelado na fogueira para João Vitor. Ele divide a bola, leva melhor, tentou na entrada da grande área para Chay. Chay levantou para João Vitor. Rodrigo Gelado tirou para o meio da área. Camacho com a sobra, tentou bater para o gol, foi bloqueado. Morelli fica com a sombra para o time do Curitiba. Ele tenta tirar, mas tira mal, porque a bola volta de graça para o time do Guarani no meio campo com Douglas Bacelar. Mas o passe do outro lado, desafoga para Adel. Adel já empurra na ponta para Reinaldo. Tá no mano a mano, encara a marcação. Vem embora Reinaldo, bico na grande área. Tá parado o jogo, marcando impedimento do Reinaldo. Subiu a bandeira, Vladimir. Aquele procedimento de esperar uma conclusão da jogada, né? Porque aconteceu bastante tempo esse impedimento. Agora sim o árbitro parou e marcou a irregularidade. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7 minutos e meio, segundo tempo. No Couto Pereira em Curitiba, que no último final de semana recebeu quase 25 mil torcedores, mas não foi num jogo do Curitiba não. Foi do Paraná Clube, que está disputando a Série A2, a segunda divisão do futebol paranaense. 1 pro Coritiba, 0 pro Guarani. Hoje é noite de Série B do Pinheiro. Pois é, 6 minutos, Ribeirão Preto, Botafogo 0, Chapecoense 0. Amanhã, 21h30, Majestoso, Ponte Santos. Quem narra aqui é Roger Williams. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está ligado no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal. Vamos chegar a 36 mil inscritos. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Então experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Domina Rodrigo Gelado, tentou a finta para cima do João Vitor, dá o bote, recupera, recua para Heitor. Heitor pela meia para Matheus Bueno. Recolhe, domina para o time do Guarani. Se mandou Reinaldo beira canhota, prefere o passe curto para Chay. Chay volta na direita para João Vitor. Chegou na marcação, o Pomba, ele volta a bola para Heitor. Heitor faz a inversão, na quarta zaga para Lucas Adel. Guarani tenta a construção ofensiva, tenta vir para o campo de ataque. Quando pega a bola, ou quando o Coritiba perde, o time do Coxa volta rapidamente. Guarani tem que recomeçar. Bola do Jefferson na ponta. Para Camacho, pediu falta na disputa de bola com o Sebastião Gomes. Fica sentindo o jogador bugrino caído no gramado, vai se levantando, tá pedindo falta. O Júnior Rocha também tá reclamando. Mas o árbitro gaúcho marcou apenas lateral para o time paranaense bater. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Sobe aqui atrás Maurício Antônio colocando a bola para fora, cedendo o lateral para o time do Guarani bater. Era pressionado pelo Paraíso. Paraíso que, como estrela predestinado, entrou no lugar do Caio Dantas no jogo do último sábado contra o Botafogo e marcou. Segundo gol da vitória por 2-0 foi o primeiro gol dele com a camisa do Guarani. Ele que veio da Portuguesa. Tem lateral para bater mais um time do Guarani. Pertinho da linha de fundo vem o Jefferson para a bola. Enxuga a mão, bola tá lisa, gramado tá molhado. Vem para a cobrança do lateral com 10 segundo tempo. Curtinho para Adel. Levantou lá dentro, Bruno Melo tira. Tira de cabeça, Matheus Bueno sinaliza que vai recuar e recua para Douglas Bacelar. Tem a posse de bola no círculo central, na faixa central do campo, zagueirão bugrino. Abre para Lucas Adel, pela esquerda no campo defensivo. O Brandão ameaça, dá uma apertada e ele recua para o goleiro Vladimir. E aí, Tigrão, comecinho no segundo tempo, segue 1-0, Coxa na frente em Curitiba. O Curitiba puxou todo mundo para trás, o Guarani exerce um domínio territorial, né? Fica com a bola, ataca, povoa o campo de ataque, mas não tem penetração. Chega até a intermediária e perde a bola. Agora tem um mérito, tá correndo muito o Guarani, tá marcando vigorosamente a saída de bola do Curitiba, porque o Curitiba tá com todo mundo atrás e ele, quando não tem como sair tocando, a equipe paranaense, a bola é rifada e aí não tem ninguém à frente e o Guarani vem de novo. Então praticamente tá um jogo no segundo tempo, nesses primeiros 11 minutos, de defesa contra ataque. A defesa é do Curitiba, o ataque é do Guarani. Só que aquele jogo de posicionamento e não um jogo de infiltração e um jogo de profundidade. O Guarani posicionado no campo de ataque, mas entrando pouco na área. Tudo isso também em função da estratégia, para mim, perigosa e equivocada do Curitiba de recuar demais e optar apenas em jogar no contra-ataque. O Guarani manda no jogo territorialmente, mas precisa criar chances e ter mais poder de penetração. O Guarani, inclusive, que terminou o primeiro tempo com mais posse de bola em relação ao adversário, 51 contra 49. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Você ligadaço com o timaço de Carlos Batista aqui na Bandeirantes. Nada substitui a emoção e o futebol no rádio. Vamos juntos nesta terça-feira de futebol. Lucas Adel com a canhota fez o passe no comando. Recolheu, dominou Camacho. Protegeu diante da marcação do Sebastião Gomes. Tentou passe na Nathanael, cortou parcialmente a bola, voltou para Jefferson. Para Reinaldo, mudou na frente. Escapou, invadiu, tentou bater cruzado para ganhar escanteio. A bola desvia no zagueirão do Coxa. Vai embora pela linha de fundo. É escanteio pro Guarani bater. Valeu pela insistência do Reinaldo, né? Conseguiu recuperar a bola no momento do cruzamento. Ela ficou na zaga. Bateu ali no Maurício Antônio, a linha de fundo, escanteio Bugre. 22 horas 45 minutos, é escanteio pro time do Guarani bater, vem pra cobrança Chay, partiu pra bola, pé direito, levantou na segunda trave, de cabeça afastou o Rodrigo Gelado. É mais um escanteio pro Guarani, mas é lá do outro lado, vai ter que atravessar todo o campo Chay. Ele tentou o João Vitor na segunda trave, o Rodrigo Gelado de cabeça colocou a bola para fora. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Chay vem para a cobrança do escanteio, capricha aqui da Chay. Douglas Bacelar e Lucas Adelmário, pé direito, levantou para a boca do gol, subiu, tirou a defesa. Matheus Friso com a sobra, ele bota na frente, chega Heitor na cobertura. Do campo de ataque, ele recua para o goleiro Vladimir, o Guarani recomeçará no seu campo defensivo.
Vladimir curtinho para Matheus Bueno. 13 minutos e meio, segundo tempo. 1-0 pro Coxa. Matheus Bueno empurra na ponta para João Vitor. Agora quem dobra a canhota. Ele partiu para cima na marcação de 2 adversários. Tentou escapar do primeiro, não deu. Insistiu no lance, ganhou do Ronier. Voltou para Jefferson. Jefferson no segundo terço do campo para Camacho. Camacho para Matheus Bueno. Escapou bonito no primeiro, do segundo. Tentou na entrada da grande área e deu uma empolgada. Chega rasgando de qualquer maneira a zaga do Coxa. Ela volta no meio campo para Lucas Atel. Recuado o time do Coxa e o Douglas Bacelar errou. Deu de graça pro Pomba. Partiu com a bola dominada. Vem embora o time do Coritiba. Já está na área. Ele bateu cruzado. Espalma Vladimir. Na paulada do Wesley Pomba. Na saída errada ali, Douglas Bacelar. Ele carregou a bola do círculo central até a entrada da grande área e soltou a bomba com a canhota. Pra grande defesa do Vladimir, colocando a bola para fora, Catarino. Que presentão, né? Que o Douglas Bacelar deu ali pro Pomba, que soltou um pombo sem asa. Foi buscar ali o goleiro Vladimir, espalmou pra linha de fundo, escanteio, o Coritiba no ataque. E a bola deu uma quicadinha no momento do chute aí, pegou na veia o Pomba. Dificuldade redobrada pelo Vladimir, que foi buscar no canto. Escanteio para o time do Coritiba bater. 14 minutos e meio, segundo tempo. Vem para a cobrança lá na canhota. Matheus Furiço partiu para a bola. Atenção, levantou para a boca do gol. Subiu o Douglas Bacelar para afastar. Já vai brigar. Chega primeiro o Natanael. Acaba recuando para o Rodrigo Gelado. Já desiste no meio do caminho, a bola recuada para o goleiro Pedro Morisco. Sicredi do Seguro Consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Tem bola de novo o time do Coritiba para o campo de ataque. Lá na canhota, recolheu, dominou. Sebastião Gomes prepara o cruzamento, vem por baixo. Matheus Bueno atento para fazer o corte. Já levanta para o campo de ataque por Paraíso. Chega primeiro Maurício Antônio, recuando para o goleiro Pedro Morisco. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac. No tic-tac do tempo de bola desta moção, eu confirmo. Quinta rodada da Série B no Couto Pereira, em Curitiba. Segue 1 pro Coxa, 0 pro Guarani e Edu Pinheiro. Libertadores, amanhã os dois, 21h30, Maracanã, Flamengo e Bolívar, Allianz Parque, Palmeiras e Independente del Valle. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol aqui na Bandeirantes Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvindo. E este comecinho do segundo tempo, agora com quase 16, se segue 1-0, o Coxa na frente, CH. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica, né? Porque a energia vai indo embora. O Guarani voltou reposicionado e correndo mais. Olha que nós temos 16 no segundo tempo e o time está muito forte, né? Com bastante disposição, diminuindo espaços. Veja como a coisa está melhor para o Guarani, que o time do Coritiba já faz mexida nesse segundo tempo. Olha o Coxa. Chegando com o Brandão, tentou girar para bater por gol. Douglas Bacelar consegue o desvio para fora. O Coritiba que fez 2 alterações, né, Vlad? Isso, saiu o Morelli e entrou David 33 no lugar do Morelli. E saiu Wesley Pomba, entrou Bernardo 23 no lugar do Pomba. Tem escanteio para fazer a cobrança, o time do Coritiba, quebra a canhota, Ronier, o autor do gol, autorizado a cobrança, pé canhoto fechado lá dentro, de cabeça, Douglas Bacelar tira mais uma. A bola passa de uma extremidade a outra e sai em linha lateral para o time do Coxa. Então Bernardo é 23, Bernardo, se não me falha a memória, é ex-Guarani, né? Exato, estava no Guarani no ano passado, E né? o David, 33. No lugar do Morelli. Muito bem, 2 alterações feitas na equipe do técnico interino, James Freitas. Tem lateral Coxa para bater, 17 segundo tempo. Atacando a direita do seu rádio, o time de Curitiba. Bola pro Gelado, fez o passe para o David, para Gelado. Subiu, não subiu não. O time do Guarani pediu impedimento que não existiu, mas na sequência o Heitor bateu a bola contra as pernas e ele marcou sim. Marcou impedimento no ataque do Coxa, mas mandou cobrar o tiro de meta. Deu na mesma. Tiro de meta para o time do Guarani. Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Saída com a bola no chão. Guarani tem dificuldades porque o time do Coritiba aperta, mas aí o Jefferson sai dessa linha de marcação, aplicando uma meia-lua para cima do marcador e já soltando para Camacho com liberdade. Vem trazendo o time do Guarani para o ataque, empurrou para o Paraíso. Atenção, saiu na cara do gol. Pedro Morisco chega primeiro, toca na bola. Pediu pênalti o Paraíso, mas claramente, pelo menos para mim, sem o replay, o Morisco pega primeiro na bola. Também fiquei com essa impressão, né? Mas foi no limite, no limiar ali, quase que aproveita o Paraíso, mas foi bem nessa o Pedro Morisco. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico Sanasa. É muito mais do que saneamento.
Bola pro time do Guarani com o Heitor. Heitor recolhe, domina, ultrapassa a linha demarcatória, empurra pela meia para Matheus Bueno. Guarani prepara a primeira alteração. Técnico Júnior Rocha. Abertura aqui na canhota para Jefferson. Jefferson recolheu, dominou na marginal do gramado. Vai para cima dele, Reinaldo. Vai para cima dele, Reinaldo. Reinaldo recolhe, domina, puxa para a entrada na grande área. Soltou curtinho para Matheus Bueno. Com a canhota, inverteu lá do outro lado, na direita para João Vitor. Passa por fora o Heitor, passe curtinho para Heitor, na ponta direita, Heitor recolheu, dominou, soltou para Chay. Chay devolveu para Heitor, bloqueado, marcado, ele volta a bola para Matheus Bueno. 18:40, 1-0, o Coritiba está vencendo o jogo. O Guarani vai conhecendo a 4ª derrota em 5 jogos. Douglas Bacelar por dentro para Heitor. Heitor recolhe, domina, deixou curtinho para Lucas Adel, um pouco depois da risca demarcatória. Empurra na ponta para Jefferson. Jefferson lançou na esquerda para Reinaldo, a bola bateu nas costas do Reinaldo. Aí facilita para o Natanael. Ele tentou sair jogando e sofreu a falta. O zagueiro bugrino, aliás, o Camacho. E pinta cartão para o Natanael. Botou na frente, o Camacho chegou primeiro, foi atingido, está caído, camisa 14 do Bugrão. Guarani tem falta e uma falta que pode levar perigo, porque a bola vai ser alçada na área, hein, Vladir? Caiu ali, chegou atrasado o Natanael, acertou o Camacho. Merecido o cartão amarelo para o camisa 16 do Coritiba. Terceiro cartão amarelo do jogo quando muda o Guarani. Tá saindo o Reinaldo para a entrada do Marlon. Marlon com a 8 no lugar do 20, Reinaldo. Primeira mudança do Bugre no jogo. E já os comentaristas vão analisar. Renove a sua oficina com a Loja do Mecânico. Preços acessíveis. Tem bancada de trabalho por R$ 92,90. Oferta até 18 de maio. Carolina Florense, 1364 no Jardim Guarabara. Telefone 19-3370-2550. Vamos chegar a 20 minutos do segundo tempo. Guarani tem falta para bater. Vem para a cobrança na ponta esquerda, o Bugrão. Capricha que dá. Jefferson vem para a bola. Na área, Bacelar. Na área, Lucas Adel. Lucas Paraíso. Vem para a cobrança na falta. Jefferson com 20 minutos na meia esquerda. Autorizado. Respira fundo. Vai partir para a bola para o time do Guarani. Jefferson peca em outra bola. Atenção. Levantou, cruzou. A bola foi desviada. Ficou viva. Ninguém do Guarani. Dá um bico na bola e tira de qualquer maneira lá atrás o zagueirão do time do Coxa. E aí, Tigrão, esta alteração no time do Guarani, ele coloca o Marlon no lugar do Reinaldo. Reinaldo muito participativo e pouco produtivo, né? Pegou na bola pra caramba, mas produziu muito pouco. Se apresentou para jogar, mas não foi bem. Não se escondeu do jogo, é verdade. Mas de positivo, de agudo, produziu muito pouco. O Marlon é bom jogador. Inclusive chuta bem de fora. Olha o Chay. Chay dominou, tentou proteger, pediu falta na entrada da grande área. A turma do seguir. Ela volta na meia pro Guarani com o Matheus Bueno. Recolhe, domina o Guarani. Fica com a bola no campo ofensivo, mas tem que finalizar. João Vitor recolheu, dominou o Chay. Tá caído na entrada da grande área. Cruzamento, a bola passou, sobrou. Pedro Morisco. Sai do gol, o goleiro para fazer a defesa, Vladimir. A bola ficou quicando, na verdade, ali. Ninguém conseguiu concluir com qualidade. Até que o Pedro Morisco a defendeu. O Chay ficou caído pedindo falta. O árbitro disse que não aconteceu, mandou o jogo seguir. Ele tá dando bronca pela segunda vez no goleiro do Coxa, que tá demorando demais para fazer a reposição. Tem que mostrar cartão, né, juizão? Fica só na conversa, só na bronca, aparece nas câmeras, todo mundo vendo que ele é bravo. Mas efetivamente um cartão que é bom ele não mostra. E aqui o Douglas Bacelar toca mal na bola, tentou o passe para o Lucas Adel, ficou difícil. O Brandão foi lá, protegeu e a bola saiu. Escanteio de graça, hein? No 0800 na faixa pro time do Coxa bater. É um presente ali do Douglas Bacelar, se livrou da bola, mas mandou pela linha de fundo. E agora é escanteio pro Coritiba. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vamos chegar à metade deste primeiro tempo, já foi, metade do segundo. Já o Figueiredo vai entrar no time do Coritiba. Tem escanteio, Coxa para bater. Na ponta direita vem para a cobrança o lateral Natanael. Autorizada a cobrança, batida na bola, levantou na segunda trave, tirou a defesa. Olha o rebote, David, a bomba. A bola passou com perigo. Passou à direita, uma paulada do David, Vladimir. É muito forte o chute, né? E também, novamente, não tinha muita visão ali o goleiro Vladimir. Pra sorte do Guarani, a bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta. Carlos Henrique, o bate pesado, metade do segundo tempo. Marlon já está em campo. E aí, CH? Eu gosto, ele varia do lado do campo para dentro, né? E tem o arremate como a sua principal característica. Eu acho que vale a substituição. O Guarani precisa ser mais objetivo, né? Em termos gerais, de tomar cuidado com o contra-ataque do Coritiba. O Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. Mande o seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis.
Bola pro time do Guarani, bola solta para Camacho, Camacho volta a bola para Heitor, no campo defensivo, ele volta para Douglas Bacelar, recolheu, dominou com o pé direito, faz a inversão para Lucas Adel, parou, prendeu, ele pensou já, portanto, Figueiredo no time do Coxa, Jefferson com o pé direito, estica para a velocidade do Marton, bola aqui no gramado, ganha velocidade e sai, é lateral de graça pro time do Curitiba bater, e a loja do mecânico é o seu destino, nas compras acima de R$250, você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan, são 11 chances de ganhar. Confira na Rua Carolina Florense, 1364 em Campinas. Toma distância, Natanael, cobra o lateral, tentou passe por dentro, chega Matheus Bueno, tentou recuperar, conseguiu passe entre as linhas para Marlon. Marlon escapou do primeiro, mas aí chegou o colombiano Sebastião Gomes, colocando a bola para fora. É mais um lateral para o time do Guarani bater. Vem para a cobrança pertinho ali do Júnior Rocha Jefferson. Recuando para Lucas Adel, botou na frente, livrou da marcação do Matheus Friso. Com o pé esquerdo, deixou no círculo central para Douglas Bacelar. Curtindo, ele abre lateralmente para Heitor. Heitor recolhe, domina, abre os braços, fica sem opções no passe. Recolheu, dominou, voltou, girou para Camacho. E o tempo vai passando, vamos chegar já a 25 minutos. Segundo tempo, 1-0 pro Coxa. Você com o rádio ligado, curtindo o futebol da Bandeirantes, aqui Marno. Tenta, sai da ponta, vem para meia, marcado pelo Lucas Ronier. Volta para Adel. Adel por dentro para Camacho. Camacho curtinho para Lucas Adel. Zagueirão, trabalha para com a canhota. Empurra na ponta para Jefferson. Ele sai da ponta, vem para meia, cercado, marcado pelo jogador do time do Coxa. E o Figueiredo segue ali, não consegue entrar. Tentativa do Paraíso, chega Maurício para cortar. Marlon briga, toca na bola, espirrada sobra para Chay. Chay para Camacho, entre as linhas para Marlon. Marlon dominou, João Vitor pede vira direita. Empurra para Heitor, Heitor agora sim para João Vitor. Último terço no campo, Guarani roda a bola, tenta furar o bloqueio. Pé canhoto, cruzou, muito forte a bola passou, mas bateu no Natanael, segundo o árbitro. Na disputa pelo alto ali com o Paraíso, o árbitro está apontando escanteio para o Guarani, Vlad. É, meio que sem querer tocou sim no Natanael, é escanteio para o Guarani. Acho que agora vai ter alteração na equipe do Coritiba, né? O Figueiredo tá ali pronto para entrar ou vai esperar a cobrança do escanteio? Não, vai autorizar sim a mudança. Tá saindo o Lucas Ronier, o autor do gol, com a 98 para a entrada do Figueiredo. 22, Figueiredo já tá em campo. Boles. Figueiredo, portanto, experiente jogador, experiente não, ele é jovem, né? Mas surgiu muito bem no Vasco. Está aí em campo nesse momento. Olha o Jai fazendo cruzamento na área, tirou a defesa. Jefferson de primeira com a sobra, escanteio, bateu no Figueiredo. Ele emendou para o gol, ela desviou no Figueiredo, é mais um escanteio que o Chay já estava por ali, permanece por ali para fazer a cobrança. É a chance da bola parada para o time do Guarani. Chay vem para a bola quase 26, está 1-0 para o Coxa. Autorizada a cobrança, Chay partiu para a bola, levantou na segunda trave, o goleiro saiu, mas não decidiu, voltou para Heitor, tentou cruzamento lá dentro. Pedro Morisco no alto para fazer a defesa e já tenta a reposição rápida para o campo de ataque, tentando o atacante, mas aí foi muito forte. A bola ficou de graça nas mãos do goleiro Vladimir. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26,5 segundo tempo. Série B, quinta rodada. Estádio Couto Pereira em Curitiba, na capital paranaense. Segue 1 pro Curitiba. Gol do Ronier no primeiro tempo. 0 pro Guarani, que tenta o ataque. Lançamento para João Vitor. Sai do gol Pedro Morisco para fazer a defesa. Seguindo, Edu. Olha a Sul-Americana, 27 segundo tempo na Neoquímica. Segue Corinthians 3, Argentino Júnior 0. 2 gols do Yuri Alberto. E amanhã, 9 da noite, La Bombonera, Boca e Fortaleza. Bandeirantes Campinas, para você ligado no FM 85.7 pelo YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Faça como o nosso experiente Moisés Lacerda, que já esteve lá dentro, conhece no riscado, com toda a sua experiência com os cabelos grisalhos. Já deixou o seu like. Ele que é mais um inscrito no canal. Quase 36 mil inscritos. Marlon tenta, dividiu. Sobrou um sopapo na orelha do Marlon e o árbitro pegou a falta um pouco antes da risca no meio campo. Falta que o Guarani já cobrou. Tá perdendo o jogo, o Grão, por 1-0. Volta a campo na segunda-feira. Contra quem, hein, Vlad? Vai ser no Brinco o jogo. América Mineiro, segunda-feira, 9 da noite no Brinco, é o próximo jogo do Guarani. É, jogo duro contra o Coelho. 23 horas no horário oficial de Brasília. Vem embora o time do Guarani com Marlon. Marlon com pé direito, tentou a inversão lá do outro lado para João Vitor. João Vitor de primeira, deixou na fogueira pro Heitor. Heitor tocou na bola, deu certo, voltou para João Vitor, para Heitor. Coloca no chão, sai da ponta, vem para meio, encara a marcação do Sebastião. Voltou por dentro para Matheus Bueno, já tem a marcação do Brandão. Abre vira direita para João Vitor para cruzar. João Vitor dominou, pedalou, levou pro fundo, prepara o cruzamento, vem por baixo, tira mal a defesa. Chay com a sobra, dominou, limpou, linha lateral da grande área para Camacho, Camacho para Matheus Bueno. E ninguém chuta nesse time, é incrível.
Guarani roda a bola, passes curtos, mas ninguém finaliza, Vladimir Catarino. Teve a chance, né? Tanto o Chay quanto o Matheus Bueno. Nenhum deles optou pelo chute e deu a recuperação da defesa do Coritiba. Ô Tigrão, na essência do futebol, você tem que finalizar, tem que chutar. Não adianta ficar só rodando a bola pra lá, pra cá. Pode cruzar, pode chutar, não faz isso, passes curtos. E aí facilita o corte da defesa no momento em que o Guarani fará 2 alterações. E aí, Tigrão? Não tá chutando, e o que já errou de passes do Matheus Bueno é uma enormidade, hein? Agora o Guarani tinha 3 jogadores na mesma linha, no mesmo ponto do campo. Sim, coisa de 40 centímetros um do outro. O Matheus Bueno pegou uma sobra para passar pro cara que tava a 40, era o João Vitor, 40 centímetros dele. Deu no pé do jogador do Coritiba, é muita coisa, né? Aí não há tatu que aguenta. E você observa que quem tá tentando a bola longa para pegar alguém em velocidade na frente são os zagueiros do Guarani, que a bola não passa, não é que ela não passa, ela não é trabalhada no meio campo, e agora mexe, vai aí o Júnior Rocha para tentar dar uma oxigenada, até porque, né, o Chay parece que saiu ou não? Bom, sim. Vladimir confirma aí, mas fisicamente já tinha arriado totalmente. Aqui vem o time do Coritiba com David limpou na entrada da grande área, traz a bola para o pé direito, chegou Gustavo França que acabou de entrar e recupera para o time do Guarani, confirmando as alterações, Vlad. Saiu Jefferson para a entrada do 27, Vinícius Cauê no lugar do Jefferson, e saiu o Chay para a entrada do 33, Gustavo França entra no lugar do Chay. O Cauê, que antes de defender o Guarani, vestiu a camisa do rival do Coxa, o Atlético Paranaense, e o Gustavo França, portanto, tendo aí mais uma oportunidade. 2-0 não, 1-0, poderia estar 1-1, mas está 1-0 para o time do Coritiba aos 30 minutos da etapa final. Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. E aí, CH, essas 2 mexidas no time do Júnior Rocha. Eu gosto da entrada do França, o Chay estava cansado, já deveria ter saído. A tendência é que melhore a circulação de bola no meio, né? Mas o jogo precisa ser mais objetivo por parte do Guarani. De qualquer maneira, as 2 substituições é para tentar empatar o jogo. E você reclamou agora há pouco, Boles, que ninguém chuta. Agora tem um que chuta. Você vai ver o Gustavo França. Sobrou, clareou, ele tá chutando em gol. Isso pode ser a redenção do Guarani dentro do jogo. E ele que inclusive já meteu uma bola lá dentro, né? Contra o Chapecoense. Mas daí, depois o VAR acabou anulando o gol, que seria o gol de empate. Domina o time do Guarani com Paraíso. Paraíso fez o passe por dentro para João Vitor, aí forçou para o Paraíso. Chega bem a defesa na cobertura. Bola recuada para Maurício. Maurício já empurra na quarta zaga para Bruno Melo. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Levantamento do grande ataque, vem o time do Coxa, tentativa do Figueiredo de cabeça, Lucas Adel colocando a bola para fora. Chove nesse momento do Couto Pereira e quem está observando em um dos camarotes do estádio do Coxa é o diretor técnico Paulo Autor. E esse tem história, né, Vladimir? Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Tem muitas conquistas, é realmente um dos homens mais respeitados aí no futebol brasileiro. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Chega lá atrás, Vinícius Cauê para fazer o corte, sobra para Camacho, Camacho para o Paraíso, Paraíso cortou, limpou, fintou, tenta pegar a defesa um pouco mais aberta do time do Coxa. Ele faz mais uma finta, empurrou na direita para João Vitor, vem embora o bonde do Bugrão. João Vitor na entrada da grande área, bateu, Pedro Morisco. Segura o goleiro na finalização, ufa, o Guarani até que enfim chutou. Foi o João Vitor para a defesa do Pedro Morisco, Vladimir. E houve um leve desvio ali no meio do caminho na defesa do Coritiba, mas não atrapalhou a defesa do Pedro Morisco. Tenta o Figueiredo para o time do Coritiba, cortou lá atrás de defesa, a bola volta para Lucas Adel, chega Brandão na marcação, meteu para Marlon, no setor canhoto, já se meteu para o grande ataque, Gustavo França recebeu para o time do Guarani, aqui na esquerda, Paraíso foi para a área, Camacho lá na área também, soltou para Camacho, linha lateral da grande área, recebe dentro da grande área, sai da área, setor esquerdo, tem o Cauê pedindo, recuou para Matheus Bueno, dominou, limpou, fintou, voltou para Camacho na meia esquerda, Vinícius Cauê abriu, pediu, recebeu, levanta a cabeça, cruzou a meia altura, tira a defesa.
De qualquer maneira, Sebastião Gomes. Na sequência, o Brandão não domina a bola fica de graça de novo para o time do Guarani. 33 segundo tempo. Placar de 1-0. O Coxa está vencendo o jogo. Vinícius Cauê à esquerda por baixo para Mardon. Mardon dominou na tabela no 2, tentou a devolução. Na entrada da grande área, cortou a defesa. Heitor briga. Recupera para o time do Guarani. Vacilou. Dançou David. Recupera Matheus Bueno. Abertura na ponta para João Vitor. Cruzou lá dentro para Paraíso. Dominou, girou. Bateu em cima do marcador. Rebote para Camacho. Camacho soltou para Heitor, tá na área, tentou passe por dentro, chega a defesa para cortar. Afasta de qualquer maneira a zaga do Coritiba. Guarani insiste, exposta uma pressão Bugrão. Bola solta na ponta para Vinícius Cauê. Fintou primeiro e sofre a falta. Falta marcada na meia esquerda, mais uma para o Guarani, Vladimir. É o Brandão, né? Tava ali auxiliando no campo de defesa. Não tem cacuete de marcador, cometeu a falta. Vai ter oportunidade de mandar a bola para a área, mas cobra curtinho, Bucra. Você que está ligado no YouTube, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já estamos com 34 da etapa final. Placar de 1-0 para o time do Coxa. Domina Lucas Adel para o time do Guarani no meio campo. Adel para Heitor. Heitor recolheu, dominou, levantou a cabeça, empurrou na direita para João Vitor. Já tem a marcação do Rodrigo Gelado. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, briga o João Vitor a esfriar o jogo. Bola recuada para Heitor. Heitor faz a inversão. Bom lançamento da direita para a esquerda para Mardon, precipitado do Acamal. Tenta recuperar, mas não dá. Sebastião Gomes se estica primeiro para Matheus Friso e toma lançamento. Para a velocidade do David, tá no mano a mano. Aí estica a perna, passadas largas. Douglas Bacelar. Recupera para o time do Guarani, sofre a falta, mas leva vantagem. Não marcou a falta, não o árbitro, leva vantagem, o Guarani tem a posse de bola dominada no círculo central. Matheus Bueno é quem domina, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, fez a inversão, clareia o jogo aqui na ponta, tem liberdade, Vinícius Cauê. Cauê deixou curtinho para Marto, tem o Paraíso na área, tem que entrar mais alguém ali. Só o Paraíso fica difícil, tentou o cruzamento, Vinícius Cauê, bateu no marcador, insistiu no lance, a bola bateu nas costas do Cauê. Lateral para o time do Coritiba bater pela direita do campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 35,5 segundo tempo. No tic-tac do tempo de embalo desta emoção, eu confirmo o brasileiro da Série B, quinta rodada em Curitiba. Couto Pereira. 1 pro Coritiba, 0 pro Guarani. Ainda a Série B encerrados em Vila Nova 2, Novo Horizontino 1, Avaí 2, CRB 1 e no segundo tempo, Botafogo e Chapecoense 0-0. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Marco de Carlos Batista. Tem mais uma transmissão esportiva aqui na Rádio Bandeirantes. E o Coxa mexeu, Vladimir. Últimas duas alterações, né? Entrou o Giovani com a 38 no lugar do Sebastião Gomes. Giovani no lugar do Sebastião e entrou o Matheus Bianchi no lugar do Matheus Friso. Sai o Matheus, entra outro. Sai o Friso, entra o Bianchi e o Giovani no lugar do Sebastião. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Já vamos entrar na parte final do jogo e já também, assim que a bola parar de rolar, vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final. Domina Matheus Bueno no círculo central, empurrou na direita para João Vitor, bola curta. Chega Rodrigo Gelado, toca na bola, tentou contra fugiu do seu controle, mas a bola já havia saído. Lateral que o próprio Heitor cobrou lá atrás. Fez o passe curtinho pela meia para Matheus Bueno, para Camacho de primeira porque já apertava na marcação Matheus Bueno. Aliás, o Matheus Bianchi, é o Matheus Bueno agora que tem a bola. De novo ele recebe do Lucas Adel. Na meia esquerda, soltou na ponta para Mardon. Espetado a canhota, passou Vinícius Cauê. Recolheu, dominou curtinho para o Vinícius Cauê. Devolução para Mardon. Mardon recolheu, dominou, chegou, tocou na bola o Figueiredo. O Mardon ainda insistiu, travou o Figueiredo e a bola saiu. É lateral para o time do Guarani bater. 37 segundo tempo. 1-0. Coritiba vence o jogo no Couto Pereira. Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. E não é só dinheiro, não. É poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Então abra sua conta do Sicredi. CH, e aí? O que você espera desta reta final do jogo? Segue 1-0 para o time do Coritiba. E o Guarani roda a bola, tenta, fica com a bola, mas finaliza muito pouco, CH. Muito, porque a marcação do Coritiba é muito boa, muito eficiente, 2 linhas de 4. O Guarani tem a dificuldade que teve no primeiro tempo. Não tem poder de penetração. Está mandando no jogo, o time está correndo bastante, mas não, por enquanto, o suficiente para empatar.
Segue 1-0, o time do Coritiba está vencendo o jogo. Perde a bola o Guarani, recupera o Coxa, congelado, tentou o passe no comando para Brandão, foi desarmado pelo Bacelar, a sobra da bola para Matheus Bueno, para Heitor. Heitor carrega a bola, segundo terço do campo, tentou passe por dentro, Rodrigo Gelado chega de novo para afastar. Levanta a bola no meio campo, Brandão agora protegeu, segurou, chegou Douglas Bacelar e comete a falta. O jogo tá parado, Vlad. O jogo tá parado, a falta aconteceu, Boris. Aproveitando, mandando um abraço pro nosso amigo Rubens Cunha, tá lá em Santa Bárbara do Oeste. Um amigo torcedor. Um amigo torcedor, hoje é aniversário deles. Opa. 70 anos de idade, grande abraço ao Rubens Cunha, tá sempre ligado aqui na Bandeirantes. Valeu, grande Rubens Cunha, um grande abraço pra ele, parabéns mais uma vez, que curta, né, os últimos minutos deste dia 14, aniversário do Rubão. Já 2 mexidas, as últimas 2 mexidas no time do Guarani. E já também, assim que a bola parar de rolar, vai começar o apito final aqui na Bandeirantes. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, o Edu Pinheiro vai comandar um apito final na Bandeirantes em nome de Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. Vem embora de novo pro campo de ataque o time do Guarani. Entrada na grande área, a bomba do Kaique. Subiu, foi embora pela linha de fundo, Vladimir. Kaique que acabou de entrar. 2 últimas alterações no Guarani. Kaique meia dúzia entrou no lugar do Heitor. Sai Heitor, entra Kaique. Saiu também o Camacho com a 14 para a entrada do Rafael Freitas. Rafael Freitas 26 no lugar do Camacho e o Kaique no lugar do Heitor. Aos 40 minutos, e aí, Tigrão? 2 alterações no time do Guarani. Fica difícil, né? O Rafael Freitas sempre entra bem, mas entrar aos 40 minutos é complicado, né? Demorou muito. E o Kaique, eu acho que ele não vai fazer a beirada direita lá, não. Nós vamos observar direitinho para ver quem é que vai fazer a lateral direita, mas acho que ele vai por dentro. Eu tô com a... não sei, viu, Bolis? Eu não gosto, assim, muito de ficar dando uma de pitoniza, não. Mas eu tô aqui pela inoperância total e completa do Coritiba no segundo tempo. Pela falta de pernas do Coritiba, que já mexeu 5 vezes. E pelo recuo excessivo da equipe da casa, eu tô com uma sensação aqui de que o Guarani vai beliscar um empate daqui a pouquinho. Olha, agora tivemos uma queda muito forte do Lucas Adel, se chocou violentamente com o gramado ali na parte lateral do corpo, mas felizmente ele já está ainda com dificuldades andando, né? Foi obrigado a sair porque imediatamente o departamento médico do Guarani entrou no campo, mas a queda foi forte, a imagem é muito forte, né, Vladimir? Foi forte porque ele caiu sem apoio nenhum, né? Caiu totalmente desequilibrado, o braço inclusive tentou segurar ali, mas não conseguiu. Felizmente, nada mais grave, com o Adel já tá de volta. Tem jogo ainda, 41 minutos e meio, já o apito final. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, é mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Vladimir levanta a bola para o campo de ataque, rebate, tira de cabeça, Rodrigo Gelado, volta para a meia para Matheus Bueno, desvira o João Vitor, rasga lá atrás, Bruno Melo, tirou de qualquer maneira, Figueiredo brigou, Lucas Adel recuperado, colocou no campo, tentou passe para o Rafael, Gustavo França também por ali, acaba perdendo a bola, rodopiou, girou Matheus Bianchi, sai jogando para o time do Coritiba, deixou para a meia direita para Figueiredo, recolheu, dominou aí, Cauê chegou por trás, deu uma rasteira para cima do Figueiredo, derrubou o camisa 22 do Coxa, tem falta para fazer a cobrança o time do Coritiba. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento e irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem o time do Coxa, tentou bater pro gol, ele bate, mas a bola sobe. Vai embora pela linha de fundo a finalização do Matheus Bianchi, Vladimir. A bola ficou viva ali dentro da área defensiva do Guarani, até que sobrou para o Matheus Bianchi. No arremate ele bateu sem direção alguma, bola pela linha de fundo, o tiro de meta.
No quinto sinal eu confirmo para você, são 23 horas e 15 minutos. Temperatura caiu em Campinas, no estado de São Paulo, em Curitiba. Já está frio, o jogo começou com 13 graus, 12, 13 graus, mas aquela sensação térmica além da chuva. A chuva que ainda em São Paulo não chegou, mas deve chegar nos próximos dias. Pelo menos essa é a previsão. Renove a sua oficina com a loja do mecânico. Preços acessíveis. Tem bancada de trabalho por R$ 92,90. Oferta até 18 de maio. Olha o Guarani chegando, João Vitor. Escapou para Gustavo, cruzou na entrada da grande área. Cauê bateu pro gol. Tira de qualquer maneira, Maurício Antônio. Por muito pouco, o Guarani não empata o jogo com Kaique Vladimir Catarino. Na bela jogada construída lá pela direita, né? O cruzamento feito, o Kaique bateu de primeira, a defesa acabou cortando, escanteio, o Guarani pressiona em busca do empate. Se o zagueirão não estica a perna, o Guarani poderia estar comemorando o gol de empate. Tem escanteio, Bugano para bater, partiu para a bola, Gustavo França, levantou para a boca do gol, tira dentro o Brandão. Quase o Guarani empatou o jogo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Eu fiquei na dúvida quem fez as jogadas, foi o França ou o Rafael? Rafael Freitas. Rafael Freitas fez a jogada, ele está fazendo a segunda linha pelo lado direito e o lateral direito é o João Vitor. Boa, Tigrão. Vem bola de novo o time do Guarani, falta marcada. Ele deu a falta agora de ataque, o jogo está parado, falta marcada. Agora sim, estamos revendo o lance, escapou bonito o Rafael e cruzou na medida, hein? A antecipação do Kaique. A bola entraria no cantinho, hein, Vladimir? Mas foi o França, viu? A jogada foi do França. É o Gustavo França quem fez a jogada. E o zagueiro tirou quase que de baixo ali do travessão, né, Boles? Na tomada de trás do gol deu para ver o rosto. Foi o França, porque não dava para ver o número da camisa. Belíssima jogada do Gustavo França. Quase o Guarani empatou. Vamos chegar a 45 minutos e já também vai subir a placa do quarto árbitro, determinando o período acrescido pelo árbitro. Chegamos a 45, subiu nesse momento. E aí, Vladimir? Serão 4 minutos, Boris, vamos a 49. Recupera o time do Curitiba, o Brandão tenta no comando, Douglas Bacelar chega rasgando. A sobra da bola fica para João Vitor, carrega a bola, fez o passe no comando para Gustavo França, foi para a dividida, voltou para Kaique. Kaique meteu na ponta para Marlon, passou Vinícius Cauê, vem bola Bugrão, recolheu, dominou, Marlon soltou para Vinícius Tamari, prepara o cruzamento, a bola bateu, rebateu, teve azar do lance e foi embora. Pela linha de fundo, é escanteio. Ali, escanteio no tiro de meta. É que o passe do Marlon foi muito curto, né? Pro Vinícius, na passada. Teve que se ajeitar, né? Teve que ajeitar e a bola bateu e rebateu. Tiro de meta, foi infeliz no lance o Vinícius Cauê. Já aconteceu comigo muito isso. Quando tem que se ajeitar ali, acaba perdendo o time e desperdiça a chance. E daí nesse caso você perdeu o time. Perdi totalmente. Tem que ser de primeira normalmente, né? Olha o chegada do time do Curitiba com David. David recolheu, voltou na frente. João Vitor chega para recuperar. Fala aí, Tigrão. Não, o Vinícius Cauê entrou muito mal, né? Ele pode até dar a bola do gol aí, pode fazer o gol, isso é do futebol. Mas errou todos os cruzamentos até agora. Todos, sem exceção. Cruza abaixo, olha o Guarani. Vem descendo lá pela direita, boa jogada, recolheu, dominou Gustavo França, rodopiou, girou pro Rafael. Rafael tem a posse de bola dominada pelo setor direito, a tabela 1-2, a tabela saiu, levou pro fundo, o Rafael cruzou, Bruno Melo chega para cortar. E a bola não saiu pela linha de fundo, saiu pela linha lateral. Pertinho da baliza de escanteio. No tempo acrescido, o Guarani vem pra cima em busca pelo menos o gol de empate. Bora, Bugrão. Rafael pra Gustavo, cruzou lá dentro, rasga de novo. Tira de qualquer maneira Bernardo. Levanta a bola pro meio campo, chega Douglas Bacelar, bota na frente o zagueiro. Com o pé direito, devolve na entrada da grande área. Toca na bola Bernardo, Matheus Bianchi com a sobra, 2 a marcá-lo. Acaba perdendo a bola, mas houve a falta. Chegou rasgando o Kaique, cometeu a falta, o jogo tá parado. A informação é do Pinheiro. Agora no finalzinho, quarto gol do Corinthians, Fausto Vera. Agora Corinthians 4, Argentinos Júniors 0. E o IGA Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. Mande o seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis. Já o apito final, placar de 1-0 para o time do Curitiba. Guarani vai conhecendo a 4ª derrota em 5 jogos e em contrapartida, o Coxa vai conquistando a sua reabilitação, afinal de contas vinha de 2 derrotas. João Vitor pegou a bola, vai cobrar o lateral, mas o árbitro está dizendo que é um pouco mais atrás. Ele cobra curtinho para Matheus Bueno, que permaneceu os 90 minutos, o jogo todo Matheus Bueno. Bola recuada para Vinícius Cauê, recolhe o domínio, está sentindo ali o Vinícius. Está sentindo uma contusão, me parece ser muscular do lateral esquerdo, ele coloca a bola para fora.
E agora está de cócoras, ali no gramado, o Vinícius Cauê, Vladimir. Infelicidade, né? No finalzinho, ele que entrou aí no decorrer da partida, acabou sentindo. E agora o Guarani não pode mais mudar, né? Se ele não continuar, o Guarani vai terminar, se bem que falta muito pouco para terminar o jogo, mas vai ter que sair ali o Vinícius Cauê. Eu fiquei sem saber qual é o motivo da contusão, se ele tá passando mal, algo desse tipo, porque ele não colocou a mão em nenhuma parte ali na perna, algo do tipo. Tá com jeito de uma coisa muscular, porque ele tá desolado, né? E tá saindo, hein? Mas eu tô na dúvida se é alguma coisa muscular mesmo ou se é apenas cãibra, né? Sei que ele parou e botou a bola pra fora. Aqui Marlon domina para o time do Guarani no campo ofensivo, fez o passe curtinho, devolução de letra do Gustavo França para Marlon recolheu, dominou, tentou passe para trás, passe errado, tira a quarta defesa. Ainda em campo ali o Vinícius, mas só como uma figura decorativa. Tentou dar o bote, não achou. Mas na sequência o Matheus Bueno brigou, recuperou pelo meio para Kaique. Kaique dominou, limpou, fintou, tentou passe atrás. A bola foi desviada e com isso o Curitiba recupera. A informação, Edu. Acabou, Corinthians 4-0 e finalzinho Ribeirão Preto, Botafogo e Chapecoense 0-0. E aqui vem Figueiredo pro time do Curitiba na entrada da grande área. Cruzou pro Brandão, João Vitor de cabeça afastou. A sobra da bola para Kaique. Não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o jogo no Couto Pereira e deu Coritiba. O Coxa vence o time do Guarani, consegue a sua reabilitação na Série B depois de 2 derrotas consecutivas. Sobe para 7 pontos, gol marcado pelo Ronier aos 18 minutos do primeiro tempo. E o Guarani conhece a sua 4ª derrota em 5 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B. Havia vencido o Botafogo na última rodada, mas agora acaba perdendo para o time do Coritiba e vai buscar a reabilitação contra o América na próxima segunda-feira, jogando em casa. Deu Coritiba, na fria Curitiba, o Coxa vence o Bugre pelo placar de 1-0. Na sequência, Edu Pinheiro vem para o encerramento da jornada esportiva e na sequência também o próprio Edu comanda o apito final. Portanto, fique ligado aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Vladimir, público não fornecido, 1-0 Coritiba. Destaque seu do Guarani, por gentileza. Guarani soma aí 4 derrotas em 5 jogos, né, Edu? É um número preocupante nesse começo de campeonato. O time vai terminar a rodada ainda na zona do rebaixamento e agora volta aí o pensamento para a partida da segunda-feira. Se teve pouco tempo entre o jogo contra o Botafogo e o jogo de hoje, vai ter um tempo maior aí, uma semana praticamente até a próxima segunda-feira. Confronto difícil contra o América Mineiro no Brinco.
vai dar tempo aí para tentar recuperar os jogadores no departamento médico. Caio Dantas também, o jogador Luan Dias e o próprio Ayrton são jogadores que vão ser aí melhor avaliados para saber se terão condições ou não. Guarani em campo na próxima segunda-feira contra o América, enquanto o Coritiba volta a campo na sexta-feira. Vem aqui para o estado de São Paulo para encarar o Novo Horizontino. Edu? São 2 jogos no brinco, né? América e Paysandu. Isso, é uma sequência, né? Guarani em 4 jogos iniciais fez 3 fora de casa. E agora nas próximas 2 vai jogar dentro de casa para tentar a recuperação. Até já no craque. Até já, Edu. Guarani não teve Luan Dias, não teve o Caio Dantas, não teve Ayrton. Guarani com Vladimir, Heitor, depois Kaique, Douglas Bacelar, Lucas Adel e Jefferson, depois Vinícius Cauê, Matheus Bueno, Camacho, depois Rafael Freitas, Chay, depois Gustavo França, João Vitor, Lucas Paraíso e Reinaldo, depois Marlon, a equipe do Júnior Rocha. Vamos lá, começando com o CH o comentário. O gol foi a 18 minutos do primeiro tempo. Lucas Ronier, menino de 19 anos, limpou para cima de Jefferson, colocou no ângulo. Ele já tinha cabeçado uma na trave. E ainda no primeiro tempo, o Guarani teve chance com o João Vitor, logo na sequência, um chute de fora da área, boa defesa do goleiro. E a 43, um chutaço do Camacho que raspou. Segundo tempo, vocês disseram aí, domínio do Guarani, mas não finalizava. A primeira finalização no segundo tempo foi aos 32 minutos, um chute sem grandes consequências do João Vitor. O goleiro pegou. Só que antes, o Vladimir fez uma bela defesa, chute do Wesley Puma, né? Um erro de saída do Douglas Bacelar. E a 43, boa jogada do menino do Gustavo França, né? Ele cruzou, não sei quem ia finalizar, mas a zaga tirou. E ficou nisso. Vamos lá, CH. Coritiba 1, Guarani 0. Edu, o Guarani não repetiu o bom futebol que desempenhou diante do Botafogo. Teve algumas dificuldades. O Coritiba, principalmente no primeiro tempo, marcou as principais peças do Guarani. O Guarani não teve saída de bola, teve dificuldade com os jogadores de meio campo, que foram bem marcados. Um time muito jovem, com atletas de frente muito rápidos e habilidosos. O Guarani teve problema. O primeiro tempo, para mim, determinou o resultado da partida. Por quê? O Coritiba fez 1-0, teve até chance para fazer 2-0, e no segundo tempo veio com uma estratégia para poder marcar e tentar pegar na transição, no contra-ataque, o Guarani desprevenido. O Guarani voltou para o segundo tempo diferente do primeiro, aquela lentidão, aqueles erros cometidos no primeiro tempo foram parcialmente corrigidos. O time teve uma arrumação de meio campo diferente, uma dinâmica um pouco mais acelerada, apesar de alguns jogadores desgastados, mas não tinha penetração, chegava até intermediária, era a bola do lado, porque o Coritiba marcava muito bem, e alguns jogadores do Guarani, eu acho inclusive que o técnico demorou para tirar o Chay. Depois que ele colocou no jogo, não é? Alguns jogadores que vieram do banco de reservas, principalmente esse menino que jogou no lugar do Chay, não é? Que eu já lembro o nome dele já. Ele, Anderson, né, Edu? Me ajude aí. O lugar do Chay é o Gustavo França? Isso, Gustavo França. Gustavo França isso. No meio campo deu outro manejo de bola, não é? Eu gostei também no Marlon, do lado esquerdo, no lugar do Reinaldo. Foram jogadores que deram uma outra dinâmica, mas mesmo com mais rapidez, o Guarani poucas vezes chegou no lado do campo, naquele último terço, que é o que precisa acontecer quando se enfrenta uma marcação muito próxima, muito efetiva, muito firme como a do Coritiba. Não foi uma noite do Guarani. Eu acho e tenho certeza, o primeiro tempo ruim do Guarani deu a sinalização do que foi a partida 1-0 para o Coritiba, que não tem um super time, mas hoje o Guarani não foi, principalmente na primeira etapa, nem sombra daquilo que foi contra o Botafogo, que tocou a bola, chegou à linha de fundo toda hora, teve chances de gol, chutando da intermediária. Hoje o Guarani, você citou aí é verdade, o Guarani demorou um montão de tempo para poder finalizar. Não pode ser assim, não deveria ser assim. Eu repito, fiquei com a impressão que o treinador, no segundo tempo, quando as coisas não estavam acontecendo, essa dificuldade de penetração, ele demorou um pouco para mexer. De qualquer maneira, 1-0 fora de casa não é nenhum desastre, mas agora nas duas próximas partidas no Brinco,
o Guarani tem que vencer. Se eu não estou enganado, América Mineiro e Paysandu na sequência. Isso. Tem que fazer 6 pontos para retomar as condições de normalidade na competição, Edu. Ora, terminou Ribeirão Preto, Botafogo e Chapecoense 0-0. Obrigado aqui ao Fernandes Meriz e ao Pedro Gozzi, nossos amigos aqui que me passaram público e renda. Couto Pereira, 9.541. Público, 9.541. E a renda de 98 mil. Bom, hoje chuva e tal, porque o Coritiba, o jogo, me dizendo aqui o Pedro Gozzi, o Coritiba, o jogo anterior do Coritiba, que ele venceu 1-0 o Brusque, tinha 17 mil, né? Hoje caiu para 9 mil. Vamos lá, Tigrão. O gol foi a 18 minutos do Lucas Ronier. Coritiba 1, Guarani 0. Bom, meus amigos da Bandeirantes, o Guarani mostrou um lado que tem muito o perfil do seu treinador, inclusive no seu discurso. Um time muito guerreiro em campo no segundo tempo. Correu mais do que o seu adversário. Claro que enfrentou um adversário extremamente fechado. O Coritiba puxou todo mundo para trás. Teve um chute a gol, uma bela defesa do Vladimir, que acho que vai ser a defesa do jogo no ângulo, né? Esse chute foi executado pelo Wesley Pomba e nada mais. Coritiba com 11 jogadores atrás da linha de meio campo. E o Guarani espremeu, amassou, foi, mas é difícil você jogar contra um time fechado. Além do que, o sistema de armação do Guarani está prejudicado pela baixa intensidade e pelo posicionamento errado do Chay, sobretudo no primeiro tempo, jogando muito aberto pelo lado direito. Então tem alguns jogadores aí que estão pedindo passagem. Agora nós vamos ver se está com boa leitura de avaliação o Júnior Rocha ou não. O Rafaelzinho entrou muito bem no jogo. O Gustavo França entrou muito bem no jogo. E aí? Tem jogado alguma coisa que justifique a sua titularidade? O Chay, o Luan Dias, então tem que encontrar alternativas dentro do próprio elenco, inclusive oxigenando do ponto de vista físico. É o que eu penso para que o Guarani consiga, logicamente, retomar aí, depois de conquistar a vitória no sábado, hoje conhece uma derrota de novo. Agora, é um tipo de derrota que o torcedor fica chateado pelo resultado, mas ele jamais pode reclamar do empenho do time. O Guarani lutou brava, leoninamente, durante todo o segundo tempo, empurrou o Coritiba para trás, amassou e finalizou pouco. Por quê? Primeiro porque não tem muito jogador com característica de finalização. E mesmo assim, numa belíssima jogada de ala pelo lado direito, de autêntico ponta direita do Gustavo França, ele cruza para trás, ganha, vai no fundo, levanta a cabeça, cruza para trás e pega o Kaique entrando para fazer o gol. O Kaique, olho aberto, cabeça erguida, é bom jogador esse volante. Teve uma bela passagem no início de carreira, foi revelado lá no Botafogo. Depois teve uma contusão grave e agora, claro, está voltando aos poucos, esteve no exterior, mas é bom jogador, cabeça erguida, forte na marcação, e ele chegou como elemento surpresa e bateu e estava empatado o jogo. O goleiro, o jovem goleiro Paulo Morisco, da equipe do Coritiba, já estava batido, já estava começando a lamentar o gol sofrido, e aí um zagueiro salvador em cima da linha acaba conseguindo desviar. Eu acho que foi o Maurício Antônio. Ele consegue fazer essa sim, a defesa do jogo, salvando o empate do Guarani. Então quem jogou mais no primeiro tempo? O Coritiba. Quem jogou muito mais no segundo tempo? O Guarani. Em alguns momentos correu errado, em alguns momentos muito afoito, em alguns momentos muito ansioso, mas brigando o tempo inteiro, o time com uma disposição impressionante. E isso é um pouco já daquilo, da impressão digital daquilo que está sendo apregoado pelo seu treinador, o Júnior Rocha. Então, dá para reclamar o torcedor do Guarani de uma série de fatores, menos de falta de espírito de luta do time dentro de campo. E eu vou dizer mais, pelo que jogou o Coritiba no primeiro tempo, pelo que jogou o Guarani no segundo tempo, o resultado não espelha com fidelidade, com justiça. Eu não gosto de justiça no futebol, mas é um placar minimamente enganoso. Quem não viu o jogo não imagina a pressão que o Guarani exerceu e até, por que não, criando uma chance
absolutamente real para empatar o jogo e aí fez tudo certo. Mas é mérito de quem estava bem posicionado, praticamente em cima da linha, o zagueiro do Coritiba, que acabou salvando. Então, no geral, para mim, erros na armação, problemas no meio-campo. O Guarani não teve a transição necessária, por exemplo, para fazer a bola chegar legal no Paraíso, que lutou, correu, voltou, tentou buscar o jogo, mas recebeu muito pouco. Agora, por aquilo que se empenhou e que empurrou o adversário para trás, que correu, que teve de intensidade, olha, mesmo sem fazer uma partida tecnicamente boa, o Guarani merecia minimamente o empate esta noite no Couto Pereira. Muito bem, olha, é o seguinte, tá aqui, brasileiro da Série B, tivemos então Vila Nova 2, Novo Horizontino 1, Avaí 2, CRB 1, Botafogo 0, Chapecoense 0 e Coritiba 1, Guarani 0. Guarani é 18º com 3, o Paysandu joga amanhã, o Paysandu pode ultrapassar o Guarani. Teremos então nessa quarta, 19 horas, Brusque Operário, mesmo horário no Independência, BH, América e Mirassol, 19 horas também Itu, Ituano Esporte, 21h30, 3 jogos, Paysandu e Goiás, Ceará e Amazonas, e amanhã majestoso, torcida única, Ponte Santos. Quem narra aqui é Roger Williams. Deixa eu ver aqui em termos de Libertadores. Terminou Peñarol 2, Atlético Mineiro 0. O Atlético já está classificado. Amanhã tem Flamengo e Bolívar, tem Palmeiras e Independiente del Valle do Equador. Na quinta tem Fluminense e Cerro Porteño. E em Lima, Universitário e Botafogo. E na quinta também Morumbis, 21 horas, São Paulo e Barcelona do Equador. Barcelona de Guayaquil. Na Sul-Americana, encerrado na Neoquímica, Corinthians 4, Argentinos Júniors 0. Yuri Alberto fez 2, Wesley e o Fausto Vera os outros gols. Amanhã tem Atlético Paranaense e Danúbio, tem Boca e Fortaleza, tem Cuiabá e Deportivo Garcilizalo, do Peru. E na quinta-feira, Mineirão, Cruzeiro e União La Calera, do Chile. E o Bragantino joga em Assunção contra o Esportivo Luquenho. Bom, Guarani então, segunda-feira que vem, Guarani América. E dia 24, sexta-feira, brinco também, Guarani e Paysandu. A Ponte pega o Santos. Depois o Santos aqui, a Ponte pega a Chapecoense, domingo, lá em Chapecó. 23h37, vamos aqui ao craque do jogo. No jogo aberto da Rádio Bandeirantes, o melhor em campo, o craque do jogo. Opa, o que é? Vinheta nova, até assustei. É antiga? Ah, muito bem. 1-0 Curitiba, Leandro Borges, o moço de Piracicaba que brilhantemente mais uma vez narrou aqui. Oi, Bolis, qual é o craque na sua opinião, hein? Diga lá. Fala, Edu, de volta aqui na Bandeirantes, agora no apito final. Evidentemente que o Guarani não teve nenhum destaque no jogo de hoje. Mas eu gostei do João Vitor, jogador esforçado, que aliás terminou o jogo como um ala, né? Como um lateral direito. Então, para mim, João Vitor, o destaque do time do Guarani no jogo de hoje. Valeu, Edu, um grande e forte abraço para você e a todos aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bem, o João Vitor jogou o tempo todo, foi amarelado, tá pendurado e também na defesa do jogo tem aqui uma do João Vitor, hein? A 20 do primeiro tempo, logo que tomou o gol, João Vitor tentou uma boa defesa do goleiro. Vladimir Catarino, que estaria pensando do craque, hein, Vladimir? Oi, Edu. Olha, por absoluta exclusão, né? Até porque ninguém, assim, do Guarani teve grande destaque, não. Eu vou votar no João Vitor. João Vitor que está tentando recuperar aos poucos a sua condição de titular do Bugre. Hoje se esforçou bastante, então, por exclusão, eu voto no João Vitor. Edu, forte abraço. Para você também, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Aliás, contra o Botafogo aqui no Brinco, o João Vitor foi o voto do Roger Williams, que deu o voto dele do craque, o João Vitor, naquela oportunidade ele marcou o primeiro gol. Vamos lá, oi CH, o craque. Por exclusão, né, Edu? Não tivemos um grande destaque, na minha opinião. Eu vou com os companheiros. João Vitor, conceito regular. João Vitor já ganhou o Tigrão, o craque. Por exclusão, João Vitor. João Vitor reaparecendo. Aliás, o João Vitor está completando um ano de Guarani, viu, gente? Um ano, você quer ver? Só anotei aqui. Hoje eu vi no site do Mariolani
João Vitor, ele chegou aqui em abril, tá? Já passou. Um ano e um mês. Então, 13 meses de Guarani, João Vitor, né? O Diogo Matheus está completando 3 anos, agora perdeu a titularidade, com 107 jogos. E do elenco, outro dia eu falei que o Diogo Matheus é o que mais número de jogos tem, mas do elenco do Guarani, o Bruno Mendes é o que mais jogos tem, 116. Diogo Matheus não entrou hoje, tem 107, tá? E o Matheus Bueno também. Matheus Bueno está completando 1 ano de Guarani, o que hoje, você ficar 1 ano no clube, né? 1 ano e meio, 2, é bem difícil. Bom, meus amigos, já teremos aqui a defesa do jogo, depois tem o gabarito. Não sei se teremos aí a coletiva, alguma fala aí. Vamos tentar pegar do Júnior Rocha. Júnior Rocha estreou na vida, perdeu, né? Ganhou do Botafogo e perde hoje do Curitiba. Mas no total, o Guarani tem 4 derrotas, né? Porque na estreia perdeu do Vila Nova. Preocupante situação do Guarani, mas, né? Vamos ver se existe aqui uma evolução pelo toque de bola do segundo tempo que teve. E lembrando que amanhã aqui Ponte Santos, quem narra vai ser Roger Williams. Estaremos aqui 20 horas também no Concentração, fazendo a madrugada, a passagem hoje agora de terça para quarta. E amanhã quarta para quinta, né? 2 madrugadas, 2 serão. Muito bem, o público 9.541, 98 mil de renda. O gol foi a 18 do primeiro tempo. Lucas Ronier, menino de 19 anos. Tá, deu uma limpada no Jefferson e meteu no ângulo. Eu volto já na sequência do apito final 23h41. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção! O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios: assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte e alimentação, cartão multibenefícios, convênio com faculdade, kit maternidade e muitos outros. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. O Iga Atacado está esperando você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Renove a sua oficina com a Loja do Mecânico. Encontre tudo o que precisa a preços acessíveis. E tem oferta. Bancada de trabalho, R$ 99,90. Válida até 18 de maio. E a cada R$ 250 em compras, ganhe um número para concorrer a uma Moto Ninja ZX e 10 CG Titan. Visite a Loja do Mecânico na Rua Carolina Florense, 1364 em Campinas. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, Couto Pereira, Curitiba, Guarani com Vladimir, Heitor, Douglas Bacelar, que veio do Avaí, Lucas Adel e Jefferson, lateral esquerdo, que estava no Juventude, Matheus Bueno, Camacho e Chay, João Vitor, Lucas Paraíso, veio da Portuguesa, e o Reinaldo. As alterações todas no segundo tempo pela ordem. 19 minutos, saiu o Reinaldo, entrou Marlon. Depois a 29 sai Chay, entra Gustavo França e sai o Jefferson, entra Vinícius Cauê. Vinícius Cauê também lateral esquerdo, veio do Atlético Paranaense. E depois tivemos a 39 mais duas. Sai Camacho, entra Rafael Freitas, feito na base, e sai Heitor, entra Kaique. Esse Kaique, ele é volante e estava no Botafogo do Rio. A equipe do técnico Júnior Rocha, que veio da Inter de Limeira. O Coritiba com Pedro Morisco, Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado. Sebastião Gomes, depois Giovani, Morelli, depois David e Matheus Friso, depois Matheus Bianchi. Lucas Ronier, depois Figueiredo, Wesley Pomba, depois Bernardo e o Brandão. E o técnico James Freitas, técnico interino. Apitou Jonathan Beckenstein Pinheiro, ou simplesmente Jonathan Pinheiro, pronto, é do Rio Grande do Sul. Cartão amarelo, João Vitor, é o terceiro, é o segundo, hein, tá pendurado, é o segundo, o único do Guarani amarelado, João Vitor. E teve do Curitiba, Wesley Pomba e Natanael. Bom, o gol foi a 18 do primeiro tempo, Lucas Ronier, menino de 19 anos, tá? Público 9.541, renda 98 mil. Muito obrigado ao Pedro Gozzi e também ao Fernandes Meriz, nos ajudando aqui no Público e Renda. Essa ficha técnica, Coritiba 1, Guarani 0, aqui no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19-3370-2550. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos à defesa do jogo. Olha, 20 do primeiro tempo, primeira proposta. Agora a gente tinha acabado de tomar o gol. Aí João Vitor de fora da área, com raiva, chute forte, em bola. O Guarani chegando, João Vitor, a bomba, espalma, Pedro Morisco. Uma paulada do João Vitor na entrada da grande área. Ele saiu da ponta, foi pro meio e arriscou o chute com o pé direito para a grande defesa do Pedro Morisco na primeira chance do Guarani. 25 minutos, 5 minutos
números depois. Curitiba arrisca. Wesley Pomba, hein, Bolis? Pelo alto, vai tirar a defesa na sequência na dividida do Heitor com o Brandão. Brandão levou melhor. A bola sobrou para o Wesley Pomba. Ele tem velocidade, dispara pelo setor canhoto. Dominou, girou, bateu pro gol. Vladimir! Espalma o goleiro Bugrino. Rebote, fica pro time do Curitiba. Ronier da entrada. Olha, lembrando que há 43 minutos o Camacho deu um chutaço. João Vitor passou para Camacho. Do jeito que veio, chutou, mas um raspou, hein? Raspou. Bom, vamos lá. Segundo tempo, olha, o primeiro escanteio no jogo do Guarani, primeiro escanteio, pode ser que eu tenha errado, porque a TV mostrou, assim que sai o escanteio, primeiro do Guarani, 12 do segundo tempo, primeiro escanteio. Mas segundo tempo o Guarani dominava, ia pra cima, já CH e também o Tigrão vão comentar. E o Vladimir pega uma bola 3, hein? De quem? De novo, o Wesley Pomba, mas aqui foi o erro do Douglas Bacelar. O Douglas Bacelar, zagueirão do Guarani, saiu errado, deu de presente, e aí Wesley Pomba quase complica a vida do Guarani, hein, Bolis? Volta no meio campo para Lucas Atel. Recuado o time do Coxa, e o Douglas Bacelar errou. Deu de graça pro Pomba. Partiu com a bola dominada, vem embora o time do Curitiba, já está na área, ele bateu cruzado, espalma Vladimir. Na paulada do Wesley Pomba, na saída errada de Douglas Bacelar. Ele carregou a bola do círculo central até a entrada da grande área. Bom, e soltou. Apesar do domínio do Guarani, primeiro chute do segundo tempo foi a 32 minutos. Um chute fraco, o João Vitor, o goleirão pegou. Gente, a 43 nem sempre é do goleiro. A defesa do jogo, uma jogada desse menino Gustavo França, hein? Gustavo França que faz a jogada, a linha de fundo, passa, e o passe seria, acho que pro Kaique, como disse o Tigrão. Esse Kaique que entrou no lugar aí do Heitor, né? Entrou a 39 do segundo tempo, aqui a 43. Kaique finalizou, ou ia finalizar, mas quem tira a zaga, acho que foi o Maurício Antônio que tirou aí. Olha, seria o empate. Finalizou sim, pô. Finalizou, né, Tigão? Chapou forte no canto para fazer o gol, tava feito o gol. Chutou muito forte, cabeça erguida, veio de trás como elemento surpresa e o zagueiro tirou em cima da linha. E tudo muito rápido, o Bolis narra assim. Olha o Guarani chegando, o João Vitor escapou para Gustavo, cruzou na entrada da grande área, Cauê bateu pro gol, tira de qualquer maneira Maurício Antônio. Por muito pouco, o Guarani não empata o jogo com o Kaique. Como é bom ser jovem, Tigrão, como é bom ser jovem. Você viu o Bolis matando aí, Gustavo, que é o Gustavo França, cruzando, seria pro Kaique, tira Maurício Antônio. Bom, essas são as propostas, hein, Tigrão? E a pergunta começo com você, qual foi a defesa do jogo? Edu, se a gente for colocar como lance agudo, seria esse Maurício Antônio, mas eu vou dar pro Vladimir no chute em que saiu jogando errado, né? Desatenção total do Douglas Bacelar, deu de presente a bola pro próprio Pomba, né? E ele avança, ganha na velocidade, o Bacelar tenta ficar cercando tal, ele entra na área lado esquerdo, soltou uma bomba, e a bola é difícil, né? Porque ela vai toda com efeito, e lá em cima, no ângulo, na tesoura, na gaveta, né? E o Vladimir vai e consegue neutralizar. Para mim, essa a defesa do jogo. Sim, perfeitamente. E para você, CH? Acompanhe o relator. Comparadinho, hein? Não sei se ia mudar, mas acompanha o relator. 13 do segundo tempo. O moço de Piracicaba narrava a defesa do jogo. Casatel, recuado o time do Coxa e o Douglas Bacelar errou. Deu de graça pro Pomba. Partiu com a bola dominada, vem embora o time do Curitiba, já está na área, ele bateu cruzado, espalma Vladimir. Na paulada do Wesley Pomba, na saída errada de Douglas Bacelar. Ele carregou a bola do círculo central até a entrada da grande área e soltou a bomba com a canhota para a grande defesa do Vladimir, colocando a bola para fora, Catarino. Bom, gente, em termos de brasileiro da Série B, estamos aqui na quinta rodada. Vila Nova 2, Novo Horizontino 1, Avaí 2, CRB 1, Botafogo 0, Chapecoense 0 e aqui Curitiba 1, Guarani 0. Amanhã tem Brusque, Operário, América e Mirassol, Ituano Esporte, Paysandu e Goiás, Ceará e Amazonas, e o Roger Williams narra amanhã majestoso Ponte Santos. Vai começar 21h30 também, tá bom?
Lembrando que o Penharol venceu 2-0 o Atlético Mineiro e o Corinthians fez 4-0 no Argentinos Júniors. Pela Sul-Americana, Yuri Alberto marcou 2 gols, Wesley e Fausto Vera foi o outro também, tá? Já, Tigrão e CH, vem comigo no Gabarito, o conceito jogador por jogador, 23:54. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. É isso aí, o apito do sorveteiro. Vamos lá, anunciando aí o gabarito do jogo, em Coritiba 1, Guarani 0. Vamos lá, você, ô Tigrão, você dá que conceito para o jogo e melhor o primeiro ou segundo tempo? Eu gostei mais do segundo tempo e acho que foi um jogo de muita voluntariedade de ambos os lados, especialmente do Guarani, tecnicamente fraco. Pela luta das equipes, o Coritiba o segundo tempo inteiro só se defendendo e o Guarani tentando furar de qualquer maneira aquela retranca, mas os dois times lutando muito pelo empenho, pela voluntariedade dos times, pela vontade de jogar e muito mais por isso e muito menos pela técnica, um conceito regular. E para você, CH? Muita luta, faltou futebol. Conceito ruim. Bom, vamos ao goleiro Vladimir. O baiano Vladimir vai fazer 35 anos em julho. Ele, nona partida dele no Guarani. Pelas duas bolas que ele pegou do Pomba, Wesley Pomba, uma no primeiro tempo, uma no segundo tempo, que aliás foi a defesa do jogo, a 13 do segundo tempo. Agora eu vou perguntar se foi culpado do gol, que foi no ângulo, né, Tigrão? Sim, aí é mérito do chutador. Foi mais falha de quem deixou chutar do que do goleiro. Mas as que foram difíceis ele pegou. Parte dele ele fez. Leva um conceito bom. Olha, esse Heitor, lateral direito aí, ele estava no Mirassol, né? Ganha a posição do Diogo Matheus. Segundo jogo como titular. Aliás, esse rapaz, o Heitor, ele é de Pelotas, cara. Aí ele organizou aí um caminhão, ele fez uma campanha. Bonito aí o Heitor, muito preocupado com o pessoal dele lá.
Nossa, Pelotas completamente encharcada. Brincadeira que aconteceu lá também, né? O Heitor mandou um caminhão pra lá, coitado, tá preocupado com parentes e tal, mas parece que isso não alterou no futebol dele, né? Se alterou, você fala também, CH. Primeiro tempo, como é que ele foi em termos de apoio, em termos de cruzamento, deu umas invertidas aí, e se justifica a titularidade em cima do Diogo Matheus, o CH? Sim, justifica, fez um primeiro tempo melhor do que o segundo, porque no segundo ele cansou, conceito regular. Dupla de zaga, vocês dois vêm, começa com o Tigrão, Douglas Bacelar, chegou agora para a Série B, veio do Avaí, e o Lucas Adel já estava no Guarani, veio do São Bento, Sorocaba. Teve a falha, né? A falha que 13 do segundo tempo, o Douglas Bacelar saiu errado, deu de presente para Wesley Pomba, e o Pomba pegou a bola, caminhou um pouco, deu um chutaço, o Vladimir, grande defesa, quebrou o galho aí, o Vladimir do Douglas Bacelar. O que vocês acham dele, defendendo, saindo, tocando, né, na saída de bola? Vamos lá, Tigrão, Douglas Bacelar e Lucas Adel. Ele é muito alto e se posiciona bem no jogo aéreo. Então, no jogo aéreo, um conceito bom. Agora, no chão, ele tem dificuldade. Grandão, às vezes demora um pouco para virar e sair jogando. Teve 2 falhas dele na saída de bola. Uma com maior repercussão, essa que foi a defesa do jogo, quando ele entrega de graça para o Pomba. Então, extraindo-se aí uma resultante, ele é um zagueiro assim. Bola alçada, ele é soberano, bola alta. E pelo bola rasteira, ele tem dificuldade, regular. E para você, CH, Douglas Bacelar e Lucas Adel, a dupla de zaga? Eu não gostei muito não, mas hoje o Guarani, os dois são os melhores zagueiros que o Guarani tem que jogar, mas hoje tiveram problemas. Conceito... Oi, pois não? Não, nada. Só concluindo, CH, por gentileza, a dupla de zaga? Conceito regular / ruim. Ó, esse... Eu só falei do Bacelar, né? Achei que você ia chamar individualmente. O Adel me agradou mais hoje do que o Bacelar, inclusive com muita qualidade na saída de bola. Ele é canhoto e ele, sentindo que a bola não passava pelo meio-campo, que não tinha objetividade, ele andou fazendo 4 ou 5 bons lançamentos, não é chutão não, pelo lado esquerdo do campo. Conceito regular para o Bacelar. É isso que eu ia falar, Tigrão. Você sabe que esse detalhe, bem lembrado, o Lucas Adel ele gosta de dar uns... Pro Adel. Não, muito bom assim hoje, né? Com esse toque de bola, com essa visão de jogo, de sair, levantar a cabeça e ter personalidade para meter uma bola longa. E não é chutão, volto a dizer. São passes longos. Foi bem. CH Jefferson, lateral esquerdo, tem 27 anos. Ele estava no Juventude, mas pertencia ao Atlético Goianiense, vem definitivo, fez a carreira no Goiás, onde fez mais de 130 jogos. O Jefferson jogou até 29 do segundo tempo, depois entrou Vinícius Cauê, um menino que veio do Atlético Paranaense, e ele jogou porque no intervalo o Tigrão falou no gol aí do Coritiba, a jogada do Lucas Ronier, ele dá uma limpada, falei, será que foi em cima do Jefferson ou em cima do Reinaldo? Aí eu marquei pela chuteira, o Jefferson jogou com uma chuteira alaranjada, avermelhada e tal, e o Reinaldo não, então era o Jefferson que realmente estava no lance do gol. Essas e outras aí, o conceito dele, CH? Não gostei, conceito ruim. E aí, Tigrão, Matheus Bueno, hein? Aliás, vocês falaram muito do Matheus Bueno. Vamos no individual na volância? Começo com você, Matheus Bueno, jogou o tempo todo, Tigrão. Ah, não gostei. Muitos passes errados e muito lateralizado, né? Pouca penetração, pouca verticalidade. Não gostei. Muito de lado. E, às vezes, quando tentou infiltrar, meteu errado o passe. Conceito ruim. Camacho, será que teria problema, CH? O Camacho, lembra aquele chutão que ele deu no finalzinho do primeiro tempo? O CH quase que ele empatou. Mas qual seria o detalhe e o conceito? Ele não participa do jogo, Edu. Teve esse lance bom aí, ele até passa umas bolas interessantes, mas o Bueno joga sozinho, que jogou mal hoje. Eu tenho sérias dificuldades de enxergar a importância dele no time. De qualquer maneira, não comprometeu o conceito regular, mas ele não participa do jogo. Simples assim.
O Chay jogou porque o Luan Dias machucou, né? Então foi pro jogo o Chay. E você, Tigrão, fazer observação no primeiro tempo com referência ao posicionamento dele. Tá vendo? Ele cai de lado aqui, lado não sei que tem, mas não fica no meio. Ele pega a bola, mas não sei que tem. E foi 29 em segundo tempo, saiu o Chay para a entrada do Gustavo França. E o Chay em Tigrão. Primeiro tempo muito aberto pelo lado direito, deixava um buraco no meio, não fez a transição. Segundo tempo reposicionou, ele tentou mais por dentro e ali tem que correr mais. Ali a marcação é mais rigorosa. Ele estava saindo para o lado para tentar escapar da marcação. Produziu muito pouco. Fora a bola parada dele, que é muito boa no escanteio, bate sempre com muito perigo, né? E aí também, quando a bola é tirada, também há mérito da defesa adversária, mas ele bate bem os escanteios. Mas está sem intensidade ainda. Hoje, começando o jogo, isso ficou muito claro. Sem explosão, sem intensidade e, na maioria das vezes, tendo muita dificuldade para acompanhar a velocidade do adversário. E no primeiro tempo, mal posicionado. Pela luta, por ter tentado, por ter procurado o jogo, por ter chamado o jogo, leva aí com muito boa vontade um conceito regular. Aliás, deveria ter sido sacado antes, não só pela parte técnica, mas principalmente pela questão atlética. Muito bem, aqui Coritiba 1, Guarani 0, agora o CH fala do João Vitor, jogou o tempo todo, ele foi amarelado, tá pendurado agora. João Vitor nasceu em Paulínia, rapaz, passou pela ponte 2021, mas não jogou. CH, ele nasceu no dia 25 de fevereiro de 99. Eu já trabalhava aqui na rádio, CH. Tô ficando velho, hein? Ele nasceu, já trabalhava aqui. Ele fez 45 jogos no Guarani, já completou um ano. Ele quase empata num chutaço, logo que tomou gol. Aquele chute de fora da área, boa defesa aí do Pedro Morisco. E o passe que o senhor João Vitor deu para o Camacho aos 43 do primeiro tempo, que o Camacho quase empata também num chutaço, e ele foi eleito o craque do jogo por unanimidade, João Vitor. Por exclusão, o mais lúcido do Guarani. Regular o conceito. O menino Lucas Paraíso, 21 anos, veio da Portuguesa, viu, Tigrão? Todo mundo sabe disso. E na Lusa, na base da Portuguesa, marcou muitos gols. Inclusive o Lucas Paraíso fez um gol no Guarani aqui o ano passado, e o Guarani ganhou de 2-1. Bom, Lucas Paraíso fez o gol, né? Aí no brinco contra um belo gol contra o Botafogo. Hoje eu não cheguei a notar assim lance, chance, finalização, defesa. Ele sai muito da área, Tigrão. Ele é um cara que tenta construir já no meio a jogada. Essas e outras, Lucas Paraíso jogou o tempo todo. Então, a atuação apagada dele com conceito ruim espelha com fidelidade o que foi a transição do Guarani, que não existiu. Então, prejudicado pela falta de alimentação, pela falta de assistências do meio-campo do Guarani. Por isso que ele saía para buscar. Ele falou, deve ter falado com ele mesmo. Falou, peraí, vou morrer de fome aqui. Então saiu, tentou, mas de prático nenhum chute a gol, nenhuma cabeçada. Foi totalmente engolido pela marcação do Coritiba. Hoje não foi bem o menino que fez um gol antológico contra o Botafogo. Hoje não, conceito ruim. CH, eu encerro com você em 3 blocos. Primeiro falar do Reinaldo, que foi até 19 segundo tempo. O Reinaldo me pareceu um pouquinho mais perto no segundo tempo. Mas também Reinaldo anotado, não sei o que você achou dele, por favor. O pior do Guarani, conceito ruim. Dos que entraram, algo a acrescentar, Gustavo França fez a jogada, né, no finalzinho, linha de fundo, que o Kaique quase empatou. Enfim, dos que entraram, algo a acrescentar? Eu gostei do Gustavo França. Eu acho que é um jogador diferente que merece melhor ser observado. Tem um manejo de bola diferente, é mais rápido que o Chay. Tem que começar a pensar nele como uma possibilidade de opção para o meio campo como titular. Do restante não. O Marlon correu bastante, mas o que mais... O Rafael também sempre entra bem, mas o que mais chamou atenção é o Gustavo França, Edu. E para finalizar com você, o técnico Júnior Rocha, parece que vocês concordaram com a escalação inicial. O Guarani sem o Luan Dias, sem o Caio Dantas e sem o Ayrton. Tudo bem, é o que tinha, é o que temos. Em termos de mexida, como é que foi, não foi? A posição do Guarani que acordou no segundo tempo, sei lá, de repente a alteração se demorou. Gustavo França, vocês gostaram.
O trabalho do Júnior Rocha, o CH. Ele tem um sentido, ele tá achando o caminho, precisa dar tempo para ele é coerente como treinador, mas hoje demorou para mexer. Se mexesse antes, ninguém sabe se empataria ou não o jogo. Eu fiquei com essa impressão. O trabalho dele hoje foi regular, eu gostei da escolha de começo. Eu acho que já ele vai pegar uma sequência de vitórias aí. É isso que sinaliza tudo isso no campo teórico. Eu gosto do trabalho dele, mas ele precisa de mais tempo, Edu. Então, para você, um abraço, bom dia e até a próxima, CH. Um abraço para você, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Tigrão, eu retomo com você dos que entraram. Vamos lá. Por aquilo que já dissemos aqui, algo a acrescentar, alguma observação? Esse menino Gustavo França, que entrou, você falou, olha, se sobrar, se chutar, ele chuta, hein? Bom, e aí, Tigrão? Quero falar de todos, Edu. Opa, vamos lá. Kaique tem que ser observado para ser titular. Eu acho que não tem ritmo ainda para jogar 90 minutos. Ele é volante, né, Tigrão? Ele é volante, né? É volante, marca muito, mas ele chega à frente, ele tem personalidade, ele é um cara que tem muita força física e ele poderia ter empatado o jogo, tá? Não fosse a intervenção milagrosa ali do Maurício Antônio com o goleiro, o Paulo Maurício ficou completamente batido, o goleiro do Coritiba. Então, vamos lá. Kaique entrou no lugar do Heitor, mas não foi na lateral. Quem foi para a lateral foi o João Vitor. Gostei do Kaique. O Vinícius Cauê não gostei, errou todos os cruzamentos, ainda se contundiu no final. Nada assim de destaque. O Rafael Freitas, toda vez que entra, incendeia o jogo. Mas ninguém deixa o moleque começar uma partida. É outro que está pedindo passagem. Será que ninguém consegue enxergar que se ele começar no lugar do Reinaldo, o Guarani vai estar melhor servido? E você me corrigiu, ele é atacante, Tigrão? Ele é atacante. Mas ele joga muito fora da área, né? Então... ele é atacante e ele se adapta melhor, se encaixa melhor do lado direito. Claro que numa eventualidade, não tem meia, machucou meia, não tem meia no banco, pode trazer ele para tentar buscar o serviço, ele tem velocidade, ele tem bom controle de bola, mas ele não é um cara para lançar, ele é um cara para ser lançado. E novamente entrou bem no jogo, mas entrou aos 40 do segundo tempo. Isso que eu ia falar, 40 do segundo tempo ele entrou. Quer dizer, eu estou falando bem de um jogador que jogou 9 minutos. Então eu quero ver mais. Tem que botar o moleque para começar o jogo. Ele de um lado, o João Vitor do outro, e não sei, né, se o centroavante titular vai estar em condições, ou se não vai, ou se vai com o Paraíso, mas se for fazer no 4-3-3 como foi hoje, eu começaria com o Rafael de um lado e com o João Vitor do outro, tá? Entrou bem. Gustavo França, esse é um ponta de lança, ele não é um meia articulador. Tá, então ele não é um meia de armação. Deixa eu corrigir no meu mapa. O Gustavo França, qual que é a posição dele mesmo? Aqui eu tenho como atacante, mas é meia, né? Ele é um meia atacante, mas se você me perguntar, quando precisar improvisar ou quando precisar substituir um meia e não tem um especialista no banco, você vem para essa função com o França ou com o Rafael? Venho com o França. O França se adapta melhor a essa função de vir de trás com a bola. Entrou muito bem no jogo e construiu uma jogada linda como um ponta. Até pensei que era o Rafael, mas era o França. Quando ele cruza para trás conscientemente. E aí, no momento de fazer o gol, bateu muito bem na bola o Kaique, mas o zagueiro salvou em cima da linha. Era o gol de empate do Guarani. E o Marlon entrou muito mal. Não vi nada no Marlon. Entrou pelo lado esquerdo, tropeçando na bola. Na hora de partir para cima no 1 contra 1, ele virava e tocava para trás. Em algumas vezes tocou para trás e tocou errado. Gosto do Marlon, mas hoje entrou muito mal, rendeu menos do que o Reinaldo que estava por ali e que, na minha opinião, foi corretamente substituído. Muito bem. Agora, por gentileza, Coritiba 1, Guarani 0. Já estamos na quarta-feira, dia 15 de maio.
Agora o Júnior Rocha, né? Por tudo que já dissemos, escalação parece que você concordou inicialmente, acabou de falar dos que entraram, se foi tarde ou não. Segundo tempo, o Guarani deu parece que uma reagida, teve domínio, mas não teve finalização. Júnior Rocha hoje, Tigrão. Bom, o Guarani jogou no sábado e nós não falamos isso até agora. Jogou sábado, folgou domingo, viajou segunda e jogou terça. E fora de casa. Então, a questão também da intensidade tem que ser dado relevo a isso, que o time correu muito, apesar da grande proximidade de um jogo com o outro. Agora, o que é que eu disse aqui antes do jogo? Ele está sendo ousado e o Guarani vai entrar para atacar o Curitiba. Não vai ficar esperando para jogar no contra-ataque. Ou Coritiba com E. Com O. Curitiba é a cidade, Coritiba é o time. Para quem ainda não sabe. Mas eu errei aqui, eu falei Curitiba, não, o time é Coritiba. Então vamos lá. Ele entrou com intenções ofensivas e nós dissemos, tomara que dá certo. Agora, como o Guarani jogou sábado, nós voltamos a falar de futebol e das possibilidades do futebol de Campinas ontem, segunda-feira, e hoje terça. E eu, durante todo o tempo, defendi a tese de que ele poderia abrir mão de um atacante e congestionar um pouco mais o meio-campo. E o jogo mostrou isso. Ele poderia ter usado mais um volante no lugar do Reinaldo, por exemplo. O que é que produziu o Reinaldo? E o Guarani perdeu o meio-campo com o Chay esquecidinho lá do lado direito, se posicionando errado. Então, não vou dizer isso depois que acabou o jogo e o Guarani perdeu e, para mim, merecia pelo menos empatar a partida. Mas antes, eu vim defendendo essa tese de que não era contra não ele repetir o time e a plataforma tática, mas que, se ele fechasse um pouco mais e fizesse um 4-4-2, ou com o Kaique, ou com o Lucas Araújo, ou mesmo com o Gustavo França, dividindo a responsabilidade, fazendo um dublê entre um atacante e um homem de transição, que ele estaria melhor servido. Então, não é questão de ter concordado plenamente. Eu acho que é assim, ele ganhou o jogo e manteve o esquema. Muito bem, nada a questionar. Eu, se fosse o treinador, teria entrado num 4-4-2. Mas também, jamais podemos afirmar que este foi o motivo da derrota do Guarani, num jogo duríssimo, que já se anunciava como difícil. Durante a partida isso foi mostrado, mas o Guarani encarou e encurralou o Curitiba no segundo tempo, apesar de ter finalizado pouco, de não ter criado grandes chances, mas jogou com muita gana e com muita raça, e é admirável isso, o que o time correu no segundo tempo, principalmente em função daquilo que eu acabei de colocar aqui. Jogou sábado, folgou domingo, viajou segunda-feira e jogou terça. Edu. Ok, Curitiba 1-0 no Guarani. Para encerrar esse Curitiba, eu vou te contar, hein? Olha, terrível esse time do Curitiba, muitos problemas. Esse Lucas Ronier, ele fez um belo gol, parece, né, bem razoável. Esse Pomba, que chutou o Wesley Pomba. Tigrão, James Freitas é o técnico interino, de confiança. Eles contrataram como diretor aí o Paulo Autuori, em busca do novo treinador no lugar do Guto Ferreira. O que você achou do Curitiba, Tigrão? Ah, não gostei. Não gostei, não. Decepção. Para um time, né, que tem o orçamento que tem, que entra aí como uma equipe que estava o ano passado na Série A, mostrou porque que estava com 4 pontinhos aí. E ganhou do Guarani com as calças nas mãos também, viu, Edu? Vamos colocar as coisas aqui como elas são. Não é patriotada, não é puxar o saco do futebol de Campinas, não. Mas ganhou, Deus sabe como. A hora que terminou, tem cara que estava vendo o jogo de costas lá, tá? E o Paulo Autuori, que foi mostrado lá e você viu, lá nas tribunas, estava com os pelos em pé. Ele deve ter pensado o seguinte: Deus do céu, aonde que eu amarrei a minha mula? Né? O time é ruim. Esse Brandão, que é garoto, né? Acho que é 19 anos aí, nossa, ele parece que engoliu um bambu. Ele tem a cintura dura, ele não vira, ele parece um robozão. Né? Domínio de bola, a bola bate na canela, escapa, ele vai matar uma bola fraca, ele tem que bater 3 vezes nela para tentar dominar. Não gostei do Curitiba, não gostei da zaga, Bruno Melo e o Maurício Antônio. Na zaga, gostei dos laterais, especialmente do Rodrigo Gelado no primeiro tempo, segundo tempo também deu uma sumida, acho que cansou.
Meio campo, o colombiano Sebastião Gomes só marca, não chega. Morelli, razoável. E olha o Matheus Friso aí, que a gente tantas vezes indicou para o futebol de Campinas. Mas o Matheus Friso é uma espécie de Regis. O Matheus Friso é uma espécie de Luan Dias. É canhoto, tem aquela elegância, e a bola chega nele, parece que é o Gerson de Oliveira Nunes, mas não tem intensidade. Eu já observei isso nesse jogador lá no Tombense. No próprio Tombense. Tem muita técnica, tem muita facilidade, bate bonito na bola, mas ele é lento. Ele não disputa, ele não compete como é hoje a receita do sucesso na atual realidade do futebol. Especialmente essa correria que é o futebol brasileiro. Matheus Friso, uma das estrelas da companhia. O que ele fez no jogo? Absolutamente nada. E no momento em que o meio-campo do Guarani não foi nada de excepcional na marcação hoje. Ele teve espaço para jogar, mas ele não consegue se deslocar, ele não consegue encontrar um espaço para receber a bola, ele não consegue ter velocidade para sair da marcação e receber bem a bola para trabalhar. Então, resumindo, o Coritiba dá um jeito, se bem que tirou alguns medalhões, né, para o jogo de hoje, botou molecada, acho até que o ataque, fora o Brandão, que é muito fraco, foi razoável, você foi muito bem quando você destacou o rapaz que fez o gol, o Ronier, e o Pomba, também bom jogador, a gente já conhece o Pomba do Ituano, né? Jogador interessante, jogador agudo. Mas assim, no geral, nossa, Coritiba, volto a dizer, ganhou, importante, fez 3 pontos, mas Deus sabe como ganhou, o perereco que foi e com as calças nas mãos. Para mim, uma decepção o time do Coritiba, e ou contrata ou vai brigar para ficar na zona intermediária da competição e se bobear até com algum risco de ter problema lá na parte de baixo. Agora, certamente, vai se reforçar aí na abertura da janela. E para encerrar mesmo, eu gostei desse árbitro aí, esse Jonathan Pinheiro, ele deixou o jogo... Ele não prende não, ele dá muita vantagem. Não é qualquer falta que ele marca não, rapaz. Será? Eu gostei dele. Tigrão, para você um bom dia, viu, Tigrão? Bom descanso. E aí nós estamos juntos amanhã, hoje, né? Jogo da Ponte. Você vai estar nessa? Se Deus quiser, Edu, estaremos juntos aí. O Gleger está lá com uma situação de um probleminha de ordem familiar, mas graças a Deus está tudo bem. Falei com o Gleger hoje por 2 vezes. Cirurgia, né? A do cirurgia papai dele, né? Cirurgia do Serjão. Gleger colocou até aí no grupo. Cirurgia cardíaca. Tive a oportunidade de ligar para o Sérgio Zorzin. Liguei, né, pro Sérgio? Vai com tudo. Você está falando com um cara aqui que tem experiência no assunto. Vai de boa, vai com fé em Deus, e o Serjão tá bem. Mas o Gleger tá lá dando toda a assistência, e amanhã a gente dobra aí, sem problema nenhum, com o maior prazer, falando de futebol aqui na Bandeirantes. Edu. Até daqui a pouco, Tigrão, bom descanso. Já, muito obrigado. Para você também, bom descanso também, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Muito bem, 00:22, eu venho já no India com a bola no encerramento do apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Ok, dia com a bola, a Série B do Brasileiro, 5ª rodada. Na terça que passou tivemos 4 jogos no Oba, em Goiânia. Vila Nova 2, Novo Horizontino 1. O Danilo Barcelos, ex-Ponte, marcando contra. Danilo Barcelos do Novo Horizontino marcou contra, gol do Vila Nova. O Luca, também ex-Ponte, com 2 passagens aqui pela Ponte. O Luca empatou pelo Novo Horizontino. E o Henrique Almeida, no finalzinho, marcando o gol do Vila Nova, 2-1. Público 5.138, de 40 mil de renda. Na ressacada, o Avaí recebeu o CRB, do Daniel Paulista, o Pedro Castro 1-0 Avaí e o Garcês 2-0, ambos no primeiro tempo. E aí o Anselmo Ramon, no final do jogo, o ex-Guarani marcando para o CRB. 2 Avaí, 1 CRB, 4.300 de público, 96 mil de renda. Bom, Ribeirão Preto, Botafogo 0, Chapecoense também 0.
O Ribeirão Preto para público é terrível. Deixa eu ver se eu consigo aqui o público. 0-0 Botafogo e Chapecoense. Mais um empate do Botafogo. O Botafogo perdeu para o Guarani, mas estava com 3 empates. Então Botafogo 4 empates e 1 derrota. Público em Ribeirão Preto 1883. Deixa eu marcar aqui 1883. Do que? 22 mil de renda, tá? Quem que é o treineiro? É o português, né? O Paulo Gomes. E Humberto Loser, o técnico da Chapecoense. E vocês acompanharam aqui, lá no Couto Pereira, Curitiba 1, Guarani 0, gol marcado pelo Lucas Ronier, a 18 do primeiro tempo, com 9.500 de público, 98 mil de renda. Vamos lá, nessa quarta-feira teremos o restante da rodada, às 19 horas, 3 jogos. O Brusque vai jogar em Itajaí. O jogo vai ser em Itajaí, não em Brusque. Em Itajaí, Brusque, Operário. No Independência, em BH, América e Mirassol. E o Ituano, que vem aí de 8 derrotas, Ituano e Sport. Ituano Sport, 19 horas, né? E 21h30, 3 jogos. Paysandu do Velho dos Anjos e o Goiás. Arena Castelão, Ceará e Amazonas. E majestoso Ponte Santos, quem narra aqui é Roger Williams. Dando uma olhadinha aqui na classificação, vamos lá. Então o Sport tem 12, em segundo Goiás tem 10, em terceiro Santos tem 9, em quarto Vila Nova com 9. O América Mineiro é sexto com 8, o Operário sétimo com 7, as principais colocações. A Ponte é 14ª com 5, depois o Amazonas 4, Botafogo 4. E os 4 últimos, Brusque 3, Guarani 3, Guarani 18º. Paysandu penúltimo 2 e o Ituano nenhum ponto. O Guarani é 18º, mas se o Paysandu pontuar, o Paysandu pode ultrapassar aí, aliás, se ele pontuar, é Paysandu e Goiás. Se pelo menos empatar, o Paysandu ultrapassa o Guarani. Lembrando que o Bugre agora tem 2 jogos em casa, segunda-feira, dia 20, contra o América Mineiro, e dia 24, uma sexta-feira, 19 horas, Guarani e Paysandu. O jogo com o América vai ser 21 horas. Bom, vamos lá. O Libertadores, na terça que passou, em Montevidéu, Peñarol 2, Atlético Mineiro 0, gols do Lucas Hernandes e do Max Silveira. Tá, o Atlético já estava classificado, já está classificado à próxima fase da Libertadores, perdeu a invencibilidade. Nessa quarta-feira tem Flamengo e Palmeiras. Flamengo no Maracanã contra o Bolívar e o Palmeiras no Allianz Parque contra o Independente del Valle do Equador, ambos às 21h30. Quinta-feira, Fluminense e Cerro Porteño no Maracanã. Em Lima, Universitário e Botafogo do Rio. E na quinta-feira, 21 horas, no Morumbi, São Paulo e Barcelona de Guayaquil, Barcelona do Equador. São os brasileiros na Libertadores. São Paulo também já está classificado, tá? Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro já classificados à próxima etapa. Olha, na Sul-Americana, Corinthians deu um enorme passo aí para se classificar. A Sul-Americana, a coisa aperta porque só o primeiro colocado é que se classifica. Então, na terça que passou, o grupo F, tivemos na Neoquímica Arena, Corinthians 4, Argentino Júnior 0, Yuri Alberto 1-0, Wesley 2-0 e Yuri Alberto de novo 3-0 no primeiro tempo. E no final do jogo, o Fausto Vera conseguiu aí marcar o 4º gol do Corinthians. Deixa eu ver aqui, grupo F, situação de momento. Bom, grupo F, o Racing, deixa eu ver aqui, e o Racing ganhou do Nacional do Paraguai. Racing do Uruguai 2, Nacional 1, são equipes paraguaias, tá? Racing e Nacional, esse Nacional é do Paraguai. E o Racing tem 11 pontos, o Corinthians tem 10, Argentino Júnior 6 e o Nacional tem 1. Então é o seguinte, olha, apesar de ter vencido, mas o Corinthians é esse segundo colocado, somente o primeiro é que passa, hein? A coisa vai ser resolvida na última rodada. Nessa quarta-feira, tem lá em Curitiba, Atlético e Danúbio do Uruguai. Em La Bombonera, olha que jogaço nessa quarta, hein? Boca e Fortaleza. Lembrando que no Castelão, o Fortaleza goleou Boca por 4-2, tá? E o Cuiabá joga na Arena Pantanal nessa quarta-feira, 21 horas, Cuiabá e Deportivo Garcilaso no Peru, Deportivo Garcilaso.
Bom, quinta-feira, Sul-Americana, 21 horas, Mineirão tem Cruzeiro e União La Calera, do Chile. E na quinta-feira, 21 horas, em Assunção, no Paraguai, Sportivo Luquenho e a equipe do Bragantino. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. E final do Apito Final, 00:30 nesta quarta-feira, 15 de maio. Na terça que passou, Boris narrou Coritiba 1, Guarani 0, Tigrão CH comentando, Vladimir Catarino nas reportagens. Bom, trabalhos técnicos de Gil Kleber e Gabriel Ribeiro, anjo da guarda. Anjo Gabriel, obrigado Gabrielzinho, até daqui a pouco, né? É o seguinte, na rede vai continuar aí as coisas do Corinthians e do Racing, né? Da Argentina, 4-0 Corinthians, Sul-Americana. E a gente volta daqui a pouco, né? Tem Ponte e Santos, 21h30. É o mesmo esquema. O Batista apresenta o Esporte Debate das 17 às 19. Tem a Voz do Brasil e às 20 horas estaremos aqui no Concentração, tá bom? Quem vai narrar aqui Ponte e Santos é Roger Williams, do Edu Pinheiro. Um abraço, muito obrigado, uma ótima quarta-feira, uma boa madrugada e até 20 horas no Concentração. Eu volto, hein, nessa quarta, 20 horas, eu volto! Se Deus quiser.